Holograma histórico. O campo, a estrutura invisível do real. Olá, sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 152. Parte 1. Antes da forma, existe o campo. Antes de qualquer objeto, antes de qualquer corpo, antes de qualquer evento, existe algo que não se vê, mas que decide como tudo poderá existir. Chamamos isso de campo, não como metáfora, não como crença, não como linguagem espiritual, mas como realidade estrutural que precede a forma e torna a forma possível. Nada surge isolado, nada aparece do nada. Tudo o que existe emerge dentro de um contexto invisível que organiza possibilidades, limita excessos e direciona comportamentos. Esse contexto é o campo. A ciência moderna já convive com ele há mais de um século, ainda que muitas vezes sem perceber o alcance do que observa. Campos gravitacionais, campos eletromagnéticos, campos quânticos não são hipóteses filosóficas, são descrições operacionais de algo que atua sem ser visto. Não tocamos um campo, mas sentimos seus efeitos. Não vemos um campo, mas ele define trajetórias, formas, limites e relações. O erro começa quando o ser humano tenta reduzir o real apenas ao que é sólido, mensurável, por contato direto ou visível aos olhos. O mundo nunca funcionou assim. A matéria sempre respondeu a algo anterior a ela. A forma sempre obedeceu a uma organização invisível. Este episódio existe porque, ao longo do tempo, o conceito de campo foi sequestrado por dois extremos igualmente problemáticos. De um lado, o reducionismo técnico que o trata apenas como equação útil, sem refletir sobre suas implicações mais profundas. Do outro, o misticismo raso que o transforma em palco de fantasias, canalizações e promessas espirituais sem sustentação. Nenhum dos dois caminhos alfabetiza, nenhum dos dois ensina a ler o real. O holograma histórico propõe outro percurso. Aqui, campo não será tratado como mistério, mas como estrutura. Não será apresentado como revelação, mas como base. Não será vendido como privilégio de iniciados, mas como algo que sempre esteve operando, independentemente de crença, fé ou consciência humana. Ler o campo não é ouvir vozes, não é receber mensagens, não é acessar planos ocultos. Ler o campo é perceber padrões antes que se tornem eventos. É reconhecer tensões antes que virem colapso. É entender direções antes que se cristalizem em fatos. Civilizações inteiras surgiram e desapareceram sem compreender o campo que as sustentava. Outras aprenderam a lê-lo parcialmente e prosperaram por um tempo. Nenhuma escapou de suas leis. Porque o campo não negocia, ele não premia fé, ele não pune descrença. Ele apenas organiza o real de acordo com coerência, saturação, equilíbrio e ruptura. Este episódio é fundacional porque, sem compreender o campo, toda a leitura da história se torna superficial. Sem o campo, eventos parecem aleatórios. Sem o campo, colapsos parecem inesperados. Sem o campo, o presente parece caótico. Com o campo, padrões começam a emergir. Com o campo, repetições deixam de ser coincidência. Com o campo, o invisível deixa de ser mistério e passa a ser estrutura. Nada do que será dito aqui exige crença. Tudo exige atenção. Tudo exige rigor. Tudo exige disposição para abandonar explicações confortáveis. Antes da forma, existe o campo. E compreender isso não amplia o mistério do mundo, amplia o discernimento. O campo como realidade física, o invisível que sustenta a matéria. 1,1. Gravidade, ordem sem contato. A gravidade é o exemplo mais simples
e, ao mesmo tempo, mais radical de que o real não começa no contato. Dois corpos se atraem sem se tocar. Nenhuma engrenagem liga um corpo ao outro. Não há cordas, não há empurrões, não há mediação material visível. Ainda assim, há ordem. Durante séculos, essa ordem foi aceita como força misteriosa, depois matematizada, mas raramente compreendida em sua implicação mais profunda. A gravidade não é um objeto. Ela não ocupa espaço como a matéria ocupa. Ela não pode ser isolada sobre uma mesa. Ela se manifesta como campo. Um campo gravitacional não é algo que sai de um corpo e viaja até outro como um projétil. Ele é a condição contínua que organiza como a matéria pode se mover naquele espaço. A Terra não puxa a Lua por vontade. A Lua não responde por escolha. Ambas existem dentro de um campo que define trajetórias possíveis e impossíveis. A ordem orbital não é negociada. Ela emerge como consequência direta do campo presente. Quando Isaac Newton descreveu a gravitação, ele não explicou o mecanismo último, apenas descreveu o comportamento. Quando Albert Einstein reformulou a gravidade como curvatura do espaço-tempo, ele deu um passo essencial. Mesmo assim, o ponto central permanece. A matéria não governa sozinha o seu destino. Ela responde a uma estrutura invisível que antecede o movimento. A gravidade mostra de forma incontornável que o universo não funciona por contato direto entre coisas isoladas. Ele funciona por campos que organizam relações. Não vemos o campo gravitacional, mas vemos planetas em órbita, vemos galáxias estruturadas, vemos matéria distribuída de forma não aleatória. Se a gravidade fosse apenas uma força local, o cosmos seria caótico. Mas ele apresenta a ordem em múltiplas escalas. Essa ordem não nasce da matéria em si, ela nasce do campo em que a matéria está inserida. Aqui surge um erro comum da mente humana: confundir o efeito com a causa. A órbita é o efeito, o campo é a causa, o movimento é a resposta, o campo é a condição. Quando se ignora o campo, tenta-se explicar o real apenas pelo que se move. Mas o que se move já está obedecendo algo. A gravidade não precisa ser entendida como um mistério para cumprir seu papel didático aqui. Ela precisa ser reconhecida como prova. Prova de que existe uma estrutura invisível, real e mensurável, que organiza a matéria sem tocá-la. Não há crença envolvida nisso. Não há espiritualidade. Há observação, há repetição, há previsibilidade. A gravidade age da mesma forma hoje que agia há milhões de anos. Ela não depende da consciência humana. Ela não depende de interpretação. Ela não depende de linguagem. Isso é essencial, porque desmonta a ideia de que campo é algo subjetivo. O campo gravitacional existia antes de qualquer ser humano pensar sobre ele. Ele existia antes de qualquer civilização. Ele existia antes de qualquer símbolo. A matéria sempre esteve imersa em campos. A gravidade é apenas o primeiro degrau visível dessa realidade. Ela ensina que o invisível não é o irreal. Ela ensina que o que não se vê pode ser mais determinante do que o que se vê. Ela ensina que a ordem pode existir sem contato, sem intenção e sem consciência. Esse é o ponto de partida sólido. Antes de falar de qualquer outro tipo de campo, é preciso aceitar isso sem resistência. O universo não é um conjunto de objetos isolados que interagem ocasionalmente. Ele é um tecido contínuo de campos que organizam a matéria o tempo todo. A gravidade é a assinatura mais básica dessa verdade. Ela mostra que, antes da forma, antes do movimento, antes do evento, existe uma estrutura invisível sustentando tudo. E isso não é filosofia, é física. 1,2 Campo eletromagnético, a arquitetura da energia. Se a gravidade revela que a ordem existe sem contato, o campo eletromagnético revela que a energia também obedece a uma arquitetura invisível. Cargas elétricas não interagem de forma caótica. Elas se organizam segundo linhas de força que não são objetos,
mas estruturas reais no espaço. Um ímã não toca o ferro antes de organizá-lo. Ainda assim, o ferro responde. Partículas carregadas se movem porque existe um campo que define como elas podem se mover. O campo eletromagnético não é a energia em si. Ele é o espaço organizado onde a energia se manifesta. Ondas de rádio, luz visível, micro-ondas, raios gama não são entidades separadas. São expressões diferentes de um mesmo campo estruturante. A luz que chega aos seus olhos não viaja como um objeto sólido. Ela se propaga como excitação de um campo. Sem o campo eletromagnético, não haveria comunicação, não haveria visão, não haveria eletricidade, não haveria tecnologia. Mas, mais importante do que isso, não haveria estabilidade atômica. Os elétrons não giram ao redor do núcleo por decisão própria. Eles ocupam estados definidos por campos. A matéria sólida só é sólida porque campos mantêm relações estáveis entre partículas. O que chamamos de toque é, na verdade, repulsão eletromagnética organizada. Corpos não se atravessam porque campos impõem limites. Aqui, mais uma vez, a mente humana tende a cometer um erro. Acreditar que energia é algo solto, livre, caótico. Não é. A energia sempre se manifesta dentro de uma arquitetura. Essa arquitetura é o campo. O campo eletromagnético demonstra que o invisível não apenas sustenta a matéria, mas define como a energia pode existir, circular e se transformar. Não há energia sem campo. Não há movimento energético fora de uma estrutura. Mesmo quando falamos de ondas, estamos falando de padrões estáveis de oscilação dentro de um campo. Nada vibra no vazio absoluto. Tudo vibra em um meio organizado. O campo eletromagnético também desmonta a ideia de que campos são algo distante do cotidiano. Ele está presente em cada aparelho eletrônico, em cada transmissão de dados, em cada batimento cardíaco regulado por impulsos elétricos, em cada pensamento que depende de sinais eletroquímicos no cérebro. O ser humano vive imerso em campos o tempo todo, mesmo sem percebê-los. E isso não é opinião. É funcionamento básico da realidade física. O campo eletromagnético mostra que o invisível não é apenas suporte. Ele é arquitetura, ele é regra, ele é limite, ele é possibilidade. A energia não cria sua própria ordem. Ela se submete à ordem do campo. Assim como na gravidade, aqui também não há intenção, consciência ou simbolismo. Há estrutura, há coerência, há previsibilidade. O campo eletromagnético reforça a mesma lição fundamental. O real não começa naquilo que vemos, tocamos ou manipulamos. O real começa naquilo que organiza silenciosamente tudo isso. Antes da corrente elétrica, existe o campo. Antes da luz, existe o campo. Antes da tecnologia, existe o campo. E reconhecer isso é mais um passo para abandonar a ilusão de que o mundo é feito apenas de coisas. Ele é feito, antes de tudo, de estruturas invisíveis que tornam as coisas possíveis. 1,3. Campo quântico. Probabilidade estruturada. Se a gravidade mostra a ordem do movimento e o campo eletromagnético revela a arquitetura da energia, o campo quântico expõe algo ainda mais profundo. No nível quântico, a realidade não se apresenta como objetos definidos, mas como possibilidades organizadas. Partículas não existem como coisas sólidas antes da interação. Elas existem como estados possíveis dentro de um campo. O que chamamos de partícula é a manifestação localizada de algo que antes era distribuição de probabilidade. Isso não significa caos. Isso não significa ausência de ordem. Significa que a ordem existe antes da forma concreta. O campo quântico não descreve eventos isolados, mas um espaço de possibilidades estruturadas. Cada resultado observável emerge de um conjunto de probabilidades que já estavam organizadas no campo. Nada aparece do nada. Nada surge sem restrições. Mesmo o aparentemente aleatório obedece a regras rigorosas. A probabilidade não é liberdade absoluta.
ela é probabilidade estruturada. O erro comum é imaginar o mundo quântico como um território mágico, imprevisível e quase místico. Isso é uma leitura superficial. O que existe ali não é ausência de ordem, mas uma ordem que não se comporta como a intuição clássica espera. O campo quântico define o que pode acontecer, com que chance e em que condições. Ele não decide um evento específico, mas limita o conjunto de eventos possíveis. A realidade emerge como colapso de possibilidades, não como criação espontânea. Antes do evento, existe o campo. Antes do resultado, existe a distribuição. Antes da forma, existe a estrutura de probabilidade. Isso reforça algo essencial para compreender o campo de forma madura. O real não é construído apenas por causas diretas e lineares. Ele é construído por condições prévias que moldam o espaço do possível. O campo quântico mostra que a matéria não é o ponto de partida. Ela é o ponto de chegada. O que chamamos de partícula é um efeito. O campo é a causa estrutural. Mesmo quando falamos de observação, o campo não desaparece. A observação não cria o campo. Ela apenas seleciona um resultado dentro dele. O campo já estava lá, sempre esteve. Isso desmonta a ideia de que a realidade depende da consciência humana para existir. O campo quântico operava bilhões de anos antes de qualquer observador. Ele continuará operando independentemente de interpretação. A consciência não cria o campo, ela interage com ele. Aqui, o campo deixa de ser apenas meio e passa a ser fundamento. Ele não apenas conecta coisas, ele define o que pode vir a existir. A matéria surge como resposta a uma estrutura probabilística invisível, nada mais distante de fantasia, nada mais distante de misticismo. O campo quântico é uma das provas mais contundentes de que o invisível não é opcional no real. Ele é a base, ele é o chão, ele é o que sustenta até mesmo aquilo que chamamos de acaso. O acaso não é ausência de ordem, é ordem que não controlamos. E essa ordem está inscrita no campo. Antes da partícula, existe a probabilidade. Antes da probabilidade, existe o campo. E isso encerra definitivamente a ideia de que o real começa naquilo que vemos. Ele começa muito antes. 1,4. Campo como realidade mensurável. Um dos equívocos mais persistentes sobre o campo é confundi-lo com algo vago, abstrato ou impossível de medir. Na realidade física, um campo só é reconhecido porque produz efeitos mensuráveis. Não se mede o campo diretamente como se mede um objeto sólido. Mede-se o que ele faz. Mede-se como ele altera trajetórias, distribuições, frequências e comportamentos. Um campo gravitacional é inferido pela aceleração dos corpos. Um campo eletromagnético é detectado pela força exercida sobre cargas. Um campo quântico é descrito pelas probabilidades estatísticas que se repetem com precisão matemática. Se algo produz efeitos previsíveis, repetíveis e coerentes, isso é mensurável. A mensuração não exige visibilidade, exige consistência. O campo não é aceito pela ciência por crença. Ele é aceito porque sem ele os dados não fecham. Sem o conceito de campo, equações falham. Sem o campo, previsões erram. Sem o campo, o comportamento da matéria se torna inexplicável. Isso estabelece um critério claro. O campo é real porque pode ser testado indiretamente. Ele pode ser modelado. Ele pode ser previsto. Ele pode ser confirmado por repetição experimental. Tudo isso afasta o campo do território da opinião. O invisível aqui não é sinônimo de imaginário, é sinônimo de não acessível aos sentidos diretos. A ciência sempre trabalhou assim. Ninguém vê uma força, ninguém vê uma carga elétrica, ninguém vê uma função de onda. Mesmo assim, essas entidades são tratadas como reais, porque organizam o comportamento do mundo. O campo entra exatamente nessa categoria. Ele é uma realidade operacional. Quando se altera um campo, altera-se o resultado. Quando se intensifica um campo, intensificam-se seus efeitos.
Quando um campo colapsa, a ordem que ele sustentava colapsa junto. Isso é mensuração. Isso é realidade. O erro humano está em associar realidade apenas ao que pode ser tocado. Mas tocar é apenas uma forma limitada de interação. A maior parte do real nunca foi tocável. Ela sempre foi inferida por efeito. O campo ensina isso com clareza. Não é necessário acreditar nele. É suficiente observar o que acontece quando ele está presente e quando está ausente. A realidade responde, sempre respondeu e continuará respondendo. O campo, portanto, não é um conceito filosófico adicionado à física. Ele é uma exigência do funcionamento do mundo. Negá-lo não o enfraquece, apenas empobrece a leitura do real. Quando se compreende que o campo é mensurável por efeito, algo muda de lugar. O invisível deixa de ser suspeito. O invisível passa a ser estrutural, e isso prepara o terreno para o próximo passo. Entender que o campo não é apenas mensurável, ele é inevitável. 1,5. Força não é objeto. Um dos erros mais antigos da mente humana é tratar força como se fosse coisa, como se a força existisse do mesmo modo que uma pedra, uma mesa ou um corpo. Esse erro nasce da linguagem e da intuição cotidiana, não da realidade física. Força não é objeto. Força não ocupa espaço por si mesma. Força não existe isolada. Ela só existe como manifestação de um campo. Quando dizemos que algo exerce uma força, estamos descrevendo um efeito, não uma entidade. A força aparece quando um corpo está inserido em um campo e responde às condições desse campo. Sem campo, não há força. Não existe força solta no universo, vagando à espera de algo para empurrar. Existe campo estruturando possibilidades de interação. A força é a resposta da matéria a essa estrutura. Isso muda completamente a forma de entender o real, porque desloca a causa do evento. A causa não está no objeto que empurra. A causa está no campo que organiza a relação. Quando dois corpos se atraem gravitacionalmente, não é um objeto puxando o outro, é um campo definindo como ambos devem se mover. Quando uma carga elétrica se desloca, não é a energia empurrando a partícula, é o campo eletromagnético impondo uma direção possível. A força é sempre relacional. Ela só aparece quando há interação dentro de um campo. Por isso, tentar localizar a força em um ponto específico é um erro conceitual. Ela não está no corpo, ela não está no espaço vazio. Ela está na relação estruturada pelo campo. Esse entendimento elimina muitas confusões. Elimina a ideia de forças ocultas como entidades misteriosas. Elimina a necessidade de imaginar mecanismos invisíveis empurrando a matéria. O campo já cumpre esse papel. A força é apenas a linguagem que usamos para descrever o efeito final. A física moderna já opera assim, mesmo quando o senso comum ainda resiste. Campos são fundamentais. Forças são derivadas. Isso não é detalhe técnico. É uma mudança de base. Quando se entende que força não é objeto, entende-se que o real não é composto apenas de coisas que se chocam. Ele é composto de estruturas que organizam relações. Isso também explica por que campos podem existir mesmo quando não há partículas presentes. O campo não depende da matéria para existir. A matéria depende do campo para se comportar. Essa inversão é crucial, porque mostra que o invisível não é secundário, ele é primário. O campo não aparece porque a matéria existe. A matéria aparece porque o campo permite. Força, então, deixa de ser causa. Ela passa a ser consequência. Consequência de uma estrutura invisível que organiza o espaço, o tempo e as possibilidades de interação. Entender isso é abandonar uma visão infantil do universo. É aceitar que o real é mais profundo do que aquilo que se pode segurar com as mãos. Força não é coisa. Força é efeito. O campo é estrutura. E essa distinção é uma das chaves para ler corretamente o mundo.
1,6. O erro da visão mecanicista. A visão mecanicista do mundo nasce de uma tentativa legítima de compreender a realidade, mas se transforma em erro quando passa a ser tratada como explicação total. Ela parte da ideia de que o universo funciona como uma máquina composta por peças sólidas que se empurram, colidem e se movem por contato direto. Esse modelo foi útil em um estágio inicial da ciência. Ele permitiu previsões, medições e avanços técnicos importantes, mas ele se torna insuficiente quando tenta explicar o funcionamento profundo do real. O mecanicismo ignora o campo, ou, quando o reconhece, tenta reduzi-lo a um detalhe secundário. Nesse modelo, o que importa são os objetos. O que acontece entre eles é tratado como vazio ou cenário passivo. Esse é o erro central. O espaço não é um palco neutro. O entre não é vazio. O que existe entre os corpos é ativo, estruturante e determinante. A visão mecanicista tenta explicar o movimento apenas pelo movimento anterior. Ela procura sempre uma causa local, direta e visível. Mas os campos não funcionam assim. Eles não empurram como engrenagens. Eles organizam como condições. Quando se insiste em explicar tudo apenas por choques e forças locais, surgem paradoxos. A ação à distância parece absurda. A organização espontânea parece impossível. A coerência em larga escala parece inexplicável. Esses problemas não existem no real. Eles existem no modelo mental. O mecanicismo falha porque tenta reduzir o universo a uma soma de partes independentes. Mas o universo não é uma soma. Ele é um sistema de relações contínuas. O campo revela isso com clareza. Ele mostra que o comportamento de uma parte depende do contexto em que ela está inserida. Não existe objeto totalmente isolado. Não existe evento sem campo. A visão mecanicista também cria uma ilusão de controle. Se tudo funciona como máquina, basta conhecer as peças para dominar o sistema. Mas campos introduzem limites. Eles impõem condições que não podem ser ignoradas. Eles criam comportamentos emergentes que não se explicam pela soma das partes. Isso não é falha da ciência, é amadurecimento. A ciência avança quando reconhece os limites de seus próprios modelos. O erro não está em usar modelos mecânicos. O erro está em acreditar que eles são suficientes para explicar tudo. O campo exige outra postura. Exige abandonar a obsessão pelo contato direto. Exige aceitar que a ordem pode existir sem engrenagens visíveis. Exige reconhecer que o invisível não é exceção, é regra. Enquanto a visão mecanicista domina, o campo parece estranho. Quando ela é superada, o campo se torna óbvio. O mundo nunca foi uma máquina no sentido simples. Ele sempre foi um tecido de relações organizadas por campos. Ignorar isso empobrece a leitura da realidade. Reconhecer isso amplia o entendimento. E esse reconhecimento marca a transição necessária para compreender o campo como ele realmente é. 1,7. O campo como condição. Depois de abandonar a ideia de força como objeto e superar a visão mecanicista, torna-se possível compreender o campo em seu papel mais fundamental. O campo não é um agente que age pontualmente. Ele não empurra, não decide, não escolhe. O campo é condição. Condição para que algo possa acontecer. Condição para que algo possa existir. Nada ocorre fora de um campo. Nada se manifesta sem estar inserido em uma estrutura prévia que define limites, direções e possibilidades. O campo não cria eventos específicos. Ele cria o espaço onde eventos podem emergir. Essa distinção é crucial, porque impede a personalização do campo. Ele não tem intenção, ele não tem vontade, ele não reage emocionalmente. Ele simplesmente estabelece as regras do possível. Quando um corpo cai, não é o campo fazendo o corpo cair. É o corpo respondendo às condições impostas pelo campo gravitacional. Quando uma partícula assume um estado específico, não é o campo escolhendo. É a manifestação de uma possibilidade permitida pela estrutura do campo. O campo não age no tempo como um evento. Ele existe como fundo permanente. Ele está sempre presente,
mesmo quando nada aparentemente acontece. Isso explica por que mudanças abruptas parecem surgir do nada. Na realidade, as condições já estavam sendo preparadas no campo. O evento apenas tornou visível algo que já era estruturalmente possível. Pensar o campo como condição também dissolve a obsessão pela causa imediata. Nem tudo tem uma causa pontual identificável. Muitas coisas acontecem porque as condições estavam maduras. O campo amadurece, ele acumula tensões, ele satura possibilidades. Quando o limite é atingido, o evento ocorre. Não por decisão, por coerência estrutural. Essa leitura muda profundamente a forma de entender o real. O mundo deixa de ser uma sequência de empurrões e passa a ser um sistema de condições em constante ajuste. Eventos não são disparos isolados, são respostas a um campo já configurado. O campo, portanto, não é algo que entra em ação de vez em quando. Ele está sempre ativo. Ele é o pano de fundo contínuo da realidade. Tudo acontece dentro dele. Nada acontece fora dele. Essa compreensão é essencial para evitar interpretações místicas. O campo não quer nada. Ele não envia sinais. Ele não chama. Ele apenas estabelece condições. Ler o campo, então, não é ouvir mensagens. É perceber quais condições estão se formando. É reconhecer limites, tensões e direções antes que se tornem fatos. O campo como condição é uma ideia simples, mas poderosa. Ela desloca o foco do evento para o contexto, do efeito para a estrutura, do visível para o invisível operacional. Sem essa compreensão, o campo vira metáfora. Com ela, o campo se torna ferramenta de leitura do real. E isso prepara o caminho para entender por que o campo é inevitável. 1,8. A ilusão do vazio. A ideia de vazio absoluto é uma das ilusões mais persistentes da mente humana. Ela nasce da associação entre o que não é visto e o que não existe. Mas, na realidade física, o vazio nunca foi vazio. O que chamamos de vazio é apenas a ausência de matéria visível, não a ausência de estrutura. Mesmo no espaço aparentemente mais deserto, campos continuam presentes. Campos gravitacionais atravessam o espaço. Campos eletromagnéticos se propagam. Campos quânticos permanecem ativos. O vazio, portanto, não é um nada. É um meio. É um espaço estruturado onde possibilidades continuam organizadas. A física moderna foi obrigada a abandonar a noção de vazio inerte. Experimentos mostram que flutuações ocorrem mesmo onde não há partículas detectáveis. O chamado vácuo possui energia, possui propriedades, possui comportamento. Isso desmonta a imagem clássica de um universo feito de objetos flutuando em um nada passivo. O nada absoluto não participa do real. O real sempre acontece em um campo. Quando se fala em espaço vazio, fala-se apenas de ausência de forma, não de ausência de condição. Essa confusão gera erros profundos de interpretação. Leva à ideia de que algo pode surgir do nada. Leva à crença de que eventos aparecem sem preparação. Leva à falsa sensação de imprevisibilidade total. Mas nada surge sem campo. Nada acontece fora de condições. O vazio não é o oposto do campo. O vazio é o campo sem manifestação visível. É o estado onde a estrutura existe, mas a forma ainda não se expressou. Essa compreensão é essencial para retirar o campo do território do misticismo. O campo não é algo que preenche um vazio. Ele é o que torna o vazio impossível. Onde há realidade, há campo, mesmo quando não há matéria, mesmo quando não há energia detectável, mesmo quando não há eventos. O campo permanece como estrutura latente. A ilusão do vazio também afeta a forma como o ser humano percebe o silêncio. Silêncio não é ausência, é organização sem ruído. Da mesma forma, vazio não é inexistência, é estrutura sem forma. Enquanto a mente insistir em imaginar o vazio como nada, o campo parecerá estranho. Quando se compreende que o vazio é apenas um estado sem manifestação,
o campo se torna evidente. Ele sempre esteve ali, sustentando possibilidades, limitando excessos, preparando condições. O universo não flutua no nada, ele se sustenta em campos. E isso encerra definitivamente a ideia de que o real precisa de matéria para existir. A matéria é apenas uma das formas possíveis do campo. 1,9. Ordem antes da partícula. Antes de qualquer partícula existir como entidade definida, já existe uma ordem que determina como essa partícula poderá surgir. A partícula não é o início do processo. Ela é o resultado visível de uma organização invisível prévia. No nível mais fundamental, o que existe primeiro não é a coisa, mas a regra que permite que a coisa apareça. Essa regra não é escrita em linguagem humana. Ela está inscrita no campo. A física contemporânea mostra que partículas emergem como excitações localizadas de campos. Isso significa que o campo não depende da partícula para existir. É a partícula que depende do campo para se manifestar. Quando se observa uma partícula, o que se vê é um ponto de estabilidade temporária em uma estrutura contínua. Essa estabilidade não surge por acaso. Ela surge porque o campo permite aquele estado específico. A ordem, portanto, antecede a forma. Não há partículas livres criando sua própria organização. Há campos organizados, permitindo certas manifestações e impedindo outras. Essa inversão é difícil para a intuição humana aceitar. A mente tende a imaginar o mundo começando por coisas, mas o real começa por condições. A partícula é um efeito tardio. O campo é a base permanente. Mesmo quando uma partícula desaparece, o campo permanece. Mesmo quando uma forma colapsa, a estrutura continua. Isso explica por que padrões se repetem. Isso explica por que a realidade mantém coerência ao longo do tempo. A ordem não precisa ser recriada a cada evento. Ela já está lá. Quando se fala em criação, muitas vezes se imagina surgimento do nada, mas o que ocorre é emergência a partir de uma ordem já existente. Nada aparece sem contexto. Nada surge sem limite. Nada se manifesta sem campo. A ideia de ordem antes da partícula também desmonta a noção de acaso absoluto. O acaso opera dentro de margens. Essas margens são definidas pelo campo. O que pode acontecer já está de certa forma delimitado antes de acontecer. Isso não elimina a variação, não elimina a imprevisibilidade local, mas elimina o caos total. O universo não improvisa sem estrutura. Ele responde a uma ordem invisível que o sustenta. Compreender isso é abandonar a fantasia de que o real nasce do choque aleatório entre coisas. O real nasce de campos que organizam possibilidades. As partículas apenas tornam essa organização visível por um instante e depois retornam ao campo que sempre esteve ali. 1,1. O real não começa no visível. Depois de percorrer a gravidade, o eletromagnetismo, o campo quântico, a mensurabilidade, a noção de condição, a crítica ao vazio e a precedência da ordem, torna-se inevitável uma conclusão simples e desconfortável. O real não começa no visível. Aquilo que vemos é sempre consequência, nunca é origem. A forma é o último estágio de um processo que começou muito antes, em estruturas que não se apresentam aos sentidos. O erro humano está em tomar o que aparece como fundamento, mas o que aparece já está obedecendo algo. Nada visível se sustenta sozinho. Nada que possa ser tocado explica a si mesmo. Tudo que se manifesta já está inscrito em um campo que definiu limites, direções e possibilidades. O visível é apenas a superfície do real. A base está no invisível operacional. Isso não transforma o invisível em mistério, transforma-o em estrutura. O campo não é oculto por vontade, ele é invisível porque não é objeto. Ele não se apresenta como coisa, ele se apresenta como condição. Quando se insiste em começar a explicação do mundo pelo que se vê, surgem distorções. Eventos parecem aleatórios, colapsos parecem inesperados,
Mudanças parecem súbitas, mas nada disso é verdadeiro. O que muda de repente no visível vinha sendo preparado há muito tempo no campo. A realidade não surpreende, ela apenas revela. Essa compreensão é o fechamento lógico desta primeira parte. Não se trata de negar o mundo material, trata-se de colocá-lo no lugar correto. A matéria é expressão, o campo é estrutura, o visível é efeito, o invisível é condição. Sem essa inversão, toda leitura do real fica comprometida. Com ela, abre-se um novo nível de discernimento, porque aquilo que ainda não apareceu começa a ser tão relevante quanto aquilo que já está diante dos olhos. O campo ensina isso desde o início. Ele mostra que a realidade não nasce no evento, ela nasce na condição, e tudo o que foi apresentado até aqui serve para firmar um chão sólido. O campo é real, é físico, é mensurável por efeito, é anterior à forma, é anterior à partícula, é anterior ao visível. A partir daqui, o caminho está aberto para compreender como essa estrutura invisível organiza a forma, o padrão e a informação. Mas isso só é possível porque o ponto de partida foi respeitado. O real não começa no visível, ele começa no campo. Parte 2. O campo como meio, entre as coisas, o que as liga. 2,1. Campo não é energia livre. Um dos desvios mais comuns ao tentar compreender o campo é confundi-lo com energia solta, difusa ou disponível para qualquer uso. O campo não é um reservatório de energia esperando ser acessado. Ele não é uma força acumulada à disposição da vontade humana. Ele não é algo que flui livremente sem estrutura. Energia livre é uma abstração incompleta. Na realidade física, toda energia está sempre condicionada por um campo. Não existe energia fora de um meio organizador. O campo não é energia. Ele é o que define como a energia pode existir, circular, se transformar e se manifestar. Quando se fala em energia fluindo, o que realmente está acontecendo é uma reorganização dentro de um campo específico. Sem campo, não há direção. Sem campo, não há limite. Sem campo, não há forma de manifestação. A ideia de energia livre cria a ilusão de que basta intenção, técnica ou vontade para produzir efeitos. Mas a realidade não funciona assim. A energia nunca age sozinha. Ela sempre responde a uma arquitetura invisível que a contém. Um campo elétrico não é energia elétrica. Ele é a estrutura que permite que cargas se movam de determinada maneira. Um campo magnético não é energia magnética acumulada. Ele é a organização espacial que define trajetórias possíveis. Mesmo no nível quântico, a energia só aparece como excitação permitida por um campo. O campo, portanto, não é combustível. Ele é o terreno. Confundir campo com energia leva a interpretações fantasiosas. Leva à crença de que o campo pode ser ativado, canalizado ou manipulado diretamente. Isso ignora sua natureza fundamental. O campo não responde a desejo. Ele responde à coerência estrutural. Ele não se move livremente. Ele estabelece condições fixas dentro das quais a energia se manifesta. Quando se entende isso, o campo deixa de ser visto como algo místico ou disponível. Ele passa a ser reconhecido como meio no sentido mais rigoroso da palavra, aquilo que está entre as coisas e torna a relação possível. O campo não entrega energia, ele define como a energia pode existir. Essa distinção é essencial para manter o conceito ancorado na realidade física. Sem ela, o campo vira fantasia. Com ela, o campo se torna inteligível. E esse entendimento é o primeiro passo para compreender o campo como ligação, não como substância. 2,2. Campo não é consciência. Outro erro recorrente é confundir o campo com consciência. Esse desvio acontece quando se tenta explicar a ordem invisível do real
atribuindo a ela intenção, vontade ou percepção. O campo não pensa, o campo não observa, o campo não decide. Consciência é um fenômeno específico, localizado e dependente de sistemas complexos. O campo é anterior a isso. Ele existe independentemente de qualquer forma consciente. Antes de haver vida, antes de haver cérebro, antes de haver percepção, os campos já organizavam a matéria. Galáxias se formaram, estrelas nasceram e morreram. Átomos se estruturaram. Tudo isso ocorreu sem qualquer consciência envolvida. Atribuir consciência ao campo é uma projeção humana. É a tentativa de explicar o que organiza o mundo usando categorias psicológicas. Mas o campo não precisa querer nada para funcionar. Ele apenas estabelece condições. A confusão entre campo e consciência também nasce de uma leitura equivocada da experiência humana. Quando alguém percebe padrões, tensões ou direções antes que se tornem eventos, isso não significa que o campo falou. Significa que a mente leu condições já presentes. A leitura é consciente. O campo não. A consciência interpreta. O campo estrutura. Misturar esses níveis cria ruído conceitual. Leva à ideia de que o campo responde a pensamentos, emoções ou intenções. Isso não encontra sustentação na realidade física. Campos não mudam porque alguém acredita neles. Eles mudam quando as condições estruturais mudam. A consciência pode interagir com campos apenas na medida em que faz parte de sistemas físicos inseridos neles. Um corpo consciente continua obedecendo à gravidade. Um cérebro consciente continua operando dentro de campos eletromagnéticos. A consciência não suspende o campo, ela está contida nele. Entender isso é fundamental para retirar o campo do território espiritualizado. O campo não é mente universal, não é inteligência difusa, não é entidade. Ele é estrutura, ele organiza possibilidades sem precisar compreendê-las. Quando se aceita essa separação, algo se esclarece. A consciência deixa de ser inflada a princípio cósmico e o campo deixa de ser romantizado. Cada coisa ocupa seu lugar. O campo como meio, a consciência como fenômeno emergente dentro desse meio. Essa distinção preserva o rigor e impede que o conceito de campo seja dissolvido em linguagem vaga. Sem isso, tudo vira consciência. Com isso, o real volta a ter estrutura. 2. 3. Campo como meio de relação. Depois de afastar a confusão entre campo, energia livre e consciência, torna-se possível compreender sua função mais precisa. O campo é meio de relação. Nada se relaciona diretamente no real sem que exista algo entre. Esse entre não é vazio, não é cenário, não é ausência. É estrutura ativa. Quando dois corpos interagem, não é um corpo alcançando o outro de forma direta. É uma relação mediada por um campo que define como essa interação pode ocorrer. O campo é o que torna a relação possível antes que qualquer troca aconteça. Sem campo, não há relação, há apenas isolamento. Isso vale para a física mais básica e para sistemas complexos. Na gravidade, o campo define a relação entre massas. No eletromagnetismo, define a relação entre cargas. No nível quântico, define a relação entre estados possíveis. Em todos os casos, o campo não é um terceiro objeto entre dois objetos. Ele é o meio contínuo que conecta sem tocar. Essa é uma distinção essencial, porque impede que o campo seja imaginado como algo localizado entre pontos. O campo não ocupa um lugar entre A e B. Ele envolve A e B ao mesmo tempo. Ele define o espaço relacional em que ambos existem. A relação, portanto, não nasce no contato, ela nasce na condição compartilhada. Dois corpos se relacionam porque estão imersos no mesmo campo, não porque um alcança o outro. Essa leitura dissolve a ideia de separação absoluta. As coisas não estão apenas próximas ou distantes. Elas estão mais ou menos acopladas ao mesmo campo. O campo cria continuidade onde a mente vê fragmentação. Isso não significa harmonia automática.
significa apenas possibilidade de interação. Relações podem ser estáveis ou instáveis, coerentes ou caóticas, mas sempre mediadas por um campo. Mesmo conflitos obedecem a estruturas. Mesmo rupturas acontecem dentro de condições. Nada rompe fora do campo. Entender o campo como meio de relação muda a forma de ler o mundo. Eventos deixam de ser vistos como choques isolados. Passam a ser vistos como ajustes dentro de um meio compartilhado. O campo não conecta coisas depois que elas existem. Ele permite que elas existam em relação desde o início. Sem ele, não haveria interação. Haveria apenas solidão ontológica. O real não funciona assim. Ele é relacional por natureza. E o campo é o meio invisível que sustenta essa relação permanente. 2,4. O que existe entre dois corpos. Quando a mente humana observa dois corpos separados no espaço, tende a imaginar que entre eles não há nada relevante. Essa impressão é enganosa. Entre dois corpos não existe vazio neutro. Existe um campo que define como esses corpos podem se afetar. O entre não é ausência, é presença estruturante. Quando dois corpos estão próximos, não é apenas a distância que importa. Importa o campo que ocupa essa distância. É ele que determina se haverá atração, repulsão, estabilidade ou indiferença. Sem esse meio invisível, os corpos seriam mutuamente irrelevantes. Nada passaria de um para o outro. Nada seria sentido. Nada se organizaria. O campo é o que transforma separação em relação. Ele não elimina a distância, mas dá significado a ela. Dois corpos não interagem porque estão perto. Eles interagem porque compartilham um mesmo campo. A proximidade apenas intensifica efeitos que já são estruturais. Mesmo corpos muito distantes continuam relacionados. Planetas separados por milhões de quilômetros obedecem a um mesmo campo gravitacional. Partículas separadas no espaço continuam inscritas em campos que definem possibilidades comuns. Isso mostra que o entre não é um intervalo morto, é um espaço ativo, um espaço carregado de condições. A visão clássica imagina o espaço como um recipiente vazio onde coisas são colocadas. Mas essa imagem falha. O espaço não é recipiente. Ele é campo, e o campo não é passivo. Ele participa do comportamento dos corpos. Quando algo muda em um corpo, essa mudança se propaga pelo campo, não como objeto viajando, mas como alteração de condição. O campo transmite relações, não coisas. Essa compreensão elimina a necessidade de imaginar mecanismos ocultos. Não há fios invisíveis ligando corpos. Há um meio contínuo que já os envolve. O que existe entre dois corpos é aquilo que os torna relacionáveis. É aquilo que permite que um afete o outro sem contato. É aquilo que sustenta a coerência do real. Sem campo, o universo seria uma coleção de ilhas isoladas. Com campo, ele é um sistema integrado. O entre, portanto, não é um detalhe. É o fundamento da interação. E reconhecer isso é dar mais um passo para compreender que o real não é feito apenas de coisas, mas de relações sustentadas por estruturas invisíveis. 2,5. Campo e continuidade. O campo não opera em saltos isolados. Ele opera por continuidade. Nada no real acontece em compartimentos estanques. Entre um estado e outro, existe sempre uma transição sustentada por um campo. A continuidade não é um detalhe secundário do universo. Ela é uma exigência estrutural. Sem continuidade, não haveria estabilidade. Sem continuidade, não haveria memória. Sem continuidade, não haveria história. O campo é o que garante que o real não se quebre a cada instante. Mesmo quando ocorrem rupturas, elas acontecem dentro de uma continuidade maior. Um colapso não é o fim do campo, é uma reorganização dentro dele. A matéria pode mudar de forma, a energia pode mudar de estado, mas o campo permanece como meio contínuo que sustenta essas transformações. Essa continuidade explica por que o universo não precisa ser recriado a cada momento. As condições permanecem ativas, as regras
permanecem válidas. Os limites permanecem operantes. O campo assegura que o real tenha coerência ao longo do tempo. Sem ele, cada instante seria desconectado do anterior. Nada poderia ser aprendido. Nada poderia ser previsto. Nada poderia ser reconhecido. A continuidade também desmonta a ideia de eventos absolutamente isolados. Todo evento carrega consigo um antes. Esse antes não é apenas cronológico, é estrutural. O campo carrega tensões, ajustes e configurações que atravessam o tempo. Quando algo acontece, ele não surge como novidade absoluta. Ele emerge como consequência de uma continuidade invisível. Mesmo mudanças rápidas obedecem a essa lógica. O que parece súbito no visível foi gradual no campo. A continuidade não significa imobilidade, significa coerência. O campo permite transformação sem desintegração, permite mudança sem perda total de estrutura. É por isso que sistemas complexos podem evoluir. É por isso que padrões podem se repetir com variações. É por isso que a realidade não se dissolve em caos. O campo é o fio invisível que mantém o real unido através do tempo e do espaço. Sem ele, não haveria ligação entre passado, presente e futuro. Haveria apenas instantes desconexos. A continuidade não é percebida diretamente. Ela é inferida pela persistência da ordem. E essa persistência é uma das assinaturas mais claras da existência do campo como meio estruturante do real. 2,6. O erro da ação à distância. A ideia de ação à distância surge quando se tenta explicar efeitos sem reconhecer o meio que o sustenta. Ela parece como um remendo conceitual. Algo age sobre outra coisa sem que nada exista entre elas. Esse modelo sempre foi problemático. Não porque os efeitos não existam, mas porque a explicação ignora o campo. Quando se fala em ação à distância, o que realmente está acontecendo é uma interação mediada por um campo que não foi reconhecido. Nada age sobre nada através do nada. Isso nunca ocorreu no real. A gravidade nunca foi um corpo puxando o outro à distância. O eletromagnetismo nunca foi uma influência mágica atravessando o vazio. O que sempre existiu foi um campo contínuo que conecta regiões do espaço. O erro da ação à distância nasce da recusa em aceitar o entre como algo real. Quando o campo é ignorado, resta apenas imaginar forças invisíveis saltando de um ponto a outro. Isso gera estranhamento, mistério artificial e confusão. Mas quando o campo é reconhecido, o problema desaparece. Não há ação à distância. A relação contínua, o campo ocupa todo o espaço relevante. Ele não precisa viajar, ele já está lá. Quando uma condição muda em um ponto, essa mudança reorganiza o campo ao redor. O efeito não é um salto, é uma propagação de condição dentro de um meio contínuo. Mesmo em fenômenos quânticos, onde a linguagem comum falha, a noção de ação à distância é apenas uma limitação conceitual. O que existe é correlação mediada por estruturas que não se encaixam na intuição clássica, mas ainda assim são campos. A ação à distância é, portanto, um sintoma de modelo incompleto. Ela aparece quando se tenta explicar o real sem admitir que o espaço é ativo, sem admitir que o entre é estrutural. O campo resolve esse impasse, ele elimina a necessidade de forças fantasmagóricas. Ele elimina a ideia de influência sem meio. Ele devolve coerência ao funcionamento do mundo. Nada age de longe. Tudo acontece dentro de um campo que já conecta. Reconhecer isso não complica a realidade. Simplifica, porque substitui mistério artificial por estrutura real. E isso reforça a compreensão do campo como meio inevitável de toda relação. 2,7. Campo como espaço ativo. Quando se compreende que não existe ação à distância, torna-se inevitável revisar a ideia de espaço. O espaço não é um recipiente vazio, onde as coisas simplesmente estão. O espaço é ativo. Ele participa do comportamento da matéria e da energia.
Esse espaço ativo é o campo. Não existe um espaço neutro sobre o qual os eventos acontecem. O próprio espaço já impõe condições, ele já organiza possibilidades, ele já limita trajetórias. Quando um corpo se move, ele não se desloca em um vazio passivo, ele se move dentro de um espaço estruturado por campos. O campo não ocupa o espaço, ele é o modo como o espaço funciona. Essa distinção é fundamental, porque impede que o campo seja tratado como algo colocado dentro do espaço. O campo é a atividade do espaço. É o que faz com que o espaço tenha propriedades. Sem campo, o espaço seria irrelevante, não transmitiria relações, não sustentaria continuidade, não organizaria nada. A noção de espaço ativo também explica por que mudanças locais têm efeitos não locais. Não porque algo viaja magicamente, mas porque o espaço já está conectado por um campo contínuo. Alterar uma condição em um ponto reorganiza o espaço ao redor. Essa reorganização é o campo em ação. O espaço responde. Ele não observa. Ele não decide. Ele se ajusta estruturalmente. O campo, portanto, não é um elemento adicional ao universo. Ele é a própria dinâmica do espaço. Quando se ignora isso, o espaço vira cenário. Quando se reconhece isso, o espaço vira participante. Isso muda profundamente a leitura do real. Eventos deixam de ser vistos como ocorrências isoladas em um palco neutro. Passam a ser vistos como ajustes dentro de um espaço vivo, no sentido estrutural, não biológico. O espaço não é consciente, mas ele é ativo. Ele não cria eventos por vontade, mas ele condiciona todos eles. O campo, como espaço ativo, explica por que o universo mantém coerência mesmo em escalas gigantescas. Explica por que estruturas se formam. Explica por que relações persistem. O espaço não é vazio. Ele é campo em operação contínua. E reconhecer isso é abandonar de vez a imagem de um universo feito de coisas flutuando no nada. O universo é um tecido ativo de campos. E o espaço é a expressão desse tecido. 2,8. O meio que não se vê. O campo é invisível não porque seja oculto, mas porque não se apresenta como objeto. Ele não tem bordas, não tem superfície, não pode ser isolado em uma forma. Por isso, ele escapa aos sentidos diretos. Mas isso não o torna inexistente. Torná-o estrutural. O erro humano é associar a realidade àquilo que pode ser visto ou tocado. Mas a maior parte do que organiza o mundo nunca foi visível. O ar não era visto antes de ser compreendido. As ondas eletromagnéticas não eram vistas antes de serem detectadas. O campo segue a mesma lógica. Ele não se mostra como coisa, ele se revela por efeito. O meio que não se vê é percebido quando algo se move, se organiza ou se limita. É percebido quando há resistência sem contato, quando há ordem sem comando, quando há continuidade sem ligação material. O campo não precisa ser visto para ser real. Ele precisa ser reconhecido como meio. Meio, no sentido mais rigoroso, aquilo que permite que algo aconteça sem se confundir com o que acontece. O campo não é o evento. É o que torna o evento possível. Essa invisibilidade estrutural gera desconforto, porque tira da mente humana a sensação de controle visual. Mas o real nunca dependeu disso. O que sustenta o mundo sempre operou fora do alcance direto dos olhos. O campo apenas torna isso explícito. Quando se tenta visualizar o campo como coisa, ele se perde. Quando se aceita que ele é meio, ele se torna claro. O meio não se destaca, ele sustenta, ele envolve, ele conecta. O campo não chama atenção para si, ele age silenciosamente. Essa é sua natureza. E é por isso que tantas explicações falham. Elas procuram o campo onde ele não pode estar, procuram como objeto que só existe como condição. O meio que não se vê não precisa ser revelado, ele precisa ser reconhecido. E esse reconhecimento não vem da visão, mas da leitura dos efeitos. Tudo que se move, se organiza ou se relaciona está denunciando a presença do campo, mesmo quando ninguém o percebe.
O invisível não é exceção no real, é regra, e o campo é a expressão mais clara disso. 2,9. A realidade entre eventos. A mente humana tende a focar nos eventos, no que acontece, no que começa, no que termina. Mas essa atenção constante aos acontecimentos cria uma distorção. Ela faz parecer que a realidade é composta apenas de pontos isolados no tempo, como se tudo existisse apenas quando algo acontece. Essa leitura é falsa. A maior parte do real existe entre os eventos, e é exatamente aí que o campo opera. Entre um acontecimento e outro, não há vazio. Há continuidade estrutural, há condições sendo mantidas, há tensões sendo acumuladas ou dissipadas. O campo não entra em cena apenas quando algo visível ocorre. Ele está ativo o tempo todo, sustentando o intervalo. O intervalo não é pausa do real, é o real em estado não manifesto. Quando um evento acontece, ele não inaugura a realidade. Ele apenas a torna visível por um instante. Logo depois, o campo continua operando, preparando o próximo desdobramento. A realidade entre eventos é onde as causas estruturais se formam. É ali que padrões se estabilizam. É ali que limites são atingidos. É ali que rupturas se tornam inevitáveis. Quem observa apenas eventos vê o mundo como sequência de surpresas. Quem observa o campo percebe continuidade, percebe preparação, percebe maturação. Nada acontece de repente para quem lê o que está entre. O campo é essa camada silenciosa, onde o real se organiza sem espetáculo. Ela não chama atenção, ela não se anuncia, mas ela sustenta tudo. A história humana é um exemplo claro disso. Guerras parecem começar em datas específicas. Colapsos parecem explodir em momentos pontuais. Mas o campo social, político e econômico já vinha se organizando muito antes. O evento é apenas o ponto de ruptura visível. A realidade entre eventos é mais determinante do que o evento em si, porque é ali que o possível é moldado. O campo não se apressa. Ele trabalha por acumulação, por coerência, por saturação. Ignorar essa camada é viver reagindo. Reconhecê-la é começar a compreender. O real não pulsa apenas nos acontecimentos. Ele pulsa no intervalo. E esse intervalo é o campo em operação contínua. 2,1. O campo como fundamento. Depois de percorrer o campo como meio, como relação, como continuidade, como realidade entre eventos, resta uma conclusão que não pode mais ser evitada. O campo não é um complemento do real. Ele é o fundamento. Nada está por baixo do campo. Nada o sustenta. Nada o antecede dentro da realidade observável. Tudo o que existe aparece dentro dele e por causa dele. O campo não é uma camada adicional colocada sobre a matéria. Ele é aquilo que torna a matéria possível. Ele não entra depois. Ele está antes. Ele não surge quando algo acontece. Ele já estava lá quando nada ainda havia acontecido. Isso redefine completamente o ponto de partida da leitura do mundo. O fundamento não é a coisa. O fundamento é a condição. O fundamento não é o evento. O fundamento é a estrutura que permite o evento. Enquanto se tenta explicar o real a partir de objetos, sempre haverá lacunas, sempre haverá mistérios artificiais, sempre haverá perguntas sem resposta. Quando se reconhece o campo como fundamento, essas lacunas se reorganizam. Não porque tudo passa a ser simples, mas porque tudo passa a ter lugar. O campo não resolve o real, ele o sustenta. Ele não explica cada detalhe, ele estabelece o terreno onde os detalhes podem surgir. Isso vale para a física, para a biologia, para os sistemas humanos e para a história. Nada escapa ao campo, nem mesmo aquilo que parece caótico. O caos não é ausência de campo, é campo em estado de ruptura ou transição. Mesmo a desordem obedece a condições. Mesmo o colapso acontece dentro de limites. O campo como fundamento também encerra a necessidade de procurar algo além do real para explicar-lo. Não é preciso recorrer a forças externas, entidades ocultas ou princípios místicos. A estrutura já está aqui, operando, sustentando, limitando. O invisível
não está fora do mundo. Ele é o que mantém o mundo de pé. Reconhecer o campo como fundamento é abandonar a ilusão de que o real começa naquilo que aparece. É aceitar que tudo que se manifesta é expressão de algo mais profundo e contínuo. E esse algo não é abstrato, não é simbólico, não é subjetivo, é estrutural. A partir deste ponto, o campo deixa de ser apenas um conceito físico. Ele se torna a chave para compreender como a forma surge, como os padrões se repetem e como a informação se organiza. Mas isso só é possível porque o fundamento foi estabelecido. O campo não é acessório, ele é a base invisível sobre a qual tudo repousa. Parte 3. O campo como organizador da forma. A forma não decide, ela obedece. 3,1. Forma como consequência. A forma nunca é ponto de partida. Ela é sempre resultado. Tudo que assume contorno, limite ou estrutura visível já está respondendo a algo que veio antes. Esse antes não é temporal apenas, é estrutural. A forma emerge como consequência direta das condições impostas pelo campo. Nada escolhe sua própria forma de maneira livre. A forma é o modo como a matéria responde às restrições e possibilidades do meio em que está inserida. Quando um cristal cresce, ele não decide sua geometria. Ele obedece à organização do campo que regula a disposição de seus átomos. Quando uma célula se divide, ela não inventa sua estrutura. Ela segue padrões já inscritos no campo biológico e físico que a sustenta. Mesmo em sistemas aparentemente caóticos, a forma que surge não é arbitrária. Ela é a expressão possível dentro de um conjunto de condições. O erro humano está em atribuir intenção à forma, como se a forma fosse um agente, mas a forma não age. Ela responde, ela se acomoda, ela se estabiliza onde o campo permite. Isso explica por que certas formas se repetem em contextos diferentes. Não porque alguém as copiou, mas porque o campo favorece aquelas soluções. A forma eficiente é a forma permitida. A forma estável é a forma coerente com o campo. Quando as condições mudam, a forma muda. Não por vontade própria, mas por necessidade estrutural. A forma é sempre tardia. Ela aparece quando o campo já está configurado. Por isso, observar a forma sem compreender o campo leva a erros de interpretação. A forma parece causa, quando na verdade é efeito. A forma parece origem, quando na verdade é resposta. O campo organiza. A forma manifesta. Essa relação não é simbólica, é física, é observável, é repetível. Tudo o que existe em forma visível é testemunho silencioso de um campo que já estava operando antes. A forma não decide, ela obedece. E compreender isso é o primeiro passo para entender como o invisível organiza o visível, sem jamais se tornar objeto. 3,2. Organização sem contato. A organização da forma não exige contato direto entre as partes. Esse fato, embora já demonstrado pela física em diversos níveis, ainda desafia a intuição humana. A mente tende a imaginar que, para algo se organizar, peças precisam se tocar, empurrar ou encaixar. Mas o campo demonstra o contrário. A organização pode ocorrer à distância, desde que exista um meio estruturante comum. Átomos se organizam em padrões estáveis sem se conhecerem. Cristais crescem mantendo simetria sem que exista um plano consciente guiando o processo. Células se alinham em tecidos obedecendo a gradientes invisíveis. Em todos esses casos, a organização não nasce do contato local, mas da resposta a um campo compartilhado. O campo impõe direções, impõe limites, impõe coerência. As partes apenas se acomodam dentro dessas condições. Isso elimina a necessidade de imaginar um agente organizador externo. Não há mão invisível, não há comando central, há campo. A organização sem contato também explica por que
estruturas complexas podem surgir de forma espontânea. Espontânea não no sentido de aleatória, mas no sentido de não dirigida por intenção. O campo já contém as regras. Quando as condições são favoráveis, a forma emerge. O contato pode ocorrer depois, mas ele não é o princípio organizador. Ele é consequência da organização já estabelecida. Essa compreensão muda a leitura da causalidade. A causa não está no empurrão, está na condição. O campo age antes que qualquer contato seja necessário. Ele organiza o espaço de possibilidades. As partes apenas ocupam os lugares disponíveis. Quando se ignora isso, surge a ilusão de que a forma cria a ordem. Na realidade, a ordem cria a forma. A organização sem contato é uma das evidências mais claras de que o invisível não é acessório. Ele é determinante. O campo não precisa tocar para organizar. Ele precisa apenas existir. E isso reforça a ideia central desta parte. A forma não decide. Ela obedece a uma organização que não depende de contato direto. 3,3. Padrão antes da estrutura. Antes que qualquer estrutura física se consolide, já existe um padrão que a antecede. A estrutura é a cristalização visível de um padrão invisível. Nada se organiza primeiro como matéria para depois adquirir regularidade. A regularidade vem antes. O padrão define como a estrutura poderá surgir. Um padrão não é uma forma, ele é uma regra de repetição. Ele estabelece relações possíveis entre partes antes que essas partes estejam fixadas. Quando a matéria encontra um padrão estável no campo, a estrutura emerge como consequência. É por isso que estruturas semelhantes aparecem em contextos diferentes. Não porque a matéria imite a si mesma, mas porque responde aos mesmos padrões. O padrão não depende da escala. Ele pode operar no microscópico e no macroscópico. Ele pode reger átomos, células, organismos ou sistemas inteiros. A estrutura muda de tamanho. O padrão permanece. Esse é um ponto decisivo. A estrutura é sempre local. O padrão é transversal. Ele atravessa contextos, materiais e situações. Quando se observa apenas a estrutura, perde-se a causa. Quando se reconhece o padrão, a lógica aparece. O campo é o portador desses padrões. Ele não carrega formas prontas. Ele carrega regras de organização. A matéria apenas executa. Isso explica por que certas estruturas são inevitáveis quando determinadas condições estão presentes. Não há escolha, há coerência. O padrão antecede a estrutura porque ele define o que é possível estruturar. Sem padrão, a matéria seria incapaz de se organizar de modo estável. Haveria apenas flutuação, haveria apenas ruído. A estabilidade estrutural é sempre sinal de um padrão ativo. Quando um padrão se rompe, a estrutura colapsa, não porque a matéria falhou, mas porque a regra deixou de sustentar a forma. Compreender isso desloca novamente o foco. O essencial não está na estrutura que se vê, está no padrão que a precede. E esse padrão não nasce da matéria, ele nasce do campo. A forma aparece por último, o padrão vem antes, e é ele que decide silenciosamente o destino de toda a estrutura. 3,4 Cristais e geometrias. Os cristais são uma das demonstrações mais claras de que a forma obedece a uma organização invisível. Nenhum cristal escolhe sua geometria. Ela emerge como consequência direta das condições do campo em que seus átomos estão inseridos. Átomos se dispõem em padrões regulares porque existem regras estruturais que definem como eles podem se organizar. Essas regras não estão nos átomos isoladamente. Estão no campo que governa suas interações. A geometria cristalina não é decorativa. Ela é funcional. Ela representa o estado de menor energia permitido pelas condições do campo. O cristal cresce, repetindo a mesma forma, porque o padrão que o sustenta permanece estável. Não há improviso. Não há variação livre. Há obediência estrutural.
Mesmo quando o cristal é interrompido, quebrado ou deformado, a geometria interna continua a mesma. O padrão não se perde com a forma externa. Isso revela algo fundamental. A geometria não é uma invenção humana projetada sobre a natureza. Ela é uma linguagem do campo. As formas geométricas aparecem porque são soluções coerentes dentro de determinadas condições. Hexágonos, cubos, tetraedros não surgem por estética. Surgem porque o campo favorece essas disposições. A matéria apenas ocupa os lugares possíveis. Cristais também demonstram que a organização não depende de vida, não depende de consciência, não depende de informação genética. Ela ocorre em sistemas puramente físicos. Isso desmonta a ideia de que ordem exige intenção. A ordem pode emergir de campos estáveis, sem qualquer agente organizador. A geometria cristalina é a assinatura visível de um padrão invisível. Ela mostra que o campo não apenas organiza, mas imprime regularidade, e essa regularidade é rigorosa, não admite exceções arbitrárias. Quando as condições mudam, a geometria muda. Quando o campo se altera, o padrão se reorganiza, mas enquanto o campo permanece, a forma se repete com precisão. Cristais e geometria são, portanto, provas silenciosas. Provas de que a forma não cria a ordem, ela revela. O campo escreve, a matéria desenha, e a geometria é o traço visível dessa escrita invisível. 3,5. Campo e crescimento. O crescimento nunca é um processo livre. Nada cresce em qualquer direção, de qualquer maneira, sem limites. Crescer é responder a um conjunto de condições previamente estabelecidas. Essas condições são definidas pelo campo. Quando algo cresce, ele não está apenas aumentando de tamanho, ele está se organizando progressivamente dentro de um padrão permitido. O campo orienta esse processo desde o início. Em sistemas físicos, o crescimento segue gradientes de energia, pressão e estabilidade. Em sistemas biológicos, segue campos químicos, elétricos e estruturais. Em todos os casos, o princípio é o mesmo. O crescimento não inventa caminhos, ele percorre caminhos já abertos pelo campo. Isso explica por que organismos crescem de forma previsível. Por que tecidos se organizam com simetria? Por que estruturas complexas mantêm proporção? O crescimento não é caótico, ele é dirigido por restrições invisíveis. Mesmo quando há variação, essa variação ocorre dentro de limites. O campo define até onde algo pode crescer, define quando o crescimento se estabiliza, define quando a expansão se torna insustentável. Quando um sistema ultrapassa as condições que o campo suporta, o crescimento se transforma em colapso. Isso vale para cristais, organismos, ecossistemas e civilizações. O campo não favorece crescimento infinito. Ele favorece crescimento coerente. Crescer demais é tão problemático quanto crescer de menos. O equilíbrio não é imposto por moral, é imposto por estrutura. O campo regula crescimento não por intenção, mas por saturação. Quando os limites são atingidos, a forma precisa se reorganizar ou desaparecer. Essa leitura elimina a ideia de crescimento como virtude absoluta. Crescer não é por si só positivo, é apenas um estado transitório dentro de um campo. O crescimento saudável é aquele que respeita as condições estruturais. O crescimento que ignora o campo se torna instável. O campo, portanto, não apenas permite o crescimento, ele o molda, ele o orienta, ele o limita, e a forma que cresce está sempre obedecendo a essas regras, mesmo quando parece livre. Nada cresce fora do campo, tudo cresce dentro dele. E compreender isso é entender que até a expansão é uma forma de obediência estrutural. 3,6. Direção sem vontade. A direção não exige vontade para existir. Esse é um dos pontos mais difíceis de aceitar para a mente humana, acostumada a associar direção à intenção, mas no real,
A direção emerge de condições, não de escolhas. O campo estabelece vetores sem desejar nada. Ele cria inclinações, gradientes e preferências estruturais que orientam o movimento da forma. Nada quer ir para onde vai. Vai porque aquele é o caminho permitido. Um rio não decide seguir para o mar. Ele obedece à topografia do terreno. Uma raiz não escolhe crescer para baixo. Ela responde a campos de umidade, gravidade e nutrição. Da mesma forma, partículas, sistemas e formas seguem direções definidas por campos. A direção é efeito de assimetria estrutural. Onde há diferença de potencial, há movimento orientado. Onde há gradiente, há fluxo. O campo cria essas diferenças. A forma apenas responde. Isso desmonta a necessidade de atribuir intenção ao processo. Não há vontade guiando a organização. Há coerência estrutural. A direção sem vontade também explica por que certos caminhos são recorrentes. Por que sistemas tendem a soluções semelhantes? Por que alternativas aparentemente possíveis nunca se realizam? Não porque foram rejeitadas conscientemente, mas porque não estavam alinhadas com o campo. O campo não empurra, ele inclina, ele não ordena, ele condiciona. A forma segue a inclinação mais coerente. Essa leitura elimina a personalização do real. O mundo não está tentando chegar a lugar nenhum. Ele está apenas respondendo a condições. A direção emerge como consequência inevitável. Mesmo em sistemas complexos, onde a variação é grande, a direção geral permanece. Oscilações acontecem. Desvios ocorrem, mas o campo mantém um eixo. Esse eixo não é moral, não é finalístico. É estrutural. Compreender direção sem vontade é abandonar a ideia de propósito oculto no funcionamento básico do universo. O campo não tem metas, ele tem configurações, e essas configurações orientam tudo o que se manifesta. A forma segue, sempre seguiu, e continuará seguindo, porque a direção não nasce da vontade, nasce do campo. 3,7. O limite da forma. Toda forma carrega um limite. Esse limite não é imposto de fora, ele é consequência direta das condições do campo que a sustenta. Nenhuma forma pode se expandir indefinidamente mantendo coerência. Nenhuma estrutura pode se prolongar além do que o campo permite. O limite não é falha, é função. Ele define até onde a forma pode existir sem perder estabilidade. Quando uma forma atinge seu limite, duas possibilidades surgem. Ou ela se reorganiza dentro de novas condições, ou ela colapsa. O campo não negocia com a forma. Ele não se adapta à vontade da estrutura. É a forma que precisa se ajustar ao campo. Esse princípio é observável em todos os níveis. Cristais param de crescer quando a saturação é atingida. Organismos envelhecem quando seus sistemas chegam ao limite de regeneração. Ecossistemas entram em colapso quando ultrapassam a capacidade de suporte. Nada disso é punição, é coerência estrutural. A forma existe enquanto consegue se manter dentro dos limites do campo. Quando tenta ultrapassá-los, perde sustentação. O erro humano está em interpretar o limite como obstáculo externo, mas o limite é interno à própria forma. Ele está inscrito na relação entre estrutura e campo. Ignorar o limite não o elimina, apenas acelera a ruptura. A forma que respeita seus limites permanece estável. A forma que os ignora se torna frágil. O campo não impede a forma de crescer por capricho. Ele impõe limites porque a coerência exige. Sem limite não há forma, há dispersão. Há ruído, há perda de identidade estrutural. O limite, portanto, não é o fim da forma. É o que a define, é o que a torna reconhecível, é o que a mantém existente. Compreender o limite da forma é compreender que toda manifestação é temporária, não porque o campo seja instável, mas porque a forma é. O campo permanece. As formas passam e passam exatamente quando
alcançam os limites que a sustentavam. Isso não é tragédia, é funcionamento do real. 3,8. Repetição e estabilidade. A repetição não é redundância, ela é sinal de estabilidade. Quando uma forma se repete, isso indica que o campo que a sustenta permanece coerente. Nada se repete por acaso no real. A repetição é sempre consequência de condições que continuam válidas. Um padrão que se mantém é um padrão que encontrou equilíbrio dentro do campo. Por isso, certas formas aparecem inúmeras vezes. Por isso, determinadas estruturas retornam em contextos diferentes. Não porque o real seja pobre em criatividade, mas porque a estabilidade exige repetição. O campo favorece o que funciona, favorece o que se sustenta, favorece o que não entra em conflito com suas próprias condições. A forma que se repete é a forma que encontrou um ponto de mínimo esforço estrutural. Ela não exige reajustes constantes. Ela não gera tensões excessivas. Ela permanece. A estabilidade não é rigidez. Ela é coerência contínua. Uma forma estável pode variar em detalhes, mas preserva o padrão essencial. Essa variação controlada é o que permite adaptação sem colapso. O campo tolera variações enquanto elas não rompem o padrão. Quando a variação ultrapassa esse limite, a estabilidade se perde. A repetição também revela algo importante. O campo não busca novidade, ele busca coerência. A novidade só é aceita quando pode ser integrada sem romper a estrutura. Por isso, mudanças bruscas tendem a falhar. Por isso, sistemas estáveis resistem a alterações radicais. Não por conservadorismo, mas por exigência estrutural. A repetição é o mecanismo pelo qual o campo preserva a ordem ao longo do tempo. Ela garante continuidade, ela garante previsibilidade, ela garante identidade. Sem repetição, o real seria irreconhecível. Cada instante seria estranho ao anterior. Nada poderia ser aprendido, nada poderia ser transmitido. A estabilidade nasce dessa repetição silenciosa. Ela não chama atenção, ela sustenta. Quando a repetição se quebra, algo mudou no campo. A instabilidade não surge do nada, ela é sempre precedida por alterações nas condições. A forma apenas revela essa mudança quando já não consegue se repetir. Repetição e estabilidade, portanto, não são limitações do real. São a base que permite que o real exista de forma contínua. E essa base não está na forma em si, está no campo que a sustenta. 3,9. Matéria como resposta. A matéria não é iniciativa, ela é resposta. Tudo que se manifesta como matéria está reagindo a condições que já estavam presentes no campo. A matéria não propõe, ela se acomoda, ela não cria as regras do jogo, ela joga dentro delas. Quando a matéria assume uma forma específica, isso não acontece por escolha intrínseca. Acontece porque aquela forma é a resposta possível às restrições e possibilidades impostas pelo campo. A matéria ocupa o espaço que lhe é permitido. Ela se organiza onde há estabilidade. Ela colapsa onde a coerência se perde. Nada na matéria é autônomo no sentido absoluto. Mesmo quando parece ativa, ela está respondendo a gradientes, pressões, campos e limites. O movimento da matéria é sempre reativo. Ela se desloca porque há diferença de potencial. Ela se organiza porque há padrão. Ela se estabiliza porque há repetição coerente. Quando essas condições desaparecem, a matéria perde forma. Ela se dispersa. Ela se transforma. Isso revela algo fundamental. A matéria não é o fundamento do real. Ela é uma manifestação tardia. Ela aparece quando o campo permite. Ela desaparece quando o campo deixa de sustentar aquela configuração. A matéria, portanto, não explica o mundo, ela o expressa. Tentar explicar o campo a partir da matéria é inverter a lógica, é olhar o efeito e ignorar a causa.
A matéria sempre carrega a assinatura do campo que a gerou, suas propriedades, seus limites, sua estabilidade, revelam as condições estruturais que a sustentam. Ler a matéria corretamente é ler o campo, por meio de seus efeitos. A matéria é linguagem, não no sentido simbólico, mas no sentido estrutural. Ela comunica quais condições estão presentes. Ela denuncia tensões. Ela revela coerências. Quando a matéria começa a se comportar de forma instável, não é a matéria que falhou, é o campo que mudou. A matéria apenas respondeu. Essa compreensão desloca novamente o foco. O essencial não está no que a matéria faz, está no porquê ela pode fazer. E esse porquê nunca está na matéria em si. Está no campo. A matéria, como resposta, encerra uma ilusão antiga. A ilusão de que o mundo é feito de coisas que agem por si mesmas. O mundo é feito de estruturas invisíveis que organizam respostas visíveis. E a matéria é a mais evidente dessas respostas. 3,1. A forma não é livre. A ideia de liberdade absoluta da forma é uma projeção humana. Ela nasce do desejo de autonomia, não da observação do real. Na realidade física, nenhuma forma é livre no sentido pleno. Toda forma existe dentro de limites rigorosos impostos pelo campo. A forma não escolhe onde surge, não escolhe como se organiza, não escolhe quanto tempo permanece. Ela emerge quando as condições permitem e desaparece quando deixam de permitir. Isso não significa determinismo rígido, significa condicionamento estrutural. A forma pode variar, pode oscilar, pode adaptar-se, mas sempre dentro de um espaço de possibilidades previamente definido. Esse espaço não é criado pela forma, é dado pelo campo. Quando se fala em liberdade da forma, geralmente se confunde variação com autonomia. A variação é real, a autonomia não. A forma pode assumir diferentes configurações, mas todas elas obedecem às mesmas regras fundamentais. Nenhuma forma pode violar o campo que a sustenta. Quando tenta, ela se desfaz. Essa não liberdade não é opressão, é coerência. Sem limites, a forma não se manteria. Sem restrição, não haveria identidade. A liberdade total é incompatível com a existência estável. O campo garante que a forma seja possível exatamente porque a limita. A forma é livre apenas no interior das condições que a tornam viável. Fora disso, ela não existe. Essa compreensão desmonta narrativas românticas sobre criação espontânea e liberdade irrestrita. O real não funciona por permissividade infinita. Ele funciona por coerência. A forma que respeita o campo persiste. A forma que o ignora colapsa. Não há julgamento nisso. Há estrutura. Reconhecer que a forma não é livre é abandonar a ilusão de controle absoluto sobre o real. É aceitar que tudo o que existe está inserido em algo maior que o condiciona, e isso não empobrece a realidade. Ao contrário, dá a ela profundidade, continuidade e sentido estrutural. A forma não é livre, ela é possível, e essa possibilidade é concedida, sustentada e retirada pelo campo. Parte 4. O campo como padrão. O que se repete não é acaso. 4,1. Padrão como linguagem do real. O real não fala por palavras, ele fala por repetição. Aquilo que se repete está comunicando algo, não no sentido simbólico ou intencional, mas no sentido estrutural. O padrão é a linguagem do real. Quando algo acontece uma vez, pode ser acidente. Quando acontece muitas vezes em contextos diferentes, já não é acaso, é padrão. E todo padrão aponta para um campo que o sustenta. O padrão não é uma forma específica, ele é uma regra de recorrência. Ele define como algo tende a acontecer quando certas condições estão presentes. O real não precisa explicar seus padrões, ele os repete. E é nessa repetição que a estrutura se torna legível. A mente humana aprende por padrões
porque o universo funciona por padrões. Não há outra forma de estabilidade possível. Sem padrão, tudo seria ruído. Sem repetição, nada poderia ser reconhecido. O padrão é o mínimo necessário para que algo exista de forma contínua. Quando observamos ciclos naturais, estruturas geométricas recorrentes, comportamentos repetidos da matéria ou da energia, estamos diante da linguagem do campo. O campo não escreve frases, ele estabelece regularidades. Essas regularidades são a sua forma de expressão. O erro comum é tratar padrões como coincidências curiosas ou como meras estatísticas sem significado. Mas um padrão persistente sempre revela uma condição estrutural. Ele indica que, dadas certas circunstâncias, o resultado tende a ser o mesmo. Isso não elimina variação, mas mostra que a variação ocorre dentro de um eixo estável. O padrão é esse eixo. Ler o real, portanto, não é interpretar símbolos. É reconhecer padrões, é perceber o que se repete apesar das mudanças superficiais. É identificar o que permanece quando as formas variam. O campo se manifesta exatamente assim. Ele não se mostra diretamente, ele se denuncia pela repetição coerente. Onde há padrão, há campo. Onde o padrão se rompe, algo mudou nas condições. O padrão como linguagem do real não exige crença, exige atenção, exige observação contínua, exige disposição para abandonar explicações confortáveis baseadas em acaso absoluto. O acaso existe, mas ele opera dentro de padrões, nunca fora deles. O que se repete está dizendo algo, não porque quer, mas porque a estrutura do real funciona assim. O padrão é a fala silenciosa do campo, e aprender a ouvi-la é o primeiro passo para compreender porque nada do que se repete é, de fato, acaso. 4,2. Regularidade sem planejamento. A regularidade não exige planejamento. Ela não depende de intenção, projeto ou consciência antecipatória. No real, a regularidade emerge quando as condições permanecem estáveis. Onde o campo é coerente, o comportamento tende a se repetir, não porque alguém planejou, mas porque a estrutura favorece aquele resultado. A mente humana associa regularidade a controle. Imagina que para algo se repetir, alguém precisou organizar. Mas a natureza demonstra o oposto o tempo todo. Ciclos astronômicos, padrões climáticos, formações geológicas e processos físicos mantêm regularidade sem qualquer plano consciente. A regularidade nasce da persistência das condições. Enquanto o campo não muda, o resultado se mantém. Quando o campo se altera, a regularidade se rompe. Isso mostra que o planejamento não é causa da ordem. É, no máximo, uma tentativa humana de imitá-la. A ordem verdadeira não é projetada. Ela emerge. A regularidade sem planejamento também desmonta a ideia de que o real precisa de direção intencional para ser estável. Estabilidade não é propósito. É coerência estrutural. Quando forças, limites e relações permanecem constantes, o comportamento se repete, não por decisão, por necessidade. Essa necessidade não é moral, não é finalística, é física. O campo não planeja o que vai acontecer. Ele apenas mantém certas condições ativas. O que acontece dentro delas segue um padrão previsível. A regularidade, portanto, é um efeito colateral da estabilidade do campo. Ela não é um objetivo, ela é uma consequência. Quando se observa regularidade, não se deve procurar um plano oculto, deve-se procurar as condições que não mudaram. Essa inversão é essencial para ler o real com rigor. A regularidade não aponta para a intenção, aponta para a estrutura. E essa estrutura é o campo operando de forma contínua. Enquanto ele permanece, o padrão se repete. Quando ele muda, a repetição cessa, simples, sem mistério, sem planejamento. 4,3. Campo e simetria. A simetria não é um enfeite do real, ela é um sinal de coerência estrutural. Quando algo apresenta simetria, isso indica que o campo que o sustenta distribui condições de forma equilibrada. A simetria surge
quando não há preferência direcional arbitrária. Quando as regras são as mesmas em mais de uma direção, a forma reflete essa igualdade, não porque busca beleza, mas porque obedece à estrutura. O campo não cria simetria por intenção estética, ele cria simetria quando as condições são uniformes. A forma apenas espelha essa uniformidade. Por isso, simetrias aparecem em cristais, em organismos, em sistemas físicos e em leis fundamentais. Onde o campo é homogêneo, a forma tende a ser simétrica. Quando o campo apresenta assimetrias, a forma responde com assimetria. A simetria, portanto, não é universal, ela é condicional. Ela existe enquanto as condições se mantêm equilibradas. Quando esse equilíbrio se rompe, a simetria se quebra. Isso não é falha, é resposta. A simetria também revela algo importante sobre estabilidade. Formas simétricas tendem a ser mais estáveis porque distribuem tensões de maneira uniforme. O campo favorece essas soluções porque exigem menos reajuste contínuo. A simetria é economia estrutural. Ela reduz conflito interno, ela preserva a coerência. Mas essa economia não é uma escolha consciente, é consequência direta das condições do campo. Quando se observa a simetria, não se deve procurar intenção, deve-se procurar equilíbrio de condições. A simetria é um diagnóstico, não um propósito. Ela indica que o campo está operando de forma regular e homogênea naquele contexto. Isso também explica por que a quebra de simetria é tão relevante. Quando uma simetria se rompe, algo mudou no campo. Novas direções surgiram, novas preferências estruturais foram introduzidas. A forma apenas acompanhou essa mudança. Campo e simetria estão, portanto, profundamente ligados. A simetria não nasce da forma, nasce do campo. A forma apenas a manifesta, enquanto as condições permitem. E quando deixam de permitir, a simetria desaparece sem resistência, porque a forma não decide, ela obedece. 4,4. Ritmo e ciclo. O ritmo não é um adorno do real. Ele é uma consequência direta da repetição de condições ao longo do tempo. Quando um conjunto de condições retorna, o comportamento retorna junto. Isso é um ciclo. O campo não produz eventos isolados. Ele produz sequências coerentes. O ritmo surge quando o campo mantém uma alternância estável entre estados. Dia e noite não são decisões do planeta, são respostas a uma configuração orbital. Estações não são escolhas da natureza, são efeitos de inclinação, movimento e posição mantidos de forma contínua. O ciclo é a memória operacional do campo. Ele registra o que retorna porque as condições retornam. Nada cicla por acaso. Quando algo entra em ritmo, isso indica que o campo encontrou um padrão de repetição sustentável. O ritmo é estabilidade em movimento. Ele permite variação sem ruptura, permite mudança sem perda de identidade. É por isso que sistemas vivos dependem de ritmos, batimentos, respiração, sono, crescimento, regeneração. Nada disso é arbitrário. Tudo responde a campos que regulam tempo, intensidade e intervalo. Quando o ritmo se quebra, o sistema entra em estresse. Quando o ciclo se perde, a coerência se dissolve. Isso não acontece porque algo errou. Acontece porque o campo mudou ou porque o sistema deixou de se alinhar a ele. O campo não impõe ciclos por capricho. Ele os mantém enquanto são coerentes. Quando deixam de ser, o ritmo se desfaz. O ciclo não é repetição mecânica. Ele é ajuste contínuo dentro de limites estáveis. Cada retorno nunca é idêntico ao anterior, mas é suficientemente semelhante para manter reconhecimento e continuidade. O campo usa o ritmo como ferramenta de organização temporal. Ele distribui eventos no tempo da mesma forma que distribui formas no espaço. Ritmo e ciclo são, portanto, expressões temporais do campo como padrão. Eles mostram que o tempo também é organizado, não é apenas sucessão de instantes. É estrutura. E essa estrutura não nasce da vontade. Nasce da repetição coerente de condições. O real pulsa porque o campo pulsa, não por intenção, mas por organização.
4,5. Ordem emergente. A ordem nem sempre é planejada. Muitas vezes, ela emerge. Isso significa que a ordem aparece como resultado coletivo de interações simples, desde que o campo esteja configurado de forma coerente. Não há comando central. Não há projeto detalhado. Há condições. Quando essas condições estão presentes, a ordem surge como consequência inevitável. A ordem emergente não contradiz o campo. Ela é uma de suas expressões mais claras. O campo não precisa impor uma forma específica para que a organização apareça. Ele precisa apenas estabelecer limites, relações e possibilidades. Dentro desses limites, as partes se ajustam. E do ajuste coletivo nasce a ordem. Formigas constroem estruturas complexas sem um arquiteto. Cardumes se movem como um corpo único, sem liderança central. Padrões atmosféricos se organizam sem intenção. Em todos esses casos, a ordem não foi decidida. Ela emergiu. Isso só é possível porque o campo fornece um quadro estável de interação. Sem campo, a emergência seria impossível. Haveria apenas ruído desconectado. A ordem emergente também desmonta a ideia de que a ordem precisa ser imposta de cima para baixo. Ela pode surgir de baixo para cima, desde que as condições sejam adequadas. O campo não dita o detalhe, ele garante a coerência geral. Os detalhes se resolvem localmente. Essa forma de ordem é mais resiliente, porque não depende de um ponto único de controle. Ela se adapta, ela se reorganiza, ela persiste enquanto o campo sustenta as condições básicas. Quando essas condições mudam, a ordem emergente se transforma ou desaparece. Não por falha, mas por coerência estrutural. A emergência mostra que a ordem não é exceção no universo. Ela é um estado natural quando o campo permite. O caos não é o padrão, é a transição entre ordens. A ordem emergente revela, portanto, algo essencial. O campo não precisa desenhar o mundo, ele precisa apenas torná-lo possível. E o que surge dentro dessas possibilidades tende surpreendentemente à organização. Não por vontade, mas porque a estrutura favorece. 4,6. O erro do acaso absoluto. O acaso absoluto é uma ideia confortável. Ele oferece uma explicação simples para o que não se quer investigar. Quando algo não é compreendido, chama-se de acaso. Mas no real, o acaso nunca opera sozinho. Ele sempre atua dentro de limites. Esses limites são definidos pelo campo. O erro do acaso absoluto nasce da confusão entre imprevisibilidade local e ausência de estrutura. Algo pode ser imprevisível sem ser desestruturado. Pode variar sem ser caótico. O campo permite variação, mas não permite qualquer coisa. Mesmo nos sistemas mais complexos, o que acontece está restrito a um conjunto de possibilidades. Esse conjunto não é infinito, é delimitado. Quando se afirma que algo ocorreu por puro acaso, geralmente se está ignorando as condições que tornaram aquele resultado possível. O acaso explica o resultado específico, não explica o espaço de possibilidades. Esse espaço é sempre estruturado. O campo não elimina o acaso, ele o enquadra. Ele define onde o acaso pode atuar e onde não pode. Por isso, certos eventos nunca acontecem, por mais que o acaso seja invocado. Eles não são compatíveis com o campo. Outros acontecem repetidamente, mesmo sendo tratados como coincidência, porque o campo favorece aquelas ocorrências. O acaso absoluto implicaria que tudo poderia acontecer a qualquer momento. Isso não corresponde à realidade observável. O mundo não se comporta assim. Há regularidade, há repetição, há limites claros. O acaso absoluto não explica a estabilidade do real, não explica a persistência de padrões, não explica a emergência de ordem. Ele apenas mascara a estrutura subjacente. Reconhecer o erro do acaso absoluto não significa negar a aleatoriedade, significa colocar lá no lugar correto. O acaso atua dentro do campo, nunca fora dele. Ele preenche lacunas, não cria o terreno. O campo estabelece o que é possível. O acaso escolhe
Dentro disso, o que acontece? Sem campo, o acaso seria irrelevante. Com campo, ele se torna um mecanismo secundário. Essa compreensão é essencial para ler o real com maturidade. Nem tudo é determinado, mas nada é absolutamente aleatório. Entre o determinismo rígido e o caos total, existe estrutura, e essa estrutura é o campo. 4,7. Padrão como restrição. O padrão não é apenas aquilo que se repete, ele é aquilo que limita. Toda repetição implica exclusão de alternativas. Quando um padrão está ativo, certas possibilidades deixam de existir. Isso não é perda, é definição. O padrão funciona como uma restrição estrutural imposta pelo campo. Ele delimita o que pode acontecer e o que não pode. Sem restrição, não há forma. Sem restrição, não há estabilidade. Sem restrição, tudo se dissolve em ruído. O erro comum é imaginar restrição como algo negativo, mas no real, a restrição é condição de existência. Um padrão ativo impede infinitas variações para permitir algumas poucas coerentes. É isso que torna o mundo reconhecível. É isso que permite continuidade. Quando um padrão se estabelece, ele cria um corredor de possibilidades. Dentro desse corredor, a variação é permitida. Fora dele, a forma não se sustenta. O campo não impõe restrições por controle. Ele o faz por coerência. A restrição não é uma força externa que oprime a forma. Ela é a própria definição do espaço onde a forma pode existir. Padrões fortes produzem formas estáveis. Padrões fracos produzem instabilidade. Quando a restrição se dissolve, a forma perde identidade. Tudo se torna transitório demais para persistir. Isso explica por que sistemas altamente estruturados resistem à mudança. Não por rigidez ideológica, mas porque a mudança ameaça a coerência do padrão que o sustenta. Também explica por que certos padrões precisam se romper para que novas formas surjam. A restrição que antes sustentava passa a impedir a adaptação. O campo, então, se reorganiza. Novas restrições aparecem. Novos padrões emergem. A restrição não é permanente. Ela é contextual. Ela dura enquanto sustenta a coerência. Quando deixa de sustentar, precisa ser substituída. O padrão como restrição mostra que o real não é um espaço de liberdade infinita. É um espaço de possibilidades delimitadas. E é exatamente essa delimitação que torna a existência possível. Sem padrão, não há mundo. Há apenas potencial difuso. O padrão restringe para permitir. E essa é uma das funções mais fundamentais do campo. 4,8. O que pode e o que não pode surgir. Nem tudo pode surgir em qualquer contexto. Essa afirmação simples contraria uma intuição moderna profundamente difundida, a de que tudo é possível se houver tempo suficiente ou acaso suficiente. O real não funciona assim. O campo define, de forma silenciosa e rigorosa, o que pode e o que não pode emergir. Antes de qualquer surgimento, já existe uma triagem estrutural. Algumas possibilidades estão abertas, outras estão fechadas. Não por proibição moral, mas por incompatibilidade com as condições presentes. Uma forma não surge porque é imaginável, ela surge porque é compatível com o campo. Ideias, estruturas, organismos, sistemas e eventos obedecem à mesma lógica. Aquilo que não encontra sustentação estrutural simplesmente não aparece. E se aparece de forma transitória, não se mantém. O campo não seleciona por intenção, ele seleciona por coerência. O que pode surgir é aquilo que consegue se encaixar nas restrições ativas. O que não pode surgir é aquilo que exigiria condições inexistentes. Essa distinção explica por que certos avanços só ocorrem em momentos específicos da história. Por que certas formas de organização aparecem repetidamente? Porque outras jamais se concretizam, apesar de parecerem possíveis em teoria. O campo não responde a desejo, ele responde à configuração. Quando as condições não estão maduras, nada acontece.
Quando estão, o surgimento parece inevitável. Essa inevitabilidade não é destino, é estrutura. O campo não cria o novo do nada. Ele permite o novo quando o antigo já não sustenta mais a coerência. O que pode surgir é sempre consequência do que já está saturado. O que não pode surgir é aquilo que não encontra espaço estrutural. Essa leitura elimina o romantismo da criação absoluta. Nada surge livremente. Tudo surge condicionado. A criatividade do real é vasta, mas não infinita. Ela opera dentro de margens bem definidas. O campo é o guardião dessas margens. Ele não impede por censura. Ele impede por impossibilidade estrutural. Compreender isso é abandonar a fantasia de que o mundo é um terreno aberto a qualquer coisa. Ele é um campo fértil, sim, mas fértil apenas para o que pode crescer dentro de suas condições. O possível e o impossível não são categorias abstratas. São estados definidos pelo campo, e é ele que decide silenciosamente o que pode e o que não pode surgir. 4,9 Estabilidade e colapso. A estabilidade não é um estado permanente. Ela é um equilíbrio temporário entre forças, limites e restrições mantidas pelo campo. Enquanto esse equilíbrio se sustenta, a forma permanece. Quando ele se rompe, o colapso ocorre. O colapso não é um acidente inesperado. Ele é a consequência lógica de uma perda de coerência estrutural. Nada colapsa sem aviso no campo. Antes do colapso visível, há sinais invisíveis. Há saturação, a tensão acumulada, a perda de margem de adaptação. A estabilidade existe enquanto o padrão consegue absorver variações sem se romper. Quando essa capacidade se esgota, a estrutura deixa de se sustentar. O campo não pune a forma, ele apenas deixa de sustentá-la. O colapso, portanto, não é destruição gratuita. É liberação de uma forma que já não era compatível com as condições presentes. A forma não cai porque falhou moralmente. Ela cai porque ultrapassou os limites do campo. Essa dinâmica é universal. Estrelas colapsam quando esgotam o equilíbrio interno. Ecossistemas colapsam quando a pressão excede a capacidade de regeneração. Sistemas sociais colapsam quando as tensões superam a coerência estrutural. Nada disso acontece por surpresa. O campo sempre anuncia o colapso antes que ele se torne visível, mas esses sinais são ignorados quando se olha apenas para a superfície. A estabilidade não é garantida pelo desejo de permanência. Ela é garantida pela compatibilidade contínua com o campo. Quando essa compatibilidade se perde, o colapso não é escolha, é consequência. O colapso também não é o fim do campo. É o fim de uma forma específica. O campo permanece e se reorganiza. Novos padrões surgem. Novas estruturas se tornam possíveis. O colapso é transição, não aniquilação. Ele marca o momento em que o antigo deixa de ser viável e o novo começa a se tornar visível. Compreender estabilidade e colapso dessa forma elimina o drama excessivo. Não se trata de tragédia cósmica. Trata-se de funcionamento estrutural. O real se mantém estável enquanto pode e colapsa quando precisa, sempre dentro do campo, sempre obedecendo às suas leis invisíveis. 4,1 O campo define possibilidades. Nada no real acontece em um espaço de possibilidades ilimitadas. O que pode acontecer já está, de alguma forma, definido antes de acontecer. Essa definição não é detalhada, não especifica eventos, ela delimita o campo do possível e quem faz isso é o campo. O campo não determina resultados específicos, ele define o conjunto de resultados viáveis. Dentro desse conjunto, variações ocorrem, fora dele, nada se sustenta. As possibilidades não nascem da imaginação, nascem da compatibilidade estrutural. Algo é possível quando encontra condições que o sustentem. Algo é impossível quando exige condições que não existem. Essa distinção é objetiva, ainda que invisível. O campo
não negocia com hipóteses, ele responde a configurações reais. Por isso, muitas possibilidades pensadas jamais se realizam, não porque foram impedidas, mas porque nunca foram possíveis de fato. O campo define possibilidades ao estabelecer limites. Esses limites não são muros visíveis, são fronteiras estruturais. Elas delimitam o espaço onde a forma pode emergir, crescer e se manter. Quando essas fronteiras se deslocam, novas possibilidades surgem. Quando se contraem, possibilidades desaparecem. Nada disso acontece por decisão. Acontece por reorganização do campo. Essa compreensão muda a relação com o futuro. O futuro não é um território aberto a qualquer coisa. Ele é um espaço de possibilidades condicionado pelo presente estrutural. O que virá depende do que já está configurado. O campo carrega o futuro em estado latente, não como destino fixo, mas como conjunto de caminhos possíveis. Ler o campo é perceber quais possibilidades estão abertas e quais já se fecharam. É reconhecer o que pode emergir e o que não encontrará sustentação. Essa leitura não é adivinhação, é discernimento estrutural. O campo define possibilidades porque ele define condições, e condições precedem acontecimentos. Tudo que surge é resposta a esse offering silencioso do real. Nada escapa a isso, nem a matéria, nem os sistemas, nem a história. O campo não diz o que vai acontecer, ele diz o que pode acontecer. E isso é mais do que suficiente para compreender por que o mundo não é aleatório nem totalmente determinado. Ele é estruturado, e essa estrutura invisível chama-se campo. Parte 5. O campo como informação. Informação não é mensagem. 5,1. Informação como estado. Informação não é algo que viaja de um ponto a outro como um recado. Ela não precisa de emissor consciente. Ela não carrega intenção. No nível fundamental, informação é estado. Um estado descreve como um sistema está configurado em um determinado momento. Essa configuração não é neutra. Ela contém restrições, possibilidades e direções implícitas. O campo carrega informação exatamente assim. Não como mensagem enviada, mas como condição presente. Quando um sistema muda de estado, a informação muda junto. Nada precisou ser comunicado, nada precisou ser interpretado. A informação já estava ali, inscrita na configuração do campo. Esse entendimento é decisivo para evitar confusões. A mente humana tende a imaginar informação como linguagem, como código, como algo que significa outra coisa. Mas no real físico, informação não significa, ela estrutura. Um campo magnético contém informação porque seu estado define como partículas irão se comportar. Um campo quântico contém informação porque sua configuração define probabilidades possíveis. Não há mensagem sendo transmitida, há estado sendo mantido. A informação como estado também explica por que ela pode existir sem observador. Não é preciso que alguém leia a informação para que ela opere. O campo não espera a interpretação. Ele apenas sustenta uma configuração. Os sistemas inseridos nele respondem automaticamente. A informação não instrui, ela condiciona. Quando se confunde informação com mensagem, surge a ideia de que o campo envia sinais, que ele fala, que ele se comunica. Isso é erro conceitual. O campo não comunica, ele configura. A informação não está indo a lugar nenhum, ela está presente, ela é a própria condição do sistema naquele momento. Essa leitura também desmonta a noção de informação como algo abstrato ou simbólico. Informação é física, ela está ligada ao estado real de um sistema. Mudar a informação é mudar o estado, e mudar o estado é mudar o comportamento possível. O campo como informação não é um banco de dados cósmico, é um conjunto dinâmico de estados que se atualizam continuamente. Cada estado carrega consigo um conjunto específico de possibilidades.
Nada além disso é necessário. A informação não precisa ser entendida. Ela precisa ser compatível. Os sistemas não leem a informação. Eles respondem a ela. Essa resposta é automática, estrutural, inevitável. Compreender informação como estado é essencial para avançar, porque só assim o campo pode ser entendido como algo real, operacional e não simbólico. A informação não é mensagem, ela é condição presente e é exatamente por isso que ela organiza o real com tanta eficácia. 5,2 Campo e organização informacional. A informação não se organiza sozinha. Ela não flutua de forma aleatória, esperando ser interpretada. Ela é organizada pelo campo. O campo não apenas carrega informação como estado, ele organiza como esses estados se relacionam, se mantêm e se transformam. A organização informacional não é um acréscimo posterior ao real. Ela é parte do funcionamento básico da realidade. Um sistema só se mantém estável porque a informação que o descreve está organizada de forma coerente. Quando essa organização se perde, o sistema entra em ruído. O campo atua exatamente nesse nível. Ele define quais estados informacionais são compatíveis entre si, define quais combinações podem coexistir, define quais transições são possíveis e quais são proibidas. Essa organização não é feita por cálculo consciente, é feita por estrutura. O campo cria um espaço informacional onde certos estados se reforçam e outros se anulam. Isso explica por que sistemas complexos não se comportam como soma de informações isoladas. A informação só faz sentido dentro de um contexto organizador. Esse contexto é o campo. Sem ele, a informação seria apenas uma coleção de estados desconexos. Não haveria continuidade, não haveria memória, não haveria identidade. A organização informacional também explica por que pequenas mudanças podem gerar grandes efeitos. Quando um estado informacional altera a coerência do conjunto, o campo inteiro se reorganiza, não porque algo foi comunicado, mas porque a configuração deixou de ser compatível. O campo não transmite informação, ele mantém coerência informacional. Quando essa coerência se rompe, o sistema precisa se reorganizar ou colapsar. A organização informacional é, portanto, o que permite que o real seja legível, não para a mente humana, mas para si mesmo. O universo não precisa se entender, ele precisa se manter coerente. E essa coerência é informacional. O campo é o que sustenta essa coerência ao longo do tempo e do espaço. Ele impede que estados incompatíveis coexistam indefinidamente. Ele favorece configurações estáveis. Ele elimina ruído estrutural. Isso não é controle, é funcionamento. A informação organizada não é mais inteligente, ela é mais estável. E estabilidade é o critério fundamental do real. O campo organiza a informação porque, sem essa organização, nada poderia persistir, nada poderia se repetir, nada poderia evoluir. Campo e organização informacional são inseparáveis. Um define o espaço, o outro define o conteúdo possível, e juntos eles explicam por que o real não é uma confusão de dados, mas um sistema coerente de estados em constante ajuste. 5,3 Informação sem emissor. A informação não precisa de um emissor para existir. Essa afirmação rompe com um hábito mental profundamente enraizado. A mente humana associa informação à comunicação. Onde há informação, imagina-se alguém enviando algo para alguém. Mas no real físico, essa lógica não se sustenta. A maior parte da informação que organiza o mundo não foi emitida por ninguém. Ela simplesmente está. Um campo gravitacional não envia informação para a matéria. Ele se apresenta como condição. A matéria responde. Um campo eletromagnético não transmite uma mensagem. Ele estabelece um estado. As partículas se organizam dentro dele. Não há emissor. Não há intenção. Há configuração. Há
informação existe como propriedade do estado do sistema. Ela não precisa ser criada ativamente. Ela emerge da própria organização do campo. Quando o campo assume uma determinada configuração, essa configuração já é informação. Não porque significa algo, mas porque condiciona comportamentos possíveis. A noção de emissor só faz sentido em sistemas simbólicos humanos. Mesmo aí, ela é derivada. Antes de qualquer comunicação, existe um estado físico que a torna possível. Sem esse estado, nenhuma mensagem poderia ser enviada. Confundir informação com comunicação leva a erros graves. Leva à ideia de que o campo fala, que ele envia sinais, que ele responde. Nada disso é necessário. O campo não comunica, ele sustenta. A informação sem emissor também explica por que o real funciona independentemente de observadores. A informação não precisa ser recebida para operar. Ela não espera interpretação. Ela age como condição estrutural. Sistemas respondem automaticamente à informação do campo porque fazem parte dele, não porque a compreenderam. Essa resposta não é leitura consciente, é acoplamento estrutural. Quando se altera o estado do campo, altera-se a informação disponível. E os sistemas mudam de comportamento sem que nada tenha sido comunicado. Isso mostra que a informação não viaja. Ela se reorganiza localmente dentro de um meio contínuo. O campo é esse meio. Ele não envia, ele mantém. A informação sem emissor também desmonta a ideia de origem personalizada do real. Não há uma fonte central emitindo instruções. Há uma estrutura distribuída sustentando estados. Essa estrutura é suficiente. Tudo o que existe responde a ela. Nada mais é necessário. Compreender isso é retirar definitivamente o campo do território da linguagem simbólica. A informação que ele carrega não é mensagem, não é sinal, não é recado, é estado. E esse estado organiza o real com precisão absoluta, sem jamais precisar ser enviado por alguém. 5,4 Sistemas que se ajustam. Sistemas não se mantêm estáveis por rigidez, eles se mantêm estáveis por ajuste contínuo. Esse ajuste não é consciente, não é deliberado, é estrutural. O campo fornece o quadro dentro do qual os sistemas podem se ajustar. Ele define margens, define tolerâncias, define limites de variação. Dentro dessas margens, os sistemas respondem às mudanças, preservando coerência. Quando um sistema sofre uma perturbação, ele não precisa de instruções externas para reagir. Ele responde porque o campo reorganiza as condições. O ajuste acontece como consequência da busca por estabilidade, não por intenção, mas por necessidade estrutural. Esse princípio vale para sistemas físicos, biológicos e sociais. Em todos os casos, o ajuste ocorre porque a informação do campo mudou. O sistema percebe essa mudança não como mensagem, mas como alteração de estado. Ele responde automaticamente. Sistemas que não conseguem se ajustar entram em colapso. Não porque falharam moralmente, mas porque perderam compatibilidade com o campo. O ajuste, portanto, é o mecanismo pelo qual a continuidade é preservada. Ele permite que o sistema permaneça reconhecível, mesmo quando as condições variam. Sem ajuste, qualquer mudança seria fatal. O campo não dita como o ajuste deve ocorrer. Ele apenas define o espaço de possibilidades. O sistema explora esse espaço até encontrar uma nova configuração estável. Esse processo não é perfeito. Ele envolve tentativa, erro e variação, mas tudo isso ocorre dentro de limites estruturais. A informação que orienta o ajuste não vem de fora. Ela já está presente no campo. O sistema não precisa entender. Ele precisa responder. Quando se confunde ajuste com inteligência, surge a ideia de propósito oculto. Mas o ajuste não exige propósito, exige compatibilidade. Sistemas ajustáveis persistem. Sistemas rígidos quebram. Essa é uma regra simples do real. O campo favorece o que consegue se reorganizar sem romper a coerência. Por isso, a estabilidade verdadeira não é imobilidade,
é capacidade de ajuste contínuo. E essa capacidade nasce da relação entre sistema e campo, não de vontade, não de planejamento, mas de estrutura informacional compartilhada. 5,5 Campo e direção. A direção não surge do sistema isolado, ela emerge da configuração do campo em que o sistema está inserido. Quando um sistema se ajusta, ele não escolhe aleatoriamente entre infinitas opções. Ele se orienta segundo inclinações estruturais já presentes. Essas inclinações são definidas pelo campo. O campo cria vetores sem intenção. Ele estabelece gradientes informacionais que tornam certos ajustes mais prováveis do que outros. A direção, portanto, não é comando, é consequência. Quando um estado se torna menos estável, o campo passa a favorecer transições específicas. O sistema segue essas transições porque são as únicas que preservam coerência. Não há objetivo final. Há alinhamento estrutural. Campo e direção estão ligados porque o campo define o relevo do possível. Alguns caminhos são suaves, outros são íngremes, alguns são inviáveis. A direção seguida é aquela que exige menor ruptura com a configuração vigente. Isso explica por que sistemas tendem a evoluir em certas direções e não em outras. Não porque desejam chegar a algum lugar, mas porque o campo torna alguns caminhos sustentáveis e outros não. A direção também não é fixa. Quando o campo muda, a direção muda junto. O que antes era favorecido pode se tornar inviável. O que antes era impossível pode se abrir. Nada disso acontece por decisão interna do sistema. Acontece porque o espaço informacional se reorganizou. A direção é, portanto, leitura automática do campo. O sistema não lê conscientemente. Ele responde. Essa resposta orientada é o que chamamos de direção. Compreender isso elimina a ideia de progresso como linha reta. O real não avança por metas. Ele se desloca por compatibilidade. Campo e direção revelam que o movimento do mundo não é guiado por vontade, mas por estrutura. E essa estrutura informa, silenciosamente, para onde é possível ir. 5,6 Informação como limite. A informação não expande indefinidamente as possibilidades. Ela as limita. Esse ponto é contraintuitivo, mas essencial. Quanto mais definido é um estado informacional, mais restrito é o comportamento possível de um sistema. A informação não abre o campo do possível, ela o delimita. Um sistema sem informação não é livre, ele é indeterminado. E a indeterminação absoluta não permite estabilidade. O campo organiza a informação justamente para criar limites operacionais. Esses limites não são barreiras externas, são fronteiras estruturais. A informação define o que um sistema pode ser sem deixar de ser ele mesmo. Quando um sistema assume um estado informacional específico, ele exclui inúmeros outros estados. Essa exclusão não é perda, é identidade. Sem limite informacional, não há forma reconhecível, não há continuidade, não há persistência. A informação como limite explica por que sistemas altamente organizados são menos flexíveis em certos aspectos. Eles carregam muita informação estruturada. Essa informação restringe variações bruscas. Ela protege a coerência. Ao mesmo tempo, sistemas com pouca informação estruturada parecem mais livres, mas são instáveis. Eles mudam facilmente porque não têm identidade suficiente para resistir. O campo mantém esse equilíbrio. Ele não maximiza a liberdade, ele maximiza a coerência. A informação é o instrumento dessa coerência. Ela define margens de ajuste, define até onde um sistema pode variar sem se perder. Quando essas margens são ultrapassadas, o sistema entra em colapso ou se transforma em outra coisa. Isso não é falha, é transição informacional. A informação como limite também desmonta a ideia de que mais informação sempre significa mais possibilidade. Na realidade, mais informação significa mais definição. Mais definição significa menos caminhos viáveis. Isso vale para partículas, organismos, sistemas sociais e históricos.
O campo não acumula informação para expandir o caos. Ele organiza informação para restringir o possível ao que pode se sustentar. A informação, portanto, não é liberdade, é contorno, é fronteira. É aquilo que mantém o real reconhecível no tempo. Sem informação como limite, tudo seria possível por um instante e impossível de manter logo depois. O campo usa a informação para dizer, silenciosamente, até onde algo pode ir. E esse até onde é o que torna a existência possível. 5,7. O erro da interpretação humana. O erro da interpretação humana começa quando se projeta sentido onde existe apenas estrutura. A mente humana é treinada para interpretar. Ela procura intenção, mensagem, finalidade, mas o campo não opera nesses termos. Quando o ser humano observa padrões, ajustes e direções, tende a perguntar o que isso quer dizer. Essa pergunta é inadequada. O campo não quer dizer nada. Ele funciona. Interpretar o campo como se fosse linguagem simbólica é um deslocamento indevido. É aplicar categorias psicológicas a uma estrutura física e informacional. O campo não envia sinais para serem compreendidos. Ele estabelece condições para serem obedecidas. Quando se tenta interpretar o campo, surgem narrativas, surgem leituras subjetivas, surgem explicações personalizadas. Tudo isso afasta da realidade estrutural. O campo não responde a crenças, não se adapta a expectativas, não confirma interpretações. Ele mantém coerência independentemente do que se pensa sobre ele. O erro da interpretação humana também nasce da confusão entre leitura e interpretação. Ler o campo não é atribuir significado, é reconhecer restrições, tensões e direções. É perceber o que está se tornando inviável e o que está se abrindo como possibilidade. Isso exige observação, não simbolismo. Exige atenção ao comportamento do real, não projeção de sentido. Quando se interpreta demais, perde-se a leitura. O campo vira espelho da mente e deixa de ser estrutura objetiva. Esse erro é comum porque interpretar dá sensação de controle, dá a ilusão de compreensão profunda. Mas o campo não se deixa dominar por narrativas. Ele se impõe por efeitos. O real não pede interpretação, pede alinhamento. Quando se ignora isso, o campo é transformado em discurso, em crença, em sistema simbólico, e tudo isso enfraquece o rigor. O campo não precisa ser entendido para operar. Ele precisa ser respeitado como estrutura. A interpretação humana é útil em contextos simbólicos, mas aqui ela é um obstáculo, porque desloca o foco do que o campo faz para o que se pensa sobre ele. Compreender o erro da interpretação humana é aceitar um limite cognitivo. Nem tudo existe para ser interpretado. Algumas coisas existem para serem reconhecidas como são. O campo é uma delas. Ele não fala, ele não explica, ele organiza. E isso é suficiente. 5,8. Campo como estrutura informativa. Depois de afastar a ideia de mensagem, emissor e interpretação simbólica, torna-se possível definir o campo com maior precisão. O campo é uma estrutura informativa. Isso significa que ele não carrega dados isolados, mas organiza estados possíveis de forma coerente. A informação no campo não está armazenada como conteúdo. Ela está distribuída como relação. Cada ponto do campo não contém uma instrução. Ele participa de uma configuração global que define comportamentos. A estrutura informativa do campo não funciona como um arquivo. Funciona como um arranjo ativo de possibilidades e restrições. Quando algo muda em um ponto, não é uma mensagem que se espalha, é a estrutura que se reorganiza. Essa reorganização altera o conjunto de estados possíveis em toda a região afetada. O campo, portanto, não informa dizendo, ele informa condicionando. A informação está no modo como o sistema pode responder, não no que ele sabe. Essa distinção é essencial. A estrutura informativa não precisa ser decodificada.
ela é incorporada automaticamente pelos sistemas que existem dentro dela. Um sistema não consulta o campo. Ele é moldado por ele. A informação não entra no sistema. O sistema já está imerso nela. Isso explica por que o campo pode organizar realidades extremamente complexas sem qualquer centro de controle. A estrutura informativa distribui coerência sem precisar concentrar comando. Cada parte responde localmente, mas dentro de uma lógica global. Essa lógica não é explícita, ela é estrutural. O campo como estrutura informativa também explica por que a realidade é consistente, por que leis se mantêm, por que padrões retornam, por que o possível não se expande indefinidamente. A informação estruturada mantém o real dentro de margens reconhecíveis. Sem essa estrutura, tudo seria instável demais para persistir. O campo não guarda informação como memória passiva. Ele sustenta informação como condição ativa. Cada estado presente já carrega implicações para os próximos estados possíveis. O futuro não está escrito, mas está delimitado, e essa delimitação é informacional. Compreender o campo como estrutura informativa é abandonar definitivamente a ideia de que informação é algo que circula. Ela não circula, ela estrutura, ela define o espaço onde a circulação pode ocorrer. O campo não transmite sentido, ele mantém coerência, e essa coerência informativa é o que torna o real inteligível, mesmo sem jamais se explicar. 5,9. Ordem que se mantém. A ordem que persiste não é resultado de vigilância constante. Ela não precisa ser corrigida a cada instante. Ela se mantém porque o campo continua coerente. A manutenção da ordem não depende de esforço ativo, depende da estabilidade das condições informacionais. Quando um sistema permanece organizado ao longo do tempo, isso indica que o campo que o sustenta não foi rompido. A ordem não está sendo recriada, ela está sendo preservada. Essa preservação não é rígida, ela tolera variações, mas essas variações acontecem dentro de margens bem definidas. O campo mantém a ordem ao impedir que estados incompatíveis se acumulem. Ele não corrige erros, ele elimina incoerências estruturais. Quando uma incoerência surge, o sistema se ajusta ou colapsa. A ordem se mantém porque o campo favorece configurações estáveis, não por preferência, mas por necessidade estrutural. Estados instáveis exigem reorganização constante. Estados estáveis se mantêm com mínimo esforço. O real tende ao que se sustenta. Essa tendência não é moral, é funcional. A ordem que se mantém também explica por que mudanças profundas são raras, não porque sejam impossíveis, mas porque exigem alteração significativa do campo. Enquanto o campo permanece, a ordem persiste. Quando o campo muda, a ordem muda junto. Não há apego, não há resistência consciente. Há apenas coerência ou perda dela. A ordem não é imposta de fora. Ela emerge e se mantém porque o campo continua oferecendo as mesmas condições. Quando essas condições deixam de existir, a ordem não pode ser preservada. Ela se transforma. A manutenção da ordem, portanto, não é um ato, é um estado informacional estável que se prolonga no tempo. O campo é o guardião silencioso dessa estabilidade. Ele não vigia, ele sustenta, e enquanto sustenta, a ordem permanece. Não por controle, mas por coerência contínua. 5,1. Informação é coerência. A informação não é quantidade, não é acúmulo de dados, não é complexidade crescente. No nível fundamental, informação é coerência. Um sistema é informacionalmente rico quando suas partes se relacionam de forma estável e compatível. Quando essa compatibilidade se perde, a informação se dissolve, não porque os dados desapareceram, mas porque deixaram de formar um conjunto coerente. O campo organiza a informação exatamente nesse sentido. Ele não maximiza variedade, ele maximiza coerência. A informação que importa não é a que se multiplica indefinidamente, é a que se mantém integrada. Coerência
significa que os estados de um sistema não se contradizem, que as transições entre estados são possíveis, que o conjunto não entra em conflito consigo mesmo. Quando isso acontece, o sistema persiste. Quando não acontece, ele se desfaz. A informação como coerência também explica por que ruído não é informação útil. Ruído é excesso de estados incompatíveis. É falta de alinhamento estrutural. O campo atua reduzindo o ruído, não por censura, mas por inviabilidade. Estados incoerentes não se sustentam. Eles desaparecem ou são reorganizados. A coerência não é imobilidade, é compatibilidade dinâmica. Um sistema coerente pode mudar, desde que preserve relações fundamentais. Quando essas relações se rompem, a informação se perde, mesmo que os componentes ainda estejam presentes. A informação não está nas partes, está nas relações, e essas relações são mantidas pelo campo. Por isso, informação não precisa ser interpretada para existir, ela precisa ser coerente. A coerência é o critério básico do real. O campo não pergunta o que algo significa. Ele verifica se aquilo se sustenta. Se sustenta, permanece. Se não sustenta, se desfaz. Essa é a lógica silenciosa da informação no real. Informação é coerência. E coerência é o que permite que algo exista no tempo. Sem ela, tudo se fragmenta. Com ela, o mundo permanece reconhecível. O campo é a estrutura que mantém essa coerência ativa. E é por isso que ele organiza o real com precisão, sem jamais precisar comunicar nada a ninguém. Parte 6. O campo como memória. Nada se perde no campo. 6,1. Registro sem arquivo. Memória, no campo, não funciona como armazenamento em um lugar específico. Não há gavetas, não há arquivos, não há registros guardados esperando consulta. Ainda assim, nada se perde. O campo registra sem arquivar. Isso significa que tudo o que acontece deixa uma marca estrutural nas condições que permanecem. Essa marca não é um dado guardado, é uma alteração de estado. Quando um evento ocorre, ele reorganiza o campo. Essa reorganização modifica as possibilidades futuras. Mesmo depois que o evento termina, a condição não retorna exatamente ao que era antes. Algo foi incorporado, algo foi ajustado. Essa é a memória do campo. Ela não guarda imagens do passado, ela carrega consequências. O passado não permanece como conteúdo, permanece como tensão, inclinação, limite ou possibilidade alterada. O campo não lembra, ele continua. E ao continuar, incorpora o que aconteceu. Isso explica por que certos padrões retornam, por que certas situações reaparecem, por que sistemas carregam consequências de eventos antigos mesmo quando não há vestígios visíveis. Nada disso exige um arquivo oculto, exige apenas continuidade estrutural. O campo não precisa reter informações como um banco de dados. Ele mantém as condições que foram moldadas pelos eventos. Essas condições influenciam tudo o que vem depois. A memória do campo não é narrativa, é causal. Ela não conta histórias. Ela define o terreno onde novas histórias podem acontecer. Esse tipo de memória é inevitável. Não pode ser apagada voluntariamente. Não pode ser ignorada sem efeito. Mesmo quando se tenta recomeçar, o campo já foi modificado. O recomeço acontece sobre uma base alterada. Isso vale para sistemas físicos, biológicos e históricos. Nada retorna ao ponto zero, porque o campo nunca volta ao estado anterior. Ele apenas se reorganiza. Registro sem arquivo significa exatamente isso. O passado não está guardado, ele está incorporado. Cada evento deixa uma assinatura estrutural e essa assinatura continua operando silenciosamente no presente. O campo não esquece porque não separa passado e presente. Tudo o que foi vivido se torna condição do que pode ser vivido. Essa
é a memória mais profunda do real e ela não depende de lembrança, depende de continuidade. 6,2. Campo e persistência. A persistência não é resistência cega ao tempo, ela é continuidade estrutural. Algo persiste quando o campo continua oferecendo condições compatíveis com sua existência. Nada persiste por vontade própria. Nada permanece apenas porque deseja continuar. A permanência é sempre concedida pelo campo. Quando um sistema atravessa o tempo sem se desfazer, isso indica que a organização que o sustenta ainda é coerente com as condições presentes. A persistência não está na forma isolada. Está na relação entre a forma e o campo. É por isso que algumas estruturas atravessam eras enquanto outras desaparecem rapidamente. Não por mérito, não por força interna, mas por compatibilidade estrutural prolongada. O campo sustenta aquilo que consegue se manter ajustado. Quando esse ajuste deixa de ser possível, a persistência se encerra. Mesmo os sistemas aparentemente estáticos estão em ajuste contínuo. A persistência não é imobilidade, é adaptação silenciosa dentro de limites estáveis. O campo permite pequenas variações para preservar a coerência geral. Quando essas variações já não são suficientes, a persistência se rompe. Nada persiste isoladamente. Tudo persiste em relação. Essa relação não é consciente, é estrutural. O campo não escolhe o que permanece. Ele apenas mantém condições. O que consegue existir dentro delas continua. O que não consegue se transforma ou desaparece. A persistência também revela a memória do campo em ação. Aquilo que persiste carrega marcas do que já aconteceu. Essas marcas não são lembranças, são ajustes incorporados. Persistir é continuar existindo sobre uma base que já foi alterada pelo passado. Nada persiste intacto, tudo persiste modificado. O campo não conserva formas por nostalgia, ele conserva a coerência. Quando a coerência pode ser mantida, a persistência ocorre. Quando não pode, a mudança se impõe. Campo e persistência mostram que o tempo não destrói tudo indiscriminadamente. Ele apenas testa compatibilidades. O que persiste é o que consegue continuar respondendo ao campo. E isso não é privilégio. É funcionamento do real. 6,3. Memória sem consciência. A memória do campo não depende de consciência. Ela não exige percepção, intenção ou lembrança. Ela existe independentemente de qualquer mente que a reconheça. Esse ponto é essencial para evitar uma nova confusão conceitual. Memória, aqui, não é recordação, não é experiência subjetiva, não é narrativa interna, é persistência de condição. Quando algo acontece, o campo se reorganiza. Essa reorganização permanece ativa, mesmo que ninguém a perceba. Nada precisa ser lembrado para continuar operando. A memória do campo não sabe o que ocorreu. Ela apenas incorpora o que ocorreu. Essa incorporação se manifesta como alteração de limites, tensões e possibilidades. O passado não é revivido. Ele é integrado. Isso desmonta a ideia de que memória exige um sujeito que recorda. No real físico, a maior parte da memória nunca foi consciente. Trajetórias orbitais carregam memória de interações passadas. Materiais carregam memória de tensões sofridas. Sistemas carregam marcas de perturbações antigas. Nada disso envolve consciência. Envolve estrutura. A memória sem consciência também explica por que certos efeitos persistem mesmo quando a causa original desapareceu. O campo já foi alterado e essa alteração continua influenciando o presente. Não porque alguém se lembra, mas porque a condição mudou. O campo não esquece porque não separa o tempo em compartimentos mentais. Ele opera por continuidade. Cada estado atual já contém um resultado acumulado de estados anteriores. Essa memória não pode ser apagada por decisão. Ela só pode ser transformada por novas reorganizações. O esquecimento no campo não existe como apagamento, existe apenas como sobreposição. Novas condições substituem antigas.
mas nunca retornam ao ponto inicial. Essa compreensão é fundamental para ler processos históricos, biológicos e físicos. Nada começa do zero. Nada se reinicia sem carregar consequências. A memória do campo está sempre ativa, mesmo quando invisível. Ela não precisa ser consciente para ser eficaz. Ela não precisa ser interpretada para operar. Ela simplesmente continua. E ao continuar, molda tudo o que ainda pode acontecer. Essa é a memória mais profunda do real. Não a que lembra, mas a que sustenta. 6,4. O passado como tensão. O passado não permanece no campo como imagem, lembrança ou registro narrativo. Ele permanece como tensão. Tudo o que aconteceu alterou o equilíbrio das condições. Essas alterações não desaparecem quando o evento termina. Elas se acumulam como inclinações estruturais que continuam operando no presente. O passado não empurra o presente por memória consciente. Ele pressiona por configuração. Cada evento deixa resíduos de ajuste. Esses resíduos não são dados armazenados. São tensões não totalmente resolvidas. O campo carrega essas tensões como parte de sua estrutura atual. Quando algo não se resolve completamente, ele não some. Ele permanece como potencial de repetição, como tendência, como fragilidade ou rigidez acumulada. É por isso que certos padrões retornam, não porque o passado quer voltar, mas porque a tensão que ele criou ainda está ativa. Enquanto a tensão permanece, o campo continua favorecendo desdobramentos semelhantes. O passado, então, não é algo que ficou para trás. Ele é algo que ainda atua. Atua silenciosamente, sem se mostrar como causa direta. Essa atuação não é fatalismo, é coerência estrutural. A tensão acumulada delimita o que é fácil e o que é difícil de acontecer. Algumas mudanças exigem menos esforço porque seguem a tensão existente. Outras exigem ruptura profunda porque vão contra ela. O campo não distingue passado e presente como categorias separadas. Ele distingue estados mais ou menos tensionados. O que chamamos de passado é apenas um conjunto de tensões herdadas. Essas tensões moldam o presente até serem redistribuídas, dissipadas ou transformadas. Nada se resolve apenas pelo passar do tempo. O tempo não apaga a tensão, apenas a redistribui. Quando uma tensão encontra uma via de liberação, um evento ocorre. Quando não encontra, ela se mantém latente. O passado, como tensão, explica por que mudanças profundas são difíceis. Não porque falte vontade, mas porque a estrutura carrega um histórico acumulado. Esse histórico não é lembrado, é sentido estruturalmente. O campo carrega o passado como pressão invisível. E essa pressão continua definindo o que pode e o que não pode acontecer, até que novas reorganizações ocorram. Nada no campo é neutro em relação ao que já aconteceu. Tudo está, de alguma forma, carregando o peso estrutural do que foi vivido. O passado não governa o presente, mas o condiciona. E essa condição se manifesta como tensão contínua no campo. 6,5. Campo e repetição histórica. A repetição histórica não é um capricho do tempo. Ela não ocorre porque a humanidade não aprende. Ela ocorre porque o campo carrega condições que tendem a se reorganizar de forma semelhante. A história não se repete por memória consciente. Ela se repete por persistência estrutural. Quando determinadas tensões permanecem ativas no campo, os eventos que aliviam ou expressam essas tensões tendem a retornar, não como cópias idênticas, mas como variações do mesmo padrão. Guerras, colapsos, expansões, autoritarismos, períodos de estabilidade e ruptura não surgem do nada. Eles emergem quando o campo histórico atinge configurações semelhantes às de outros momentos. As formas mudam, os nomes mudam, as tecnologias mudam, mas a estrutura que sustenta o evento permanece comparável. É por isso que certas fases históricas parecem ecoar outras, não porque alguém esteja imitando o passado, mas porque as condições
que tornaram aqueles eventos possíveis voltaram a se alinhar. O campo não guarda datas, ele guarda tensões, limites e assimetrias. Quando essas assimetrias se acumulam novamente, a história encontra caminhos parecidos para se reorganizar. A repetição histórica não é destino inevitável, mas enquanto o campo não se transforma, as possibilidades permanecem restritas. O novo só surge quando a estrutura muda. Enquanto ela permanece, o passado continua oferecendo soluções conhecidas. O erro comum é atribuir a repetição histórica a falhas morais ou cognitivas, como se bastasse aprender a lição para evitar o retorno. Mas o aprendizado individual não altera automaticamente o campo coletivo. A repetição não cessa por consciência isolada. Ela cessa quando as condições estruturais se reorganizam. O campo histórico é mais lento do que a mente humana. Ele acumula tensões ao longo de décadas ou séculos. Quando essas tensões atingem certos limiares, os eventos se tornam quase inevitáveis, não por fatalismo, mas por coerência estrutural. A história não repete eventos, ela repete condições. E enquanto essas condições persistirem, os desdobramentos tendem a retornar. Compreender isso muda a leitura do passado. A história deixa de ser uma sequência de erros humanos e passa a ser um registro de estados do campo. Cada época é uma configuração específica. Cada colapso é uma reorganização. Cada repetição é um sinal de que algo estrutural ainda não foi resolvido. O campo não julga a história, ele a sustenta. E enquanto sustenta certas tensões, a repetição continua sendo uma possibilidade ativa. 6,6. O que não foi resolvido. Aquilo que não foi resolvido não desaparece. Ele permanece ativo no campo como tensão latente. Resolver não significa encerrar narrativamente. Significa redistribuir estruturalmente as condições que geraram a tensão. Enquanto isso não ocorre, o campo continua carregando o problema em estado potencial. O não resolvido não fica parado. Ele pressiona, ele distorce, ele limita possibilidades futuras. Não porque quer voltar, mas porque nunca deixou de estar presente. O erro comum é acreditar que o tempo resolve tudo. O tempo, por si só, não resolve nada. Ele apenas permite que tensões se acumulem, se desloquem ou se tornem menos visíveis. Mas invisível não é inexistente. O campo não esquece o que não foi resolvido. Ele incorpora, e ao incorporar, passa a organizar o real em torno dessa pendência. O que não foi resolvido reaparece de formas indiretas. Surge como repetição, como bloqueio, como fragilidade estrutural, como excesso compensatório. A forma muda, mas a tensão é a mesma. Isso vale para sistemas físicos, biológicos, sociais e históricos. Uma falha estrutural ignorada não se corrige sozinha. Ela se propaga, ela se aprofunda, ela exige cada vez mais energia para ser contida, até que a contenção se torne impossível. Nesse ponto, o campo força uma reorganização, não por punição, mas porque a coerência já não pode ser mantida. O não resolvido também explica por que certas transformações exigem ruptura. Não há caminho suave quando a tensão acumulada é grande demais. A resolução tardia costuma ser mais violenta, não por maldade do real, mas por saturação estrutural. Resolver, no contexto do campo, não é apagar o passado, é integrar a tensão de forma que ela deixe de distorcer o conjunto. Quando isso acontece, novas possibilidades se abrem. Quando não acontece, o campo continua restrito. O que não foi resolvido define o que não pode avançar. Define onde o sistema trava. Define onde a repetição insiste. Nada disso é pessoal. Nada disso é moral. É estrutural. O campo carrega o peso do que ficou pendente. E enquanto esse peso não for redistribuído, ele continuará moldando o presente. Não como lembrança, mas como limite. O não resolvido é uma das forças mais silenciosas e mais determinantes do real. E ignorar
Lô nunca o elimina, apenas o adia. 6,7. Acúmulo e saturação. Nada no campo se acumula indefinidamente sem consequência. O acúmulo é sempre acompanhado de aproximação a um limite. Quando tensões, ajustes não resolvidos ou assimetrias persistem, elas não ficam neutras. Elas se somam. Esse somatório não é aritmético, é estrutural. Cada novo elemento acumulado reduz a margem de adaptação do sistema. O campo tolera acúmulo enquanto ainda há espaço para redistribuição. Quando esse espaço se esgota, a saturação ocorre. A saturação não é um evento visível, imediato. Ela é um estado, um ponto em que o campo já não consegue absorver novas tensões sem alterar profundamente sua organização. Antes da saturação, o sistema ainda parece funcional. Depois dela, qualquer pequena perturbação produz efeitos desproporcionais. Isso acontece porque a estrutura perdeu elasticidade. O campo saturado não consegue mais amortecer variações. Tudo passa a pesar mais. Tudo passa a exigir mais energia para ser mantido. O acúmulo é silencioso. A saturação é abrupta. Essa dinâmica explica por que colapsos parecem repentinos. Não são. Eles são o resultado de longos períodos de acúmulo ignorado. O campo vinha se aproximando do limite há muito tempo. O evento visível é apenas o momento em que a saturação se torna incontornável. A saturação não escolhe onde se manifestar. Ela se expressa onde a estrutura é mais frágil, onde o ajuste já estava no limite, onde a coerência era mantida com esforço excessivo. O campo, ao saturar, força uma redistribuição. Essa redistribuição pode assumir a forma de colapso, ruptura ou reorganização profunda. Não há alternativa suave quando o acúmulo ultrapassa a capacidade estrutural. A saturação também redefine possibilidades futuras. Depois dela, certos caminhos deixam de existir. Outros se tornam inevitáveis. O campo muda de regime. Nada volta ao estado anterior. O acúmulo e a saturação mostram que o real não tolera indefinição prolongada. O que não é resolvido se acumula. O que se acumula, satura. E o que satura, exige transformação. Essa sequência não é punição. É funcionamento estrutural. O campo não suporta excesso permanente. Ele responde reorganizando. Sempre. 6,8. Campo e herança. A herança não é apenas transmissão genética, cultural ou material. Ela é, antes de tudo, transmissão de condições. O campo carrega herança porque ele preserva estados estruturais que atravessam o tempo. Nada começa em terreno neutro. Tudo nasce dentro de um campo já configurado por acontecimentos anteriores. Essa configuração herdada define limites iniciais, inclinações e fragilidades. A herança do campo não é escolhida. Ela é recebida. Um sistema não herda apenas formas ou conteúdos. Ele herda tensões, padrões ativos e restrições já estabelecidas. Esses elementos não aparecem como memória consciente. Eles se manifestam como facilidade ou dificuldade estrutural, como caminhos que se abrem com pouco esforço, ou como barreiras que resistem a qualquer tentativa de mudança. A herança do campo explica por que certos comportamentos parecem naturais em um contexto e impossíveis em outro. Não porque os indivíduos sejam diferentes, mas porque o campo herdado não é o mesmo. Cada geração, cada sistema, cada estrutura recebe um campo já modificado. Nada parte do zero. Mesmo quando se tenta romper com o passado, essa ruptura acontece sobre uma base herdada. O campo não transmite intenções, ele transmite condições. Essas condições moldam o que pode ser feito, pensado ou organizado. A herança não é destino fixo, mas é ponto de partida inevitável. Ignorar a herança do campo leva a erros de leitura, faz parecer que mudanças são simples quando não são, ou que resistências são morais quando são estruturais. A herança não se impõe por autoridade, ela se impõe por persistência. O campo mantém ativos certos padrões,
enquanto não são reorganizados. Esses padrões atravessam gerações sem precisar ser ensinados. Eles são vividos. A verdadeira transformação não acontece quando se nega a herança. Acontece quando se reorganiza o campo que a sustenta. Enquanto isso não ocorre, o passado continua presente. Não como lembrança, mas como condição herdada. Campo e herança mostram que o tempo não apaga estruturas, ele as transmite. E tudo que existe começa respondendo a um campo que não escolheu, mas que precisa enfrentar. 6,9. O retorno dos padrões. Os padrões não retornam porque desejam retornar. Eles retornam porque nunca deixaram de estar ativos no campo. Quando um padrão parece desaparecer, o que geralmente ocorre é apenas uma mudança de forma. A estrutura que o sustentava permanece latente. Enquanto essa estrutura não for reorganizada, o padrão continua disponível. O retorno dos padrões não é repetição literal, é recorrência estrutural. As circunstâncias mudam, os elementos superficiais se transformam, mas a lógica profunda reaparece. Isso acontece porque o campo conserva as condições que tornam aquele padrão possível. Enquanto essas condições persistirem, o padrão pode emergir novamente, não como cópia, mas como variação. O erro comum é acreditar que superar um evento significa eliminar o padrão que o gerou, mas eventos não carregam padrões. O campo carrega. Eliminar um efeito não transforma automaticamente a causa estrutural. Por isso, padrões retornam mesmo quando se acredita que foram superados. Eles retornam porque a tensão que os sustenta ainda está ativa. O retorno dos padrões também explica por que certas soluções parecem sempre as mesmas. Não porque falte imaginação, mas porque o campo restringe as alternativas. Quando poucas soluções são compatíveis com as condições presentes, elas tendem a reaparecer. O novo só emerge quando o campo muda. Enquanto ele permanece, o retorno é provável. Esse retorno não é punição, é sinal de que algo estrutural ainda não foi reorganizado. O campo insiste até que a atenção seja redistribuída. Enquanto isso não ocorre, o padrão permanece disponível como resposta automática. O retorno dos padrões também não é infinito. Ele acontece até que a saturação force uma transformação mais profunda. Quando o campo muda de regime, os padrões antigos perdem sustentação. Eles deixam de retornar, não porque foram vencidos, mas porque deixaram de ser possíveis. Compreender o retorno dos padrões é abandonar a ilusão de progresso linear. A história, os sistemas e os comportamentos não avançam em linha reta. Eles circulam em torno de estruturas persistentes. O campo é o centro dessa circulação. Enquanto ele não se transforma, o retorno é parte do funcionamento normal do real. O padrão retorna porque o campo ainda o permite. E enquanto permitir, ele continuará reaparecendo sob novas formas, mas com a mesma lógica estrutural. 6,1. O campo não esquece. O campo não esquece porque não separa passado, presente e futuro como compartimentos isolados. Tudo o que aconteceu permanece incorporado como condição ativa. Esquecer, no sentido humano, é apagar uma lembrança consciente. Mas o campo não opera por lembranças. Ele opera por continuidade estrutural. Nada do que ocorreu pode ser retirado do campo como se nunca tivesse existido. Cada evento alterou limites, tensões e possibilidades. Essas alterações permanecem inscritas na estrutura que sustenta o real. O campo não guarda memórias. Ele carrega consequências. Mesmo quando uma forma desaparece, o efeito de sua existência permanece. Mesmo quando um sistema colapsa, a reorganização que ele provocou continua operando. Não há retorno ao estado original. Não há limpeza completa. Há apenas transformação sobre uma base já modificada. O esquecimento humano é possível porque a mente seleciona. O campo não seleciona, ele integra. Tudo que foi vivido se torna parte do que pode ser vivido. Isso não significa aprisionamento ao passado, significa
responsabilidade estrutural. O presente sempre nasce sobre um terreno já marcado. Ignorar essas marcas não as remove, apenas impede que sejam reconhecidas. O campo não esquece porque esquecer seria perder coerência. Se o campo pudesse apagar o que ocorreu, o real se tornaria instável. Eventos deixariam de ter consequência. Nada se sustentaria. A continuidade seria impossível. O campo preserva o real, mantendo tudo o que aconteceu integrado à sua estrutura. Essa integração não é julgamento, não é punição, é funcionamento. O que foi feito continua influenciando, porque alterou o espaço do possível. O campo não lembra para cobrar. Ele lembra porque não pode deixar de lembrar. Ele não tem escolha. A memória do campo é inevitável. E é exatamente por isso que compreender o campo exige maturidade. Nada pode ser simplesmente deixado para trás. Tudo precisa ser reorganizado. O campo não esquece. Ele transforma. E tudo o que ainda pode acontecer depende da forma como o que já aconteceu foi incorporado. Essa é a base invisível da continuidade do real. Parte 7. O campo na experiência humana. O corpo lê antes da mente. 7.1. Ambientes que afetam. Antes que a mente formule qualquer pensamento, o corpo já respondeu ao ambiente. Essa resposta não é psicológica no início, é estrutural. Ambientes não são neutros. Eles carregam campos específicos que afetam diretamente o corpo humano. Luz, som, densidade de pessoas, arquitetura, temperatura, ritmo, silêncio e tensão alteram estados fisiológicos antes de qualquer interpretação consciente. O corpo não pergunta o que o ambiente significa. Ele reage ao que o ambiente impõe como condição. Um espaço pode induzir calma ou alerta, pode favorecer concentração ou dispersão, pode gerar conforto ou desconforto imediato. Nada disso exige reflexão. O corpo lê o campo do ambiente automaticamente. Essa leitura não passa pela linguagem, não passa por crença, não passa por opinião. Ela ocorre porque o corpo é um sistema físico inserido em campos. Campos eletromagnéticos, acústicos, térmicos, sociais e informacionais atravessam o corpo continuamente. O organismo responde ajustando respiração, postura, ritmo cardíaco e tensão muscular. Só depois a mente tenta explicar o que já foi sentido. O erro comum é acreditar que o ambiente afeta apenas quem é sensível. Isso não é verdade. Todos são afetados. A diferença está na capacidade de perceber conscientemente o efeito. Mesmo quem acredita não ser influenciado, continua respondendo estruturalmente. O corpo não negocia com crenças. Ele responde ao campo. Ambientes caóticos tendem a gerar tensão corporal difusa. Ambientes coerentes tendem a favorecer estabilidade fisiológica. Isso não é sugestão. É acoplamento estrutural. O corpo busca coerência, porque precisa manter funcionamento interno estável. Quando o ambiente impõe incoerência, o corpo entra em estado de compensação. Esse esforço constante cobra um preço. Cansaço, irritação, ansiedade e dispersão não surgem apenas de pensamentos. Muitas vezes surgem de ambientes estruturalmente desorganizados. O campo do ambiente antecede qualquer narrativa mental. O corpo sente antes que a mente explique. Ignorar isso leva a interpretações equivocadas da experiência humana. Faz parecer que tudo é psicológico quando muitas vezes é ambiental. O campo não precisa ser entendido para afetar. Ele apenas precisa estar presente. O corpo lê porque não tem escolha. Ele está imerso. E essa leitura contínua é a base silenciosa de toda a experiência humana. Antes da mente interpretar, o corpo já respondeu. E essa resposta é sempre uma leitura do campo. 7.2. Presença e ausência. A presença não é apenas estar fisicamente em um lugar. Ela é um estado de acoplamento entre o corpo e o campo do ambiente. Da mesma forma, a ausência não é apenas distância física. Ela é desalinhamento estrutural.
Uma pessoa pode estar presente em um espaço e ainda assim ausente, e pode estar distante fisicamente e ainda assim produzir efeito. Isso acontece porque presença e ausência não são categorias mentais, são estados de relação com o campo. Quando o corpo está presente, ele está ajustado ao ambiente. Respiração, postura, atenção e ritmo interno entram em ressonância com as condições ao redor. O campo é lido de forma contínua. Há coerência entre dentro e fora. Quando há ausência, essa coerência se rompe. O corpo está ali, mas não está acoplado. A atenção se desloca. O ritmo interno entra em conflito com o ambiente. O campo continua atuando, mas a leitura se torna fragmentada. Essa fragmentação é sentida antes de ser pensada. A mente costuma explicar a ausência como distração, mas a distração é efeito, não causa. A causa está na perda de acoplamento com o campo presente. Ambientes excessivamente ruidosos, acelerados ou incoerentes dificultam a presença. Não porque a mente seja fraca, mas porque o campo exige esforço constante de compensação. O corpo se protege, reduzindo a leitura. Isso é ausência funcional. A presença também não depende de intenção moral. Ninguém decide estar plenamente presente apenas por vontade. A presença surge quando as condições permitem alinhamento. Silêncio, ritmo adequado, coerência espacial e estabilidade relacional favorecem esse estado. O corpo entra em presença porque o campo permite. A ausência, por sua vez, não é falha de caráter. É sinal de incompatibilidade estrutural momentânea. O campo está impondo condições que o corpo não consegue integrar sem custo excessivo. Então ele se retira parcialmente. Presença e ausência são, portanto, respostas adaptativas, não virtudes, não defeitos. O erro humano está em moralizar esses estados. Exigir presença constante em ambientes estruturalmente hostis é ignorar o funcionamento do real. O corpo lê o campo e ajusta seu nível de envolvimento. Quando a leitura é coerente, há presença. Quando não é, há ausência. E nenhuma das duas acontece por acaso. São respostas diretas à qualidade do campo em que se está inserido. A experiência humana começa exatamente aí, na forma como o corpo se acopla ou se afasta das condições presentes antes de qualquer pensamento, antes de qualquer explicação, antes de qualquer julgamento. 7.3. O corpo como sensor. O corpo humano não é apenas um suporte para a mente. Ele é um sensor. Antes de qualquer elaboração consciente, o corpo capta variações do campo. Essa captação não é deliberada. Ela é contínua. O corpo percebe diferenças de ritmo, tensão, densidade e coerência sem precisar nomeá-las. Alterações sutis no ambiente produzem respostas fisiológicas imediatas. Mudanças na respiração, contrações musculares, ajustes de postura, variações no batimento cardíaco. Nada disso passa primeiro pelo pensamento. O corpo lê o campo diretamente porque faz parte dele. Ele não observa de fora. Ele está imerso. Essa leitura não é precisa no sentido analítico. Ela é sensível no sentido estrutural. O corpo não identifica causas. Ele detecta estados. Sente quando algo está coerente. Sente quando algo está instável. Sente quando há ameaça, excesso ou vazio. Essa sensibilidade não é dom especial. É função biológica. Todos os corpos humanos possuem essa capacidade. A diferença está no quanto ela é abafada, ignorada ou reinterpretada pela mente. O corpo, como sensor, não produz explicações. Ele produz sinais. Esses sinais não são mensagens simbólicas, são ajustes automáticos. Quando o campo é coerente, o corpo relaxa. Quando é incoerente, o corpo entra em alerta, não porque sabe o que está acontecendo, mas porque precisa preservar a estabilidade interna. O erro comum é desqualificar essas respostas como irracionais, mas elas são anteriores à razão.
e, muitas vezes, mais precisas. A mente pode mentir para si mesma, o corpo não. Ele responde ao que está presente, não ao que se acredita. Isso não torna o corpo infalível, mas o torna um sensor confiável de condições estruturais. Ignorar o corpo é perder uma das principais interfaces com o campo. Superinterpretá-lo é outro erro. O corpo não fornece narrativas, ele fornece estados. Cabe à mente aprender a reconhecer esses estados sem distorcer-los. O corpo como sensor é a base da intuição concreta, não mística, uma intuição que não prevê o futuro, mas percebe o presente com maior fidelidade. Antes que algo se torne pensamento, o corpo já ajustou sua posição no campo. Ele sente antes, sempre sentiu e continuará sentindo, independentemente de a mente prestar atenção ou não, porque o corpo não tem escolha, ele está no campo e por isso lê continuamente. 7.4 Silêncio como leitura. O silêncio não é ausência de informação, é redução de ruído. Quando o ruído diminui, a leitura do campo se torna possível. O corpo não precisa de estímulos constantes para perceber, ele precisa de espaço. O silêncio cria esse espaço. Não apenas o silêncio acústico, mas o silêncio de excesso de pressão e de interrupção contínua. Em ambientes silenciosos, o campo não muda. Quem muda é a capacidade de leitura. O corpo deixa de gastar energia filtrando estímulos irrelevantes e passa a registrar variações sutis. O silêncio não revela algo novo, ele remove interferências. Por isso, muitas percepções só surgem quando o barulho cessa. Não porque o campo começou a falar, mas porque o corpo voltou a ouvir. O silêncio permite que tensões se tornem perceptíveis, permite que incoerências apareçam, permite que a presença se estabilize. Sem silêncio, a leitura é fragmentada. Com silêncio, a leitura se integra. O erro comum é tratar o silêncio como vazio ou pausa improdutiva, mas, estruturalmente, o silêncio é condição de sensibilidade. Sem ele, o corpo entra em modo defensivo. Com ele, o corpo entra em modo perceptivo. O silêncio não exige isolamento absoluto, exige redução de estímulos concorrentes, exige ritmo mais lento, exige espaço para que o campo se manifeste sem ser abafado. A mente costuma resistir ao silêncio porque ele expõe estados que o ruído encobre, mas o corpo reconhece o silêncio como ambiente de ajuste. É nele que a leitura se aprofunda, é nele que a presença se consolida. O silêncio não ensina nada, ele permite perceber o que já estava ali. E isso é a leitura do campo no seu estado mais simples e mais direto, sem interpretação, sem narrativa, apenas percepção estrutural. Quando o silêncio se instala, o campo não muda. Quem muda é a capacidade de sentir, e essa mudança é suficiente para que o real se torne legível novamente. 7.5 Tensão invisível. Nem toda tensão se apresenta como dor, conflito ou crise explícita. Grande parte da tensão que afeta a experiência humana é invisível. Ela não se manifesta imediatamente em sintomas claros. Ela se instala como fundo constante. O corpo percebe essa tensão antes que a mente consiga nomear ela. Algo parece fora de lugar. O ambiente pesa. O tempo parece mais curto. A atenção se fragmenta. Nada disso é imaginário. É leitura do campo. A tensão invisível surge quando há incompatibilidade entre o ritmo interno do corpo e as condições externas. O campo impõe exigências que o sistema humano precisa compensar continuamente. Essa compensação consome energia. Quando se prolonga, gera desgaste. A tensão invisível não é necessariamente causada por eventos dramáticos. Ela pode surgir de ambientes excessivamente acelerados, de relações incoerentes, de expectativas contraditórias, de sobrecarga informacional. Tudo isso cria um campo instável que o corpo precisa administrar. O problema é que essa administração costuma ser silenciosa. O corpo sustenta a atenção enquanto pode,
A mente segue funcionando como se nada estivesse errado, mas a leitura corporal já indica desequilíbrio. A tensão invisível também explica por que certos lugares cansam sem motivo aparente, por que algumas interações esgotam mesmo sem conflito, por que o descanso não restaura quando o campo continua exigente. Não é fraqueza, é estrutura. O corpo não reage apenas ao que acontece, ele reage ao que precisa ser sustentado. Quando o campo exige sustentação contínua, sem oferecer coerência, a tensão se acumula. Essa tensão não desaparece sozinha. Ela precisa ser redistribuída. Ignora-la não a resolve, apenas a empurra para camadas mais profundas da experiência. Com o tempo, a tensão invisível se torna visível. Surge como irritação constante, como ansiedade difusa, como cansaço sem causa clara, como perda de presença. O erro comum é tratar esses efeitos como falhas individuais, mas muitas vezes eles são respostas corretas a campos desorganizados. O corpo está informando que algo não está sustentável. A tensão invisível é um sinal, não um inimigo. Ela indica que o campo exige mais do que pode ser integrado. Aprender a reconhecer essa tensão é aprender a ler o campo com mais precisão, não para dramatizar, mas para ajustar. Enquanto a tensão permanece invisível, ela governa silenciosamente a experiência. Quando se torna legível, abre espaço para a reorganização. O campo não grita, ele pressiona, e o corpo sente. Sempre sentiu, mesmo quando a mente insiste em ignorar. 7.6. Intuição sem misticismo. A intuição não é acesso a um plano oculto, não é dom sobrenatural, não é percepção privilegiada. Ela é leitura corporal do campo antes da formulação racional. Quando o corpo detecta coerências ou incoerências, a mente pode chamar isso de intuição. Mas o fenômeno não é místico, é estrutural. A intuição surge quando o corpo integra múltiplos sinais simultaneamente. Ritmo, tensão, ambiente, histórico e contexto são processados sem passar pela linguagem. O resultado aparece como sensação clara, mas não verbalizada. Não é previsão do futuro, é percepção do presente em profundidade. O erro começa quando se tenta sacralizar a intuição, quando se atribui a ela origem espiritual, mensagem externa ou autoridade absoluta. Isso desloca a intuição do campo da leitura para o campo da crença e a enfraquece. A intuição não sabe, ela sente estados, ela indica compatibilidade ou incompatibilidade. Ela aponta direção provável, não destino certo. Por isso, a intuição pode falhar quando o campo muda rapidamente ou quando o corpo está saturado. Ela não é infalível, ela é sensível. Intuição sem misticismo é reconhecer seus limites, é entender que ela não substitui a análise, ela antecede, ela orienta a atenção para onde a análise deve olhar. Quando ignorada, a mente opera às cegas. Quando absolutizada, a mente se perde. O equilíbrio está em reconhecer a intuição como sinal inicial, um alerta estrutural, não como verdade final. A intuição também não exige silêncio absoluto ou isolamento. Ela exige coerência mínima para ser percebida. Quando o ruído é excessivo, o sinal se perde. Quando a atenção é constante, a leitura se distorce. Por isso, ambientes coerentes favorecem intuição clara. Ambientes caóticos produzem intuição confusa, não por falha pessoal. Por condição estrutural, a intuição não fala em palavras. Ela se manifesta como inclinação, como desconforto antecipado, como sensação de alinhamento ou desalinhamento. A mente então pode investigar, pode confirmar, pode corrigir. Intuição, sem misticismo, devolve a intuição ao lugar correto, não como poder especial, mas como função básica de um corpo inserido em um campo. Todo corpo humano possui essa capacidade. O que varia é o quanto ela é abafada por ruído, crença ou excesso de interpretação. Quando limpa de misticismo,
a intuição se torna simples. Ela não promete. Ela não revela segredos. Ela apenas aponta onde o campo está coerente e onde não está. E isso, por si só, já é extremamente valioso. 7.7. Estados que se contagiam. Estados não permanecem confinados a indivíduos isolados. Eles se propagam pelo campo compartilhado. Esse contágio não é psicológico no início. É estrutural. Quando várias pessoas ocupam o mesmo espaço, seus estados corporais e emocionais entram em acoplamento. Ritmo de fala, postura, tensão muscular, respiração e nível de alerta começam a se alinhar. Isso acontece antes de qualquer troca consciente. O campo coletivo se ajusta e os corpos respondem. Um ambiente carregado de ansiedade tende a gerar ansiedade. Um ambiente estável tende a induzir estabilidade. Não porque alguém convenceu alguém, mas porque o campo comum passou a operar em determinado regime. Estados se contagiam, porque corpos são sensores acoplados ao mesmo meio. Quando um estado se torna dominante, ele altera as condições do campo. Essa alteração afeta todos os sistemas inseridos ali. O contágio não exige proximidade íntima. Pode ocorrer em grupos grandes, em multidões, em espaços virtuais. Quando o ritmo e a pressão informacional se alinham, o meio muda e os estados acompanham. O erro comum é atribuir esse contágio à fraqueza individual, como se apenas pessoas influenciáveis fossem afetadas. Isso é falso. Todos os corpos respondem ao campo. A diferença está apenas na velocidade e na consciência do ajuste. Estados intensos se propagam mais rápido porque alteram o campo com mais força. Medo, euforia, raiva e excitação criam campos densos. Eles exigem resposta imediata. Estados mais sutis também se propagam, mas exigem silêncio e tempo para serem percebidos. Calma, presença e atenção profunda não se impõem. Eles se espalham lentamente. O contágio de estados explica por que certos ambientes se tornam insustentáveis, não por eventos específicos, mas pela acumulação de estados incompatíveis. Também explica por que a simples presença de alguém estável pode alterar um grupo inteiro, não por carisma, mas por coerência estrutural. Um estado coerente funciona como referência. Ele reorganiza o campo ao redor. Estados que se contagiam não são mensagens transmitidas, são condições compartilhadas. O campo não distingue quem iniciou, ele apenas responde ao que se tornou dominante. Por isso, a responsabilidade não é moral, é estrutural. Participar de um ambiente é participar do campo que ele sustenta. E esse campo molda estados continuamente. Reconhecer isso não é para controlar os outros, é para compreender por que certos estados surgem sem causa aparente. Eles não surgem do nada, eles emergem do campo comum. E enquanto esse campo não se reorganiza, o contágio continua, silencioso, automático, inevitável. 7.8. O campo no cotidiano. O campo não se manifesta apenas em momentos extremos. Ele opera continuamente no cotidiano, nas rotinas mais simples, nos gestos repetidos, nos ambientes habituais. É no cotidiano que o campo se torna mais difícil de perceber, justamente por ser constante. O que é constante deixa de chamar atenção, mas não deixa de agir. A forma como uma casa é organizada, o ritmo de um dia de trabalho, o tom recorrente das interações, o fluxo de informações consumidas diariamente, tudo isso configura campos específicos. Esses campos moldam estados sem precisar de eventos marcantes. Acordar cansado sem motivo claro, sentir resistência antes de iniciar uma tarefa, perder presença em ambientes aparentemente neutros. Essas experiências não são aleatórias, são respostas a campos cotidianos mal ajustados. O cotidiano cria campos cumulativos. Pequenas incoerências repetidas diariamente produzem efeitos maiores do que grandes choques ocasionais. O campo não reage apenas ao impacto, ele reage à persistência. Por isso,
O cotidiano é decisivo. É nele que se constrói estabilidade ou desgaste. O corpo lê esses campos continuamente. A mente costuma normalizar, chamar de rotina, mas o corpo sente quando a rotina se torna estruturalmente pesada. O campo do cotidiano também explica por que mudanças simples produzem efeitos profundos. Alterar um ambiente, mudar o ritmo, reduzir ruído, reorganizar espaços. Essas ações não são simbólicas. Elas reconfiguram o campo e o corpo responde quase imediatamente. O cotidiano não é neutro. Ele é um campo ativo. Viver dentro de um cotidiano incoerente exige compensação constante. Viver dentro de um cotidiano coerente favorece presença, clareza e estabilidade. Isso não depende de grandes decisões. Depende de ajustes estruturais repetidos. O erro comum é buscar transformação apenas em momentos excepcionais. Mas o campo se consolida no dia a dia, no que se repete, no que se tolera, no que se mantém sem questionar. O cotidiano é onde o campo se estabiliza e, por isso, é onde ele mais influencia a experiência humana. Quem aprende a ler o campo no cotidiano deixa de tratar a vida como uma sequência de eventos isolados, passa a perceber continuidade, passa a perceber onde a estrutura favorece e onde desgasta. O campo não está fora da vida comum. Ele é a própria textura da vida diária. Ignorá-lo é viver reagindo. Reconhecê-lo é começar a ajustar. E esses ajustes, embora simples, são os que mais profundamente transformam a experiência, porque o campo do cotidiano nunca descansa. Ele opera todos os dias em silêncio. 7.9. Percepção sem fantasia. Perceber o campo não exige imaginação, exige sobriedade. O erro mais comum ao falar de percepção é transformá-la em fantasia, criar imagens mentais, atribuir significados ocultos, projetar narrativas onde há apenas estrutura. A percepção do campo não acrescenta nada ao real. Ela remove excessos, é uma percepção por subtração. Menos interpretação, menos expectativa, menos desejo de sentido especial. O campo não se apresenta como visão, voz ou símbolo. Ele se manifesta como condição, como facilidade ou dificuldade, como fluidez ou resistência, como coerência ou tensão. Percepção sem fantasia é reconhecer esses estados sem tentar explicá-los imediatamente. É notar que algo está pesado sem inventar um motivo místico. É sentir alinhamento sem atribuir isso a forças externas. É aceitar o dado bruto da experiência corporal. A fantasia começa quando a mente tenta preencher o silêncio com histórias. Quando transforma sensação em mensagem, quando converte leitura em revelação, isso não amplia a percepção, isso a distorce. O campo não oferece espetáculos, ele oferece limites, ele não confirma crenças, ele impõe condições. Perceber sem fantasia é aceitar que a leitura do campo é simples, às vezes até banal. Não há grandeza nisso. Há precisão. O corpo sente melhor quando a mente não interfere. A mente ajuda depois, organizando, analisando, verificando. Mas no momento da percepção, ela precisa recuar. Isso não significa abandonar o pensamento crítico. Significa usá-lo no tempo correto. A percepção sem fantasia também protege contra auto-engano. Impede que sensações comuns sejam elevadas a experiências especiais. Impede que desconfortos estruturais sejam romantizados. Impede que ajustes necessários sejam adiados por interpretação excessiva. O campo não pede fé, pede atenção. A percepção correta não cria identidade, não cria status, não cria diferença entre quem percebe e quem não percebe. Todos percebem. A diferença está em quem adiciona fantasia ao que foi percebido. Percepção sem fantasia é maturidade perceptiva. É saber parar antes da história. É reconhecer o estado e agir sobre ele se necessário. Sem adornos, sem promessas, sem mistério artificial. O campo não se revela, ele se impõe. E percebê-lo corretamente
é aceitar essa imposição sem transformá-la em narrativa. A realidade já é suficiente. Não precisa ser enfeitada. 7.10. Sentir não é crer. Sentir não é um ato de fé. É uma resposta física a condições presentes. O erro mais recorrente na experiência humana é transformar sensação em crença. Quando algo é sentido, a mente corre para explicar, justificar ou validar aquilo como verdade absoluta. Mas sentir não confirma nada além do estado atual do campo. O corpo sente porque está imerso, não porque recebeu uma revelação. Sentir indica compatibilidade ou incompatibilidade, indica coerência ou tensão, indica ajuste ou desalinhamento. Nada além disso. Quando se confunde sentir com crer, a experiência se desvia. Sensações passam a ser tratadas como provas. Estados momentâneos viram convicções. Leituras estruturais se transformam em narrativas pessoais. Isso enfraquece a leitura do campo, porque substitui observação por adesão emocional. O campo não pede que se acredite nele. Ele não se valida por sensação. Ele se impõe por efeito contínuo. Sentir algo não significa que aquilo seja permanente, nem que seja universal, nem que deva ser seguido sem questionamento. Significa apenas que, naquele momento, aquelas condições estavam ativas. O corpo registrou, nada mais. A maturidade perceptiva está em sentir sem se apegar, em registrar sem concluir, em perceber sem construir identidade a partir disso. O corpo sente hoje algo que amanhã pode não sentir, não porque errou, mas porque o campo mudou, ou porque o próprio sistema se ajustou. Transformar sensação em crença fixa é congelar uma leitura momentânea, é perder a capacidade de ajuste. Sentir não exige compromisso ideológico, exige atenção temporária. O corpo informa, a mente verifica, a ação se ajusta. Esse é o fluxo saudável. Quando sentir vira crer, o fluxo se quebra, a mente se fecha, a percepção se torna seletiva. O campo deixa de ser lido e passa a ser interpretado conforme a crença formada. Sentir não é crer. Também protege contra manipulação. Quem confunde sensação com verdade se torna vulnerável a ambientes que induzem estados artificiais. O campo pode ser alterado, estados podem ser provocados. Sentir algo não garante que aquilo seja sustentável ou verdadeiro. A única verificação possível é estrutural. O que se mantém, o que se repete, o que se sustenta sem esforço excessivo. O campo não se prova por intensidade, se prova por coerência ao longo do tempo. Sentir é parte da leitura. Crer é uma escolha mental. Misturar os dois é perder precisão. Separá-los é recuperar discernimento. E esse discernimento é exatamente o que este episódio busca restaurar. Não mistério, não fé, mas leitura clara da realidade como ela é. Parte 8. O campo coletivo, quando muitos compartilham o mesmo campo. 8.1. Multidões e direção. Uma multidão não é apenas a soma de indivíduos. Ela é um sistema acoplado a um mesmo campo. Quando muitas pessoas compartilham o mesmo espaço, físico ou informacional, surge uma dinâmica própria que não pode ser explicada apenas pelas intenções individuais. A direção da multidão não nasce de decisões conscientes isoladas. Ela emerge do campo coletivo que se forma. Em uma multidão, o campo se torna mais denso, estados se alinham mais rapidamente, ritmos se sincronizam, pequenas variações ganham força amplificada. A direção surge porque o campo coletivo cria inclinações estruturais. Certos movimentos se tornam fáceis, outros se tornam quase impossíveis. A multidão começa a se mover como um corpo único, mesmo sem liderança explícita. Isso não acontece por hipnose ou perda de consciência individual. Acontece porque o campo comum reduz a diversidade de respostas possíveis. O espaço de possibilidades se estreita. A direção dominante passa a ser aquela que exige menos esforço coletivo. Medo coletivo
cria direção de fuga. Euforia coletiva cria direção de avanço. Raiva coletiva cria direção de confronto. Não porque todos decidiram o mesmo, mas porque o campo passou a favorecer aquele eixo. A multidão não pensa primeiro, ela se move. O pensamento vem depois, tentando justificar o movimento já ocorrido. Esse fenômeno explica por que multidões podem agir de formas que indivíduos isolados jamais escolheriam. Não há contradição. A mudança de campo, o indivíduo continua sendo indivíduo, mas agora responde a um campo mais forte do que o seu próprio. A direção da multidão também não é estável. Ela pode mudar rapidamente se o campo se reorganiza. Um estímulo novo, uma ruptura, uma mudança de ritmo pode inverter completamente o eixo dominante. Isso mostra que a direção não está nas pessoas, está no campo que elas compartilham naquele momento. O erro comum é moralizar o comportamento de multidões, tratá-las como irracionais, perigosas ou manipuláveis por natureza, mas a multidão apenas torna visível um princípio estrutural. Quando muitos sistemas se acoplam ao mesmo campo, a direção emerge automaticamente. A responsabilidade real não está apenas nos indivíduos, está na configuração do campo coletivo. Quem compreende isso deixa de se surpreender com movimentos de massa. Passa a observar as condições que estão sendo criadas. A direção da multidão não é mistério psicológico, é leitura estrutural. O campo coletivo inclina, a multidão responde. E enquanto esse campo permanecer, a direção se mantém, até que algo o reorganize. 8.2 Campo social. O campo social não é a soma das opiniões individuais. Ele é a estrutura que emerge da convivência contínua entre pessoas, instituições, normas, expectativas e tensões acumuladas. Antes que alguém pense ou opine, o campo social já está operando. Ele define o que é fácil dizer, o que é difícil sustentar, o que gera aprovação, o que provoca rejeição. Essas forças não precisam ser explicitadas, elas são sentidas. O campo social organiza comportamentos sem precisar de ordens diretas. Ele cria zonas de conforto e zonas de risco. Direciona conversas, modela gestos, condiciona escolhas. Tudo isso acontece mesmo quando ninguém está tentando controlar nada. O campo social não é consciente, mas é eficaz. Ele se forma a partir de repetições do que é tolerado, do que é punido, do que é ignorado. Cada interação reforça ou enfraquece padrões. Com o tempo, esses padrões se tornam o pano de fundo invisível da vida coletiva. Quem entra em um campo social já encontra regras implícitas. Não precisa aprendê-las formalmente. O corpo sente, a fala se ajusta, o comportamento se molda. Isso não é submissão automática, é adaptação estrutural. O campo social também explica por que mudanças são tão difíceis. Não basta mudar leis ou discursos. Se o campo permanecer o mesmo, os comportamentos retornam. A forma pode mudar, a estrutura não. O campo social carrega memória, carrega tensões não resolvidas, carrega desigualdades acumuladas. Tudo isso influencia o presente sem precisar ser lembrado conscientemente. Por isso, conflitos sociais raramente são apenas conflitos de ideias. São choques entre campos incompatíveis. Cada lado responde a uma estrutura diferente. Falar não resolve quando o campo não permite escuta. Argumentar não funciona quando a tensão já está saturada. O campo social define o que pode circular e o que será bloqueado. Isso não é censura deliberada, é coerência estrutural. Campos muito rígidos rejeitam variação. Campos muito frouxos se dissolvem em ruído. A estabilidade social exige um equilíbrio delicado. Quando esse equilíbrio se perde, surgem polarizações, radicalizações e colapsos, não por maldade coletiva, mas por saturação estrutural. Compreender o campo social é abandonar a ilusão de que a sociedade funciona apenas por escolhas individuais. Ela funciona por estruturas compartilhadas. E enquanto essas estruturas não forem reorganizadas,
os mesmos padrões tendem a se repetir. O campo social não é visível, mas é determinante. Ele molda o possível coletivo antes que qualquer decisão consciente seja tomada, e é nele que a história cotidiana realmente acontece. 8.3 Emoção coletiva. Emoções não pertencem apenas a indivíduos. Elas também se organizam coletivamente. Quando muitas pessoas compartilham o mesmo campo, emoções deixam de ser experiências privadas e passam a funcionar como estados ambientais. Uma emoção coletiva não é a soma das emoções individuais. É um regime emocional que se instala no campo comum. Medo coletivo, euforia coletiva, indignação coletiva e apatia coletiva não precisam ser ensinados. Eles emergem quando as condições favorecem. A emoção coletiva se espalha porque altera o campo. Ela muda o ritmo das interações, muda o tom das comunicações, muda o nível de tolerância e reação. Corpos começam a responder de forma semelhante. Mesmo quem não compartilha conscientemente daquela emoção passa a ser afetado, não por contágio psicológico apenas, mas por acoplamento estrutural. O campo emocional coletivo cria inclinações. Certas respostas se tornam rápidas, outras se tornam difíceis. O julgamento se acelera, a nuance se perde. A emoção coletiva reduz o espaço de reflexão, não por falha moral, mas por densidade do campo. Emoções intensas tornam o campo mais rígido. Elas estreitam possibilidades. Elas favorecem respostas simples e imediatas. Isso explica por que períodos de forte emoção coletiva produzem decisões extremas. Não porque as pessoas se tornaram piores, mas porque o campo deixou de sustentar complexidade. A emoção coletiva também não é eterna. Ela se mantém enquanto as condições que a alimentam persistem. Quando essas condições mudam, o campo se reorganiza e a emoção se dissipa. O erro comum é tentar combater emoção coletiva apenas com argumentos racionais. Isso raramente funciona, porque a emoção não está no nível da ideia, está no nível do campo. Enquanto o campo não muda, a emoção permanece. A emoção coletiva não é irracional, ela é estrutural. Ela sinaliza que algo no campo está saturado, ameaçado ou excessivamente estimulado. Ignorar essa emoção não a elimina. Reprimi-la apenas desloca sua manifestação. Compreender emoção coletiva é reconhecer que sociedades sentem, não como indivíduos ampliados, mas como sistemas acoplados. O campo emocional coletivo é uma das forças mais poderosas na história humana. Ele move multidões, define épocas, derruba estruturas, constrói outras e faz tudo isso sem precisar ser consciente. A emoção coletiva não pensa, ela inclina, e enquanto inclina, o comportamento coletivo segue. Reconhecer isso não é justificar excessos, é compreender o mecanismo. Sem compreensão, resta apenas surpresa. Com compreensão, torna-se possível observar onde o campo está sendo tensionado e onde uma reorganização será inevitável. 8.4 Coerência e caos. Coerência e caos não são opostos absolutos. São estados diferentes do campo coletivo. Quando o campo mantém relações estáveis entre seus elementos, há coerência. Quando essas relações se rompem ou se tornam incompatíveis, o caos emerge. O caos não é ausência de campo, é campo em perda de coerência. Em um campo coerente, comportamentos previsíveis predominam. As respostas são variadas, mas compatíveis. Há espaço para diferença sem ruptura. No caos, esse espaço se estreita. As respostas se tornam extremas. As reações se aceleram. A imprevisibilidade aumenta, não porque tudo é possível, mas porque a estrutura perdeu capacidade de amortecer tensões. O caos coletivo costuma ser interpretado como falha moral, ignorância ou irracionalidade. Essa leitura é superficial. O caos surge quando o campo já não consegue sustentar a complexidade existente. Exigências demais, contradições acumuladas, tensões não resolvidas
Tudo isso empurra o campo para além do limite de coerência. Quando esse limite é ultrapassado, o sistema entra em regime caótico. Nesse regime, pequenas perturbações produzem efeitos desproporcionais. Palavras geram conflitos, gestos geram rupturas, eventos menores desencadeiam reações em cadeia. Não porque as pessoas mudaram subitamente, mas porque o campo perdeu elasticidade. A coerência coletiva exige manutenção estrutural. Não se mantém apenas por boa vontade. Ela depende de limites claros, ritmos sustentáveis e canais de redistribuição de tensão. Quando esses elementos falham, o caos não é escolha, é consequência. O caos também não é permanente. Ele é transitório. Um campo não permanece indefinidamente em estado caótico, ou ele colapsa e se reorganiza em outro regime, ou encontra novos padrões de coerência. O caos é, muitas vezes, o intervalo entre duas ordens. Isso não o torna desejável, mas o torna compreensível. A coerência não retorna por apelo moral. Retorna quando novas estruturas conseguem redistribuir tensões de forma sustentável. Enquanto isso não acontece, o caos continua sendo a expressão mais honesta do estado do campo. Compreender coerência e caos como estados estruturais evita interpretações simplistas, evita culpar indivíduos por fenômenos coletivos, evita romantizar a desordem ou sacralizar a ordem. O campo não prefere coerência ou caos. Ele responde às condições presentes. Quando há compatibilidade, há coerência. Quando não há caos. E ambos são sinais. A coerência indica sustentação. O caos indica saturação. Ler esses estados corretamente é essencial para compreender movimentos coletivos, crises sociais e transformações históricas. Sem essa leitura, resta apenas reagir. Com ela, torna-se possível antecipar onde o campo está se rompendo e onde uma reorganização será inevitável. 8.5. Contágio psíquico. O contágio psíquico não é transmissão de pensamentos. É alinhamento de estados. Antes que ideias circulem, o campo coletivo já foi alterado. O que se contagia primeiro não é o conteúdo mental, é o tom interno, é o nível de tensão, é o ritmo emocional. Quando um estado se torna dominante em grupo, ele modifica o campo comum. Esse campo passa a favorecer certas reações e a dificultar outras. As mentes individuais, então, começam a produzir pensamentos compatíveis com esse estado, não porque foram convencidas, mas porque estão imersas em um meio que inclina nessa direção. O contágio psíquico funciona mesmo sem comunicação direta. Basta compartilhamento de espaço, tempo ou fluxo informacional. Ambientes digitais também produzem campo. Velocidade, repetição, polarização e excesso criam estados coletivos específicos. O corpo reage, a mente acompanha. O erro comum é imaginar que o contágio ocorre porque as pessoas são fracas ou manipuláveis. Isso desloca o problema para o indivíduo, mas o mecanismo é estrutural. Qualquer sistema inserido em um campo tende a se ajustar a ele. O contágio psíquico não elimina a individualidade, ele reduz o espaço de variação. Pensar diferente exige mais esforço quando o campo está saturado. Sentir diferente exige resistência estrutural. Por isso, em certos contextos, ideias extremas parecem óbvias, não porque sejam racionais, mas porque o campo já não sustenta nuance. O contágio psíquico também explica por que estados coletivos mudam rapidamente. Quando o campo se reorganiza, pensamentos antes dominantes perdem força. Narrativas que pareciam absolutas se dissolvem, não porque foram refutadas, mas porque o estado que as sustentava deixou de existir. O contágio não é permanente. Ele dura enquanto o campo mantém aquele regime. Quando novas condições surgem, o alinhamento se rompe. O contágio psíquico não é magia, não é hipnose. É acoplamento estrutural entre sistemas cognitivos imersos no mesmo meio. A mente humana não opera isolada, ela opera dentro de campos. E esses campos moldam o que parece evidente.
aceitável ou impensável. Reconhecer o contágio psíquico não é para acusar, é para compreender por que certos estados se espalham com tanta rapidez e por que combater-los apenas com argumentos costuma falhar. Enquanto o campo permanecer o mesmo, o contágio continua. Mudar o conteúdo sem mudar o campo é esforço desperdiçado. O contágio psíquico é um efeito. O campo coletivo é a causa. E enquanto essa causa não for reorganizada, os mesmos estados continuarão se propagando, silenciosamente, automaticamente, sem pedir permissão. 8.6 Campo e narrativa. A narrativa não cria o campo, ela se adapta a ele. Histórias, discursos e explicações surgem depois que o campo já está configurado. A narrativa é uma tentativa da mente coletiva de dar forma verbal a estados que já estão em operação. Quando um campo se estabiliza, certas narrativas se tornam possíveis, outras se tornam difíceis de sustentar. Isso não acontece porque algumas histórias são mais verdadeiras. Acontece porque o campo favorece determinadas leituras da realidade. A narrativa funciona como tradução tardia de uma condição estrutural. Ela organiza o que já está sendo sentido. Ela justifica o que já está sendo vivido. Por isso, narrativas mudam rapidamente quando o campo muda. Aquilo que parecia óbvio ontem se torna absurdo hoje. Não porque os fatos mudaram, mas porque o campo que sustentava aquela narrativa se reorganizou. O erro comum é acreditar que mudar a narrativa muda o campo. Às vezes isso acontece, mas apenas quando a narrativa consegue alterar estados, ritmos e relações de forma consistente. Quando a narrativa não altera o campo, ela se torna propaganda vazia. Ela não se sustenta, ela exige repetição forçada, ela gera resistência. Narrativas eficazes não convencem, elas ressoam e só ressoam quando já estão alinhadas com o campo emergente. A narrativa não lidera a transformação, ela a acompanha. Ela fornece linguagem para algo que já está acontecendo em nível estrutural. Por isso, disputas narrativas costumam ser superficiais. Elas brigam por interpretação, enquanto o campo já decidiu o que é viável. Narrativas incompatíveis com o campo vigente não desaparecem por censura. Elas simplesmente perdem força, deixam de circular, deixam de convencer. O campo não precisa silenciar histórias. Ele apenas deixa de sustentá-las. Campo e narrativa revelam que o sentido coletivo não é criado por argumentos isolados. Ele emerge da experiência compartilhada. A narrativa tenta dar forma a essa experiência. Quando falha, parece desconectada da realidade. Quando acerta, parece verdadeira. Não porque revelou algo oculto, mas porque conseguiu nomear o que já estava sendo vivido. Compreender isso evita ilusões de controle discursivo. Palavras não moldam o mundo sozinhas. Elas precisam de um campo compatível para operar. Sem isso, permanecem como ruído. Com isso, tornam-se referência. A narrativa é sempre posterior ao campo. Ela nunca é o fundamento. Ela é o reflexo verbal de uma estrutura já em curso. E enquanto essa estrutura não mudar, nenhuma narrativa, por mais bem construída, conseguirá substituí-la. 8.7 O papel dos símbolos. Os símbolos não criam o campo, eles operam dentro dele. Um símbolo só funciona quando encontra um campo já preparado para recebê-lo. Fora disso, ele é apenas forma vazia. O erro recorrente é atribuir aos símbolos um poder intrínseco, como se eles agissem por si mesmos. Na realidade, o símbolo é um condensador. Ele concentra estados, emoções e significados que já estão ativos no campo coletivo. Quando um símbolo ganha força, isso não acontece porque ele é especial. Acontece porque ele conseguiu sintetizar algo que já estava sendo vivido. O símbolo não inicia o movimento, ele o cristaliza. Bandeiras, imagens, palavras-chave, gestos e slogans funcionam como pontos de ancoragem.
Eles tornam visível e portátil um estado coletivo, facilitam o reconhecimento, facilitam o alinhamento, mas não inventam o conteúdo. Um símbolo só mobiliza quando o campo já está tensionado na mesma direção. Caso contrário, ele falha, é ignorado ou provoca rejeição. O símbolo também não é neutro. Ao condensar estados, ele reforça o campo que o sustenta. Quanto mais repetido, mais denso o campo se torna. Isso cria ciclos de retroalimentação. O campo fortalece o símbolo reforça o campo. Esse processo explica por que certos símbolos se tornam explosivos em determinados momentos históricos. Não porque ganharam poder súbito, mas porque o campo coletivo atingiu um ponto de saturação. O símbolo apenas oferece forma ao que já estava prestes a emergir. O papel do símbolo não é explicar, é alinhar. Ele reduz complexidade, simplifica estados difusos, permite ação rápida. Por isso, símbolos são tão eficazes em contextos de emoção coletiva intensa. Eles substituem nuance por direção. Isso não é necessariamente manipulação consciente. É funcionamento estrutural. Quando o campo não sustenta a complexidade, o símbolo ocupa o espaço. Ele oferece uma resposta simples, onde a estrutura já não suporta análise prolongada. O perigo não está no símbolo em si, está em esquecer que ele é derivado. Quando o símbolo passa a ser tratado como causa, pede-se a leitura do campo, combate-se a imagem, ignora-se a estrutura e o estado coletivo permanece intacto. Símbolos só perdem força quando o campo muda, não quando são proibidos, não quando são ridicularizados. Quando a tensão que os alimentava se reorganiza, eles se esvaziam, tornam-se vestígios de outra fase. Campo e símbolo revelam uma hierarquia clara. O campo vem primeiro, o símbolo vem depois, sempre. Quem entende isso deixa de lutar contra símbolos e passa a observar as condições que os tornam eficazes. Porque enquanto o campo permanecer, novos símbolos ocuparão o mesmo lugar, com outra forma, mas com a mesma função estrutural. 8.8. Rupturas coletivas. Rupturas coletivas não acontecem por acaso. Elas não surgem apenas de eventos pontuais ou decisões isoladas. Uma ruptura ocorre quando o campo coletivo perde a capacidade de sustentar a configuração existente. Antes da ruptura visível, há saturação invisível, tensões acumuladas, contradições mantidas por esforço excessivo, demandas incompatíveis coexistindo por tempo demais. O campo aguenta enquanto pode. Quando não pode mais, a ruptura se impõe. A ruptura coletiva não é, portanto, um ato deliberado. É uma reorganização forçada. O sistema deixa de funcionar dentro do regime anterior e precisa mudar de estado. Isso pode assumir muitas formas: colapsos institucionais, explosões sociais, quebras econômicas, revoluções culturais, mas o mecanismo é o mesmo. O campo atingiu um limite. A ruptura não cria um novo imediatamente. Ela desmonta o antigo. Ela interrompe a continuidade que já não era sustentável. Durante a ruptura, o campo entra em estado instável. Narrativas se desfazem. Símbolos perdem sentido. Autoridades se enfraquecem. Nada parece sólido. Isso não é sinal de desordem moral. É sinal de transição estrutural. O campo está se reorganizando. As rupturas coletivas costumam ser interpretadas como falhas humanas extremas, como loucura coletiva, como perda de valores. Essas leituras são superficiais. A ruptura não nasce da mente, nasce da estrutura. A mente apenas reage ao colapso das referências. Durante uma ruptura, o espaço de possibilidade se abre temporariamente. O que antes era impensável se torna viável. O que antes era proibido se torna necessário. Isso acontece porque o campo antigo deixou de restringir. Mas essa abertura não é infinita. Ela é transitória. Logo, novos padrões começam a se formar. Novas restrições emergem.
uma nova ordem começa a se estabilizar. A ruptura é o intervalo entre dois regimes de campo. Ela não é fim, é passagem. Ignorar esse caráter estrutural leva a erros graves. Tentar restaurar a força, o campo antigo costuma intensificar o colapso. Negar a ruptura prolonga a instabilidade. A única saída real é permitir reorganização. Isso não significa aceitar qualquer coisa. Significa reconhecer que o regime anterior não pode mais ser sustentado. As rupturas coletivas são dolorosas porque desorganizam tudo ao mesmo tempo. Mas elas também são inevitáveis quando a saturação é ignorada por tempo demais. O campo não negocia com estruturas esgotadas. Ele as desmonta. E só depois permite que algo novo se organize. Compreender rupturas coletivas como transições estruturais devolve clareza. Elas não são acidentes históricos. São respostas do campo a limites ultrapassados. E enquanto esses limites não forem reconhecidos, novas rupturas continuarão sendo a única forma de reorganização possível. 8.9 Estados civilizacionais. Civilizações não existem apenas como conjuntos de instituições, tecnologias ou territórios. Elas existem como estados de campo. Um estado civilizacional é uma configuração ampla e relativamente estável de valores operacionais, ritmos, expectativas, limites e possibilidades compartilhadas. Esse estado não é decretado, ele emerge. Quando um estado civilizacional se consolida, ele passa a definir o que é considerado normal, possível, desejável ou impensável. As pessoas nascem dentro dele, crescem respondendo a ele, pensam a partir dele, sem percebê-lo diretamente. O campo civilizacional molda tudo, desde a forma como o tempo é vivido até a maneira como o poder é exercido, desde o que é considerado progresso até o que é tratado como ameaça. Nada disso precisa ser ensinado explicitamente. O corpo social já está ajustado. Estados civilizacionais não são eternos. Eles persistem enquanto conseguem sustentar coerência interna. Quando começam a exigir esforço excessivo para manter contradições, entram em desgaste. Esse desgaste não aparece primeiro como colapso. Aparece como aceleração, ansiedade difusa, perda de sentido compartilhado e aumento de ruído. O campo ainda funciona, mas com custo crescente. Nesse ponto, o estado civilizacional começa a se fragmentar. Grupos passam a operar em subcampos incompatíveis. Narrativas se multiplicam. Símbolos entram em conflito. A sensação de pertencimento se enfraquece. Tudo isso indica que o campo comum está perdendo coesão. Um estado civilizacional em crise não é simplesmente decadente. Ele está saturado. As soluções que antes funcionavam já não redistribuem tensões. As respostas automáticas produzem mais problemas do que resolvem. O campo começa a favorecer extremos porque já não sustenta nuance. A transição entre estados civilizacionais raramente é suave. Ela envolve rupturas, reorganizações e períodos de instabilidade prolongada. Não porque alguém planejou assim, mas porque mudar um campo dessa escala exige redistribuição profunda de tensões acumuladas por gerações. O novo estado civilizacional não nasce por escolha consciente coletiva. Ele emerge quando novas formas de coerência se tornam possíveis. Quando novos ritmos, limites e valores operacionais começam a se sustentar sem esforço excessivo. Enquanto isso não acontece, o antigo estado continua operando de forma degradada. Compreender estados civilizacionais como estados de campo evita ilusões simplistas. Não se trata apenas de mudar líderes, leis ou tecnologias. Trata-se de reorganizar a estrutura invisível que define o possível coletivo. Enquanto essa estrutura não muda, o estado civilizacional permanece, mesmo em crise. E quando muda, tudo muda junto. Não por revolução ideológica apenas, mas por transformação estrutural profunda. Os estados civilizacionais são expressões temporárias do campo coletivo em larga escala.
Eles nascem, se estabilizam, saturam e dão lugar a outros, não por destino, mas por coerência estrutural. E reconhecer em que estado se está é um dos primeiros passos para compreender o que está prestes a se tornar inevitável. 8.10. O campo de uma época. Cada época possui um campo próprio, não apenas um conjunto de acontecimentos, mas uma atmosfera estrutural que define como o mundo é vivido naquele período. O campo de uma época não é percebido diretamente por quem está dentro dele. Ele funciona como o ar, sustenta tudo, mas raramente é notado. Esse campo define o ritmo dominante do tempo, o que é considerado urgente, o que pode esperar, o que parece natural, o que soa impensável. Ele molda a sensibilidade coletiva, afeta a forma como o corpo social responde a estímulos, define o nível médio de tensão, expectativa e tolerância. Uma época não é caracterizada apenas por fatos históricos. Ela é caracterizada por um estado de fundo, um clima estrutural que atravessa política, economia, cultura, ciência e relações humanas. Quando o campo de uma época é coerente, há sensação de continuidade. Mesmo com conflitos, existe um eixo reconhecível. As pessoas sabem, ainda que implicitamente, como o mundo funciona. Quando esse campo começa a se romper, surge a sensação de desorientação. Nada parece sólido. As referências entram em colapso. O futuro perde contorno. O passado deixa de oferecer orientação. Isso não acontece porque as pessoas ficaram confusas. Acontece porque o campo que organizava a experiência perdeu coerência. O campo de uma época também explica por que certas ideias surgem simultaneamente em lugares diferentes. Por que invenções, movimentos e crises parecem sincronizados. Não há conspiração necessária. Há um campo comum favorecendo certas possibilidades. Quando as condições estão maduras, o mesmo tipo de resposta emerge em múltiplos pontos. O campo de uma época não escolhe indivíduos. Ele inclina sistemas. Quem nasce em uma época responde a esse campo desde o início. Mesmo quem se opõe a ele ainda está reagindo às suas condições. Ninguém está fora do campo do seu tempo. A ilusão de neutralidade histórica nasce da incapacidade de perceber o próprio contexto estrutural. Só épocas passadas parecem ter um clima definido. A atual parece normal, mas isso é apenas cegueira de proximidade. O campo de uma época só se torna evidente quando começa a mudar, quando o ritmo acelera demais, quando a tensão se espalha, quando as soluções automáticas falham. Esses sinais indicam que o campo está se aproximando de um ponto de reorganização. Uma época não termina quando um evento acontece. Ela termina quando o campo deixa de sustentar o que antes parecia natural. O novo começa a surgir antes de ser nomeado, como desconforto difuso, como sensação de inadequação, como busca por algo que ainda não tem forma. O campo de uma época é a expressão mais ampla do campo coletivo. Ele condensa heranças, tensões, padrões e limites acumulados ao longo do tempo. E quando muda, muda tudo ao mesmo tempo. Não porque alguém decidiu, mas porque a estrutura invisível que sustentava o mundo daquela forma deixou de ser viável. Compreender o campo de uma época não é prever o futuro, é reconhecer o presente com mais precisão, é perceber onde a coerência está se perdendo, onde a saturação está avançando e onde uma reorganização já começou, ainda que silenciosamente. Toda época acredita ser definitiva. Nenhuma é. Todas são estados transitórios do campo, e cada uma carrega em si os sinais do que está prestes a deixar de ser possível. Parte 9. O campo na história. Civilizações não surgem do nada. 9.1. História como campo em movimento. A história não é uma sequência de fatos isolados. Ela é o movimento contínuo de um campo ao longo do tempo. Eventos não são pontos soltos, são manifestações momentâneas de uma estrutura que já estava em transformação. Quando se olha a história apenas como cronologia, perde-se o essencial. O que importa não é apenas o que aconteceu,
é o que estava se reorganizando antes de acontecer. A história se move porque o campo histórico se move. Tensões se acumulam, limites se aproximam, possibilidades se abrem ou se fecham. O evento visível é apenas o instante em que esse movimento se torna evidente. Nada histórico surge de forma abrupta. Revoluções, colapsos, descobertas e expansões são precedidos por longos períodos de preparação invisível. O campo histórico vai sendo ajustado lentamente. Quando atinge certo limiar, o movimento se acelera e aquilo que parecia impensável se torna inevitável. A história como campo em movimento explica por que certas épocas parecem estáveis por séculos e por que outras mudam em poucas décadas. Não é acaso, é ritmo estrutural. Campos estáveis mudam lentamente. Campos saturados mudam rápido. O erro comum é atribuir o movimento histórico exclusivamente a indivíduos extraordinários. Líderes, gênios e conquistadores aparecem como causas, mas eles são, na maioria das vezes, expressões do campo do seu tempo. Eles emergem porque o campo permite, atuam porque o campo favorece, desaparecem quando o campo deixa de sustentá-los. A história não é feita por vontades isoladas. É feita por acoplamentos entre indivíduos e estruturas coletivas. O campo histórico define quais ações encontram ressonância, quais ideias se espalham, quais projetos se tornam viáveis. O restante permanece marginal. Mesmo grandes rupturas seguem essa lógica. Elas não quebram o campo. Elas revelam que ele já estava em transição. A história como campo em movimento também desmonta a ideia de progresso linear. A história não avança em linha reta. Ela oscila, ela retorna, ela se reorganiza. O movimento não é para frente ou para trás, é para estados diferentes de coerência. Cada época encontra soluções compatíveis com seu campo. Quando essas soluções se esgotam, novas precisam surgir. A história não repete eventos, ela repete estruturas enquanto o campo permanece semelhante. Quando o campo muda, a história muda de padrão. Compreender a história dessa forma exige abandonar julgamentos simples. Não se trata de glorificar ou condenar épocas passadas. Trata-se de entender em que estado do campo elas operavam, o que era possível, o que era inviável, o que estava saturado, o que ainda podia se sustentar. A história é o registro visível de um campo invisível em constante ajuste. Cada evento é uma onda. O campo é o oceano, e enquanto o oceano se move, as ondas continuarão surgindo, não por acaso, mas por necessidade estrutural. 9.2. Ascensão e queda. A ascensão e a queda de civilizações não são mistérios históricos, são movimentos estruturais do campo ao longo do tempo. Nenhuma civilização ascende apenas por virtude, nenhuma cai apenas por erro moral. Ascender significa encontrar um conjunto de condições favoráveis que permitem expansão, organização e estabilidade. Cair significa perder a capacidade de sustentar essas mesmas condições. A ascensão ocorre quando o campo histórico se alinha de forma coerente. Recursos, conhecimento, organização social, tecnologia e narrativa entram em ressonância. O esforço necessário para manter a estrutura é relativamente baixo. A expansão parece natural. O crescimento parece inevitável. Mas essa fase não é permanente. Toda ascensão carrega, desde o início, os limites que levarão à saturação. À medida que a civilização cresce, as exigências aumentam. Mais controle, mais energia, mais complexidade. O campo começa a ser tensionado. Enquanto essas tensões podem ser redistribuídas, a civilização se mantém. Quando não podem mais, a queda se inicia. A queda não é um colapso instantâneo, é um processo. Primeiro, surgem sinais de rigidez. Soluções que antes funcionavam passam a gerar problemas. A manutenção exige esforço crescente. A adaptação se torna difícil. O campo perde elasticidade. Nesse ponto, a civilização ainda existe formalmente, mas
já opera em modo degradado. A queda visível ocorre quando o campo deixa de sustentar a forma civilizacional. Instituições falham, autoridade se fragmenta, narrativas perdem poder. O que antes mantinha coesão já não funciona. A queda não é punição histórica, é reorganização estrutural. O campo não derruba civilizações. Ele deixa de sustentar las quando a coerência se perde. O que cai não é a civilização em si, é a forma específica que ela assumiu. Elementos podem persistir, conhecimentos podem ser herdados, populações continuam existindo, mas o regime de campo muda. Ascensão e queda também não são opostos absolutos. Durante a queda de uma civilização, outras podem estar ascendendo. O campo não opera globalmente de forma uniforme. Ele se reorganiza por regiões, culturas e sistemas. Enquanto um campo satura, outro pode estar se abrindo. Isso explica a sucessão histórica de centros de poder. Não há linha contínua. Há deslocamentos. A leitura moral da ascensão e da queda impede compreensão, faz parecer que bastaria agir melhor para evitar o colapso. Mas nenhuma civilização colapsa apenas por escolhas erradas. Ela colapsa porque as condições que a sustentavam deixaram de ser viáveis. Compreender ascensão e queda como movimentos do campo devolve sobriedade à história. Mostra que nenhuma forma é definitiva, que toda estabilidade é temporária e que o verdadeiro fator decisivo não é a vontade humana isolada, é a capacidade de uma estrutura se manter coerente dentro das condições do seu tempo. Quando essa coerência se perde, a queda não é tragédia, é transição e a história segue, sempre. 9.3. Repetição de ciclos. A história não avança em linha reta, ela se organiza em ciclos. Esses ciclos não são repetições mecânicas de eventos, são recorrências estruturais do campo. Quando determinadas condições retornam, os desdobramentos tendem a seguir trajetórias semelhantes. Não porque o passado esteja sendo imitado, mas porque o campo voltou a operar em regime comparável. Ciclos históricos surgem quando tensões são acumuladas, redistribuídas e novamente acumuladas. Expansão, estabilidade, saturação e reorganização formam uma sequência recorrente. Cada fase prepara a seguinte. Nada acontece isoladamente. A repetição de ciclos não significa que a história esteja presa. Significa que certas estruturas levam tempo para se transformar. Enquanto não se transformam, os mesmos padrões continuam disponíveis. O erro comum é confundir repetição de ciclos com destino inevitável. Ciclos não são leis rígidas, são tendências estruturais. Eles persistem enquanto o campo não é reorganizado em nível profundo. Quando essa reorganização ocorre, o ciclo se rompe ou se transforma. Os ciclos históricos também não retornam idênticos. Cada repetição ocorre em novo contexto, com outras tecnologias, outras populações, outras narrativas, mas a lógica estrutural permanece reconhecível. Centralização excessiva tende a gerar rigidez. Rigidez tende a gerar ruptura. Ruptura tende a abrir espaço para reorganização. E a reorganização tende a se estabilizar novamente. Esse movimento aparece em impérios, economias, sistemas políticos e formas culturais. Não porque alguém planejou, mas porque o campo responde a limites. Quando um limite é ultrapassado, o ciclo avança para a próxima fase. A repetição de ciclos também explica por que alertas históricos costumam ser ignorados. Não porque as pessoas sejam incapazes de aprender, mas porque o campo ainda não mudou o suficiente para permitir outra resposta. Enquanto a estrutura permanece, o comportamento retorna. A consciência individual pode reconhecer o padrão, mas isso, sozinho, não altera o campo coletivo. Ciclos só se rompem quando as condições estruturais se reorganizam. Isso exige tempo, redistribuição de tensões e, muitas vezes, ruptura.
A história não repete porque falha. Ela repete porque certas estruturas são lentas para mudar. E enquanto não mudam, os ciclos continuam sendo a forma mais eficiente de redistribuir tensão. Compreender a repetição de ciclos não é resignação, é leitura. É perceber em que fase do ciclo um sistema se encontra. É reconhecer sinais de saturação antes do colapso. É entender que a mudança real não acontece apenas no evento final. Ela começa muito antes, no campo invisível que sustenta o ciclo. A história não está condenada a repetir, mas, enquanto o campo não se transforma, a repetição é a consequência natural. E ignorar isso é continuar surpreendido por algo que já estava em movimento há muito tempo. 9.4 Campo e poder. O poder não reside apenas em pessoas, cargos ou instituições. Ele reside prede de tudo no campo que torna certas ações possíveis e outras inviáveis. Quem detém poder é, na maioria das vezes, quem está melhor acoplado ao campo dominante de uma época. O poder não cria o campo. Ele emerge onde o campo já favorece concentração, comando e obediência. Quando um campo histórico se organiza de forma centralizadora, estruturas de poder fortes surgem quase automaticamente. Não porque alguém planejou dominar, mas porque aquela configuração exige coordenação rígida para se manter. O poder, então, aparece como função estrutural. Ele organiza fluxos, reduz incerteza, impõe direção. Enquanto o campo sustenta essa necessidade, o poder se mantém legítimo, mesmo sem consenso explícito. Quando o campo começa a mudar, o poder perde sustentação. As mesmas ações que antes funcionavam passam a gerar resistência. A autoridade precisa de força crescente para produzir os mesmos efeitos. Esse é um sinal claro de desalinhamento estrutural. O poder não caiu porque alguém o desafiou melhor. Ele caiu porque o campo deixou de sustentá-lo. O erro comum é imaginar o poder como algo que se possui. Na realidade, o poder é algo que se exerce enquanto o campo permite. Quando essa permissão estrutural se retira, o poder se esvazia rapidamente. Mesmo grandes impérios ruíram assim, não por falta de exércitos, mas por perda de coerência do campo que o sustentava. O poder também não é necessariamente opressivo. Ele pode ser organizador quando o campo está coerente, mas se torna violento quando tenta se manter além do limite estrutural. Nesse ponto, o poder deixa de organizar e passa a forçar, e toda força excessiva indica que o campo já não coopera. Campo e poder explicam por que mudanças políticas profundas raramente acontecem apenas por vontade popular ou decisão de líderes. Elas acontecem quando o campo coletivo já não sustenta o regime anterior. O poder cai porque ficou estruturalmente caro demais de manter. Compreender o poder dessa forma elimina ilusões simplistas. Não basta tomar o poder. É preciso que o campo permita sua sustentação. Sem isso, qualquer forma de poder se torna instável. O verdadeiro centro do poder não está no trono, está no campo, que faz o trono parecer necessário. Quando esse campo muda, o trono se torna irrelevante. E a história segue reorganizando suas formas de autoridade conforme as condições estruturais de cada época. 9.5 Campo e controle. O controle não é exercido apenas por vigilância, força ou regras explícitas. O controle mais eficaz é estrutural. Ele ocorre quando o campo limita o espaço de possibilidades antes mesmo que escolhas conscientes sejam feitas. Controlar, nesse sentido, não é mandar. É configurar o ambiente de forma que certas ações se tornem naturais e outras se tornem impraticáveis. O campo faz isso silenciosamente. Quando um campo histórico está bem delimitado, o controle parece desnecessário. As pessoas agem espontaneamente dentro do que é esperado, não porque foram obrigadas, mas porque o campo já estreitou o possível. O controle explícito surge quando o controle estrutural começa a falhar. Mais regras, mais punições, mais vigilância.
Esses são sinais de que o campo perdeu coerência. O sistema precisa forçar o que antes era automático. O erro comum é confundir controle com intenção maligna. Na maioria das vezes, o controle emerge como tentativa de preservar uma estrutura que está se desgastando. Ele não nasce do desejo de dominar, mas do medo da perda de coerência. Campo e controle explicam por que sociedades altamente controladas são, paradoxalmente, estruturalmente frágeis. Elas exigem manutenção constante. Qualquer falha gera instabilidade imediata. O campo não consegue mais sustentar o comportamento esperado sem intervenção contínua. O controle também não é absoluto. Ele funciona apenas enquanto o campo o sustenta. Quando o campo muda, mecanismos de controle se tornam obsoletos. Regras deixam de ser respeitadas. Autoridade perde efeito. O custo do controle explode. Nesse ponto, o sistema entra em crise. O controle tenta compensar a perda de coerência, mas acaba acelerando o colapso, porque força onde seria necessária reorganização. O controle estrutural é invisível enquanto funciona. Só se torna visível quando falha. E quando falha, revela que o campo já não aceita aquela forma de organização. Compreender controle como função do campo evita leituras simplistas. Não se trata apenas de quem controla, trata-se de quais condições tornam o controle necessário. Enquanto o campo permitir, o controle se mantém. Quando deixa de permitir, nenhum mecanismo é suficiente. O controle não cai por resistência isolada, cai por inviabilidade estrutural. E isso marca o início de uma transição histórica. O campo não pode ser controlado indefinidamente. Ele pode ser organizado por um tempo. Depois, exige reorganização. E quando isso acontece, o controle deixa de ser solução e passa a ser sintoma. 9.6. O erro da personalização. Um dos erros mais persistentes na leitura da história é a personalização dos processos estruturais. Atribuir movimentos históricos complexos a indivíduos específicos. Heróis, vilões, gênios, tiranos. Essa personalização simplifica a narrativa, mas obscurece o funcionamento real do campo. Indivíduos não criam sozinhos os grandes movimentos históricos. Eles emergem quando o campo permite, atuam enquanto o campo sustenta e desaparecem quando o campo deixa de favorecer a sua atuação. Personalizar é confundir catalisador com causa. Uma pessoa pode acelerar um processo, pode dar forma visível a uma tensão, pode simbolizar uma época, mas raramente é a origem estrutural do que acontece. O erro da personalização nasce da necessidade humana de sentido simples. É mais fácil culpar ou glorificar alguém do que reconhecer uma estrutura invisível operando por décadas ou séculos. Mas essa facilidade cobra um preço. Ela impede a compreensão real. Quando se personaliza, perde-se a capacidade de antecipar. Acredita-se que removendo uma pessoa, o problema se resolve, ou que encontrando a pessoa certa, tudo se transforma. A história mostra repetidamente que isso não funciona. Líderes caem, regimes permanecem. Figuras carismáticas surgem, estruturas não mudam. O campo continua organizando o possível. A personalização também serve como mecanismo de defesa coletiva. Ela desloca a responsabilidade estrutural. Faz parecer que o problema estava lá fora, em alguém específico, e não nas condições compartilhadas que permitiram aquele indivíduo emergir. O campo não escolhe pessoas por mérito moral, escolhe por compatibilidade estrutural. Quem se alinha melhor às tensões, demandas e limites do momento histórico tende a ocupar posições centrais. Isso não torna essas pessoas irrelevantes, mas as coloca em perspectiva. Elas são nodos, não fundamentos. O erro da personalização também distorce o julgamento histórico, transforma processos longos em histórias curtas, apaga continuidades, ignora heranças, simplifica causas e, ao fazer isso, prepara o terreno para novas repetições.
porque o campo permanece intocado enquanto se combate pessoas. A estrutura continua operando. Compreender a história sem personalização é um exercício de maturidade. Exige aceitar que o real é menos dramático e mais persistente do que gostaríamos. Exige olhar para condições, não para rostos, para tensões, não para intenções, para estruturas, não para narrativas convenientes. O campo não age por indivíduos, ele se manifesta através deles. E enquanto essa distinção não for compreendida, a história continuará sendo lida como teatro, quando na verdade ela é dinâmica, estrutural, em movimento contínuo. 9.7. Entidades como função. Entidades históricas não precisam ser compreendidas como seres autônomos no sentido clássico. Elas podem ser compreendidas como funções do campo. Uma entidade, nesse contexto, é uma forma organizada que emerge para cumprir um papel estrutural específico dentro de um determinado regime histórico. Ela não surge do nada. Ela aparece quando o campo exige mediação, organização, controle, expansão ou ruptura. Reinos, impérios, instituições, ordens, sistemas ideológicos e até figuras simbólicas funcionam como entidades-função. Elas concentram forças, canalizam tensões, executam tarefas que o campo por si só não realiza de forma difusa. A entidade não é a origem da ação. Ela é o instrumento pelo qual o campo age. Enquanto a função é necessária, a entidade se mantém. Quando a função se esgota, a entidade perde sentido, mesmo que continue existindo formalmente. Esse esvaziamento é frequentemente confundido com decadência moral ou corrupção interna, mas estruturalmente é perda de função. O campo já não precisa daquela forma específica para se organizar. Entidades como função explicam por que estruturas semelhantes surgem em épocas diferentes, em culturas distintas, não porque copiaram umas às outras, mas porque o campo exigia funções semelhantes: administração, expansão territorial, centralização, mediação simbólica, controle social. Quando a função retorna, a entidade reaparece sob nova forma. O erro comum é tratar entidades como sujeitos com vontade própria. Isso leva a narrativas mitificadas ou demonizadas. Mas a entidade não quer, ela opera, ela executa, ela responde às condições que a sustentam. Quando essas condições mudam, a entidade entra em conflito com um novo campo, ou se transforma, ou colapsa, ou é substituída. Entidades também não são boas ou más em si. Elas são adequadas ou inadequadas ao campo vigente. Uma entidade funcional em um regime pode ser destrutiva em outro, não por perversidade, mas por desajuste estrutural. Compreender entidades como função dissolve mistérios artificiais da história. Impérios não caem porque perdem valores. Eles caem porque a função que cumpriam deixou de ser necessária ou possível. Instituições não surgem por iluminação súbita. Surgem porque o campo exige organização naquele ponto. Essa leitura também impede a sacralização do passado. Nada foi eterno, nada foi absoluto. Tudo foi funcional por um tempo e depois deixou de ser. O campo não preserva entidades por respeito. Preserva enquanto são úteis à coerência estrutural. Quando deixam de ser, o campo as abandona sem julgamento. Entidades como função revelam uma história menos dramática, mas mais precisa. Uma história onde formas surgem para cumprir papéis e desaparecem quando esses papéis se encerram, não por conspiração, não por destino, mas por necessidade estrutural. 9.8. Consciência como interface. A consciência não é o motor da história, ela é a interface entre o campo e a ação humana, entre estruturas invisíveis e decisões visíveis. A consciência não cria o campo histórico. Ela o percebe parcialmente e reage dentro dos limites que ele impõe. Funciona como um painel de controle imperfeito. Mostra sinais, oculta processos,
traduz tensões estruturais em pensamentos, emoções e narrativas compreensíveis. A consciência humana não acessa o campo diretamente. Ela acessa efeitos, sensações de urgência, sensações de ameaça, sensações de possibilidade. Esses sinais são interpretados como ideias, valores ou decisões. Mas a origem está no campo. A consciência opera sempre com atraso. Quando algo se torna consciente coletivamente, o campo já está em movimento há muito tempo. Por isso, grandes transformações históricas raramente são reconhecidas enquanto estão se formando. Elas só se tornam evidentes quando já estão avançadas. A consciência tenta então explicar o que já está acontecendo. Atribui causas, constrói narrativas, procura responsáveis. Mas tudo isso é posterior. A consciência, como interface, também explica seus limites. Ela não consegue sustentar complexidade estrutural por muito tempo. Precisa simplificar, precisa personalizar, precisa narrativizar. Isso não é falha moral, é limitação funcional. A consciência não foi feita para operar o campo, foi feita para operar ações locais dentro dele. Quando se exige da consciência controle total da história, surge frustração, porque ela não tem acesso às camadas profundas onde as decisões estruturais já foram tomadas. O campo decide possibilidades. A consciência escolhe entre elas. Essa escolha é real, mas é sempre condicionada. A liberdade humana existe, mas não é absoluta. Ela é situada. A consciência como interface também mostra por que mudanças profundas exigem mais do que tomar consciência. Perceber um problema não reorganiza automaticamente o campo que o sustenta. A consciência pode apontar, alertar, antecipar, mas a reorganização exige redistribuição estrutural de tensões, algo que vai além da mente individual. Quando a consciência coletiva se alinha com um campo emergente, a ação se torna eficaz. Quando se desalinha, surge conflito interno. Ideias corretas parecem impotentes. Ações bem-intencionadas falham, não por erro lógico, mas por incompatibilidade estrutural. A consciência não é inútil, ela é necessária, mas seu papel é específico. Ela traduz o campo em experiência humana, permite ajuste fino, permite antecipação limitada, permite responsabilidade local, mas não governa o processo histórico. Compreender a consciência como interface devolve sobriedade, evita messianismo, evita desespero, evita a ilusão de controle total. A história não é feita apenas por consciência, mas sem consciência, ela se torna cega. A interface não comanda o sistema, mas sem ela, o sistema não pode ser navegado. A consciência humana está entre o campo e a ação, nem acima, nem fora, e reconhecer esse lugar exato é essencial para compreender o papel real do humano na história. 9.9. O campo antes do evento. Nenhum evento histórico começa no momento em que se torna visível. Quando algo acontece, ele já vinha acontecendo há muito tempo no campo. O evento é apenas o ponto de emergência, o instante em que uma reorganização invisível se torna perceptível. Antes de qualquer evento, o campo já foi preparado. Tensões se acumularam, limites foram testados, alternativas foram sendo eliminadas. O espaço do possível foi sendo estreitado. Quando o evento ocorre, ele já é, em grande parte, inevitável, não por destino, mas por coerência estrutural. O campo antes do evento é silencioso, não produz manchetes, não chama atenção. Ele se manifesta como desconforto difuso, como sensação de instabilidade, como repetição de pequenos sinais ignorados. Esses sinais não parecem importantes isoladamente, mas juntos indicam que algo está se reorganizando. O erro comum é acreditar que o evento causou a mudança. Na realidade, o evento apenas revelou que a mudança já estava em curso. Guerras não começam no primeiro disparo. Colapsos não começam na quebra final. Revoluções não começam na tomada simbólica de poder. Tudo isso é desfecho. O campo já havia se deslocado antes. O campo antes do evento também explica por que alertas costumam falhar
Mesmo quando os sinais são percebidos, o campo ainda não permite ação eficaz. As estruturas vigentes continuam funcionando. As narrativas ainda se sustentam. O sistema ainda parece estável. Só quando o campo cruza certos limiares é que a ação se torna possível. E nesse ponto, o evento já está próximo. O campo não anuncia datas, ele anuncia condições. Quando as condições se alinham, o evento emerge quase automaticamente. Isso não significa que indivíduos não tenham responsabilidade. Significa que a margem de manobra já estava reduzida. As escolhas possíveis já eram poucas. O evento escolhe, por assim dizer, o momento em que se manifesta. Não por intenção, mas porque aquele é o ponto em que a estrutura não pode mais se manter invisível. Compreender o campo antes do evento muda a leitura da história. Desloca o foco do espetáculo para a preparação, do acontecimento para a gestação, do choque para o processo. Quem aprende a ler o campo não se fixa apenas no que aconteceu. Observa o que vinha se acumulando, o que foi tolerado por tempo demais, o que deixou de ser ajustado. O evento é sempre tardio. Ele chega quando o campo já decidiu. A verdadeira história acontece antes, no invisível, no silencioso, no intervalo em que ainda parecia que nada estava acontecendo. E é exatamente nesse intervalo que o futuro já estava sendo preparado. 9.10. Ler o campo histórico. Ler o campo histórico não é prever eventos, é reconhecer condições. Não se trata de adivinhação, mas de percepção estrutural. O campo histórico se torna legível quando se abandona a obsessão pelo fato isolado e se observa a continuidade. O que se repete, o que se acumula, o que deixa de funcionar. Ler o campo exige atenção ao que está sendo sustentado com um esforço excessivo. Quando uma sociedade precisa justificar demais suas próprias bases, algo já está tensionado. Quando o controle aumenta para manter comportamentos antigos, o campo está em desgaste. Quando narrativas se multiplicam sem produzir consenso, a coerência está se perdendo. Esses são sinais. Não sinais místicos, sinais estruturais. Ler o campo histórico também exige perceber o que está desaparecendo, práticas que perdem sentido, instituições que continuam existindo, mas já não organizam, valores que ainda são repetidos, mas já não orientam a ação. O que persiste apenas por inércia indica um campo em transição. O novo não aparece pronto. Ele surge como desconforto, como inadequação difusa, como busca sem nome. Antes de se tornar projeto, ele é sensação coletiva. Ler o campo é reconhecer essas sensações sem transformá-las imediatamente em ideologia. É observar onde a tensão está se deslocando, onde a saturação está avançando, onde a elasticidade foi perdida. Isso não exige acesso privilegiado à informação. Exige sobriedade. Exige não confundir desejo com leitura. Exige não confundir medo com diagnóstico. O campo histórico não confirma expectativas. Ele impõe limites. Quem lê o campo corretamente não se apega a datas nem a cenários fechados. Observa tendências, inclinações, direções prováveis. Sabe que o evento final pode assumir formas diferentes, mas reconhece quando a estrutura já não permite retorno. Ler o campo histórico também não confere poder de controle, confere responsabilidade. Responsabilidade de não reforçar estruturas saturadas, de não apostar em soluções que já se mostraram inviáveis, de não personalizar processos que são estruturais. A leitura do campo não substitui a ação. Ela orienta onde a ação ainda é possível e onde já não é. Mostra onde insistir gera desgaste e onde pequenos ajustes podem produzir grandes efeitos. O campo histórico não é um texto oculto esperando decifração. Ele é um sistema em movimento deixando rastros. Esses rastros estão na repetição, na aceleração, na rigidez e no colapso. Quem aprende a ler los deixa de ser surpreendido pelo óbvio tardio, não porque sabe o futuro, mas porque reconhece quando o presente já mudou. Ler o campo histórico é aceitar que a história não acontece apenas nos eventos. Ela acontece antes,
na estrutura que os torna possíveis. E essa estrutura está sempre se movendo, mesmo quando tudo parece estável. Perceber esse movimento é o máximo de lucidez que se pode alcançar diante do tempo, não para dominar a história, mas para não ser cego dentro dela. A parte 10. O campo do presente. O que está em formação agora. 10.1. O campo atual. O campo do presente não é algo que se anuncia claramente. Ele se manifesta como sensação difusa de transição. Nada parece totalmente estável. Nada parece completamente novo. O campo atual opera em regime intermediário, entre estruturas que já não funcionam plenamente e formas que ainda não se consolidaram. Esse estado produz ambiguidade, a sensação de que tudo está em movimento, mas sem direção clara. O campo do presente é marcado por aceleração, não apenas tecnológica, mas perceptiva. O tempo parece comprimido. Eventos se sucedem rápido demais para serem integrados. A consciência coletiva opera em estado de resposta contínua, não de elaboração. Isso não é falha individual, é condição estrutural. O campo atual exige adaptação constante. Essa exigência consome energia, produz cansaço difuso, ansiedade sem objeto definido, dificuldade de manter presença prolongada, não porque as pessoas perderam capacidade, mas porque o campo não oferece estabilidade suficiente para sustentar para lá. O presente também é marcado por sobreposição de campos. Campos antigos ainda ativos, campos emergentes ainda instáveis, campos artificiais criados por sistemas informacionais acelerados. Essa sobreposição gera ruído, contradições coexistem, narrativas incompatíveis circulam simultaneamente. O campo não escolheu ainda, ele está testando possibilidades. Por isso, o presente parece confuso, não há eixo único dominante. Há múltiplas tentativas de organização competindo. O campo atual também revela saturação de formas antigas. Instituições continuam existindo, mas já não organizam com eficácia. Modelos de poder exigem controle excessivo. Narrativas precisam ser repetidas com intensidade crescente para se manterem. Esses são sinais claros de desgaste estrutural. Ao mesmo tempo, o novo ainda não se estabilizou. Surge como experimentação, como tentativa, como desconforto criativo. O campo atual favorece improviso, mas dificulta a construção duradoura. Tudo parece provisório. Essa provisoriedade não é defeito, é fase. O campo do presente é um campo de transição. Ele não pede conclusões rápidas, pede leitura cuidadosa. Quem tenta fixar o presente em definições rígidas erra. Quem tenta ignorar os sinais também. O campo atual não exige crença, exige atenção. Ele mostra onde a elasticidade ainda existe, onde ajustes pequenos produzem efeitos grandes e onde insistir em formas antigas gera apenas desgaste. O presente não é vazio, é fértil, mas é uma fertilidade instável. Tudo o que está em formação agora ainda pode se reorganizar. Nada está decidido, mas muita coisa já não pode voltar a ser como era. Ler o campo atual é reconhecer esse estado intermediário, nem colapso final, nem nova ordem consolidada. É o intervalo. E intervalos são sempre desconfortáveis, mas são também os únicos momentos em que mudanças reais ainda são possíveis. O campo do presente não oferece segurança, oferece oportunidade de leitura. E quem consegue ler sem ansiedade excessiva percebe que, mesmo no caos aparente, há direções emergindo, ainda frágeis, ainda abertas. Mas já em formação. 10.2. Tensões do presente. As tensões do presente não são anomalias. São sinais claros de um campo em reorganização. Quando múltiplas estruturas coexistem sem plena compatibilidade, a tensão se torna permanente. O presente é marcado por tensões simultâneas, não sucessivas. Nada se resolve completamente antes que outra tensão surja.
Isso cria sensação de sobrecarga contínua. As tensões atuais não se concentram em um único eixo, elas se distribuem. Tecnologia avança mais rápido do que a capacidade de integração humana. Instituições tentam manter estabilidade em um ritmo que já não corresponde ao real. Narrativas antigas disputam espaço com percepções emergentes. O campo sustenta tudo isso ao mesmo tempo, mas com custo crescente. Uma das tensões centrais do presente é entre velocidade e sentido. Muito acontece. Pouco é integrado. A experiência humana se fragmenta, porque o campo exige resposta rápida, não elaboração profunda. Isso não é falha cognitiva, é imposição estrutural. Outra tensão central é entre controle e adaptação. Sistemas tentam controlar para preservar formas antigas, mas o campo favorece a adaptação. Quanto mais controle se impõe, mais resistência surge. Não por rebeldia consciente, mas por incompatibilidade estrutural. Há também tensão entre coletivo e individual. Exige-se posicionamento constante, opinião imediata, identidade definida. Mas o campo não oferece estabilidade suficiente para sustentar essas exigências. O indivíduo é pressionado a decidir em um ambiente estruturalmente indeciso. Isso gera desgaste psíquico profundo. As tensões do presente também se manifestam como polarização, não porque as pessoas se tornaram extremas, mas porque o campo perdeu zonas intermediárias de acomodação. Quando a elasticidade diminui, os extremos se tornam mais visíveis. A nuance exige campo estável. Sem ele, a tensão se descarrega em oposições simples. Essas tensões não indicam colapso imediato, indicam transição prolongada. O campo ainda está testando limites, ainda redistribuindo forças, ainda eliminando possibilidades inviáveis. O erro comum é tentar resolver as tensões do presente como problemas isolados. Cada tensão é tratada como crise específica, mas elas são interdependentes. Todas emergem do mesmo estado estrutural instável. Resolver uma sem reorganizar o campo apenas desloca a pressão. As tensões do presente também não pedem soluções finais. Pedem leitura correta. Pedem redução de ruído onde possível. Pedem ajustes locais que aliviem pressão. Pedem reconhecimento de limites. O presente não exige heroísmo, exige sobriedade, exige não reforçar estruturas saturadas, exige não acelerar artificialmente processos que precisam de tempo. As tensões do presente são desconfortáveis porque retiram certezas, mas são também informativas. Elas mostram exatamente onde o campo está sendo forçado além do que pode sustentar. Quem aprende a ler essas tensões deixa de reagir apenas com ansiedade, passa a perceber direção, não direção clara, mas inclinações. Onde o campo resiste, onde ele cede, onde ele já não coopera. O presente é tenso porque está vivo, porque está em mudança. E toda mudança real produz tensão antes de produzir forma. As tensões do presente não são o problema, são o sinal. Ignorá-las é perder a chance de ajuste. Exacerbá-las é acelerar o desgaste. Lê-las corretamente é o único caminho possível em um campo que ainda está se formando. 10.3 Saturação civilizacional. A saturação civilizacional não significa fim imediato, significa limite estrutural atingido. Uma civilização satura quando as soluções que a sustentaram deixam de redistribuir tensão de forma eficaz. Elas continuam sendo aplicadas, mas já não funcionam como antes. Produzem efeitos colaterais, exigem esforço crescente, geram mais problemas do que resolvem. A saturação não aparece primeiro como colapso visível, ela aparece como excesso de informação, excesso de estímulo, excesso de controle, excesso de velocidade. Tudo é intensificado porque o campo perdeu capacidade de absorção. O sistema tenta compensar a saturação com mais do mesmo. Mais tecnologia
para resolver problemas criados pela própria tecnologia, mais regras para conter comportamentos gerados por estruturas incoerentes, mais discurso para sustentar narrativas que já não organizam. Esse ciclo é típico de saturação. O campo está cheio, mas ainda não reorganizado. A saturação civilizacional também se manifesta como perda de sentido compartilhado. Não há narrativa comum suficientemente forte para integrar a experiência coletiva. Múltiplos sentidos competem. Nenhum se estabiliza. Isso não é pluralidade saudável. É sinal de que o campo já não consegue sustentar coerência simbólica. Outro sinal claro de saturação é o cansaço estrutural. Não apenas cansaço individual, mas fadiga sistêmica. Tudo parece exigir esforço excessivo. Manter o básico consome energia demais. Inovar se torna difícil. Conservar se torna impossível. A civilização entra em modo de manutenção permanente, sem margem para ajuste real. A saturação não é causada por um erro específico. Ela é resultado de sucesso prolongado. Quanto mais uma civilização resolve problemas com o mesmo conjunto de ferramentas, mais dependente dessas ferramentas ela se torna, até que elas deixam de ser suficientes. Nesse ponto, a saturação se instala. O campo não suporta a indefinição prolongada. Quando saturado, ele força a reorganização. Essa reorganização pode ser lenta ou abrupta, mas é inevitável, não por destino, por limite estrutural. A saturação civilizacional também explica a sensação difusa de que algo precisa mudar, sem clareza do que. O campo já não aceita continuidade simples, mas ainda não definiu a nova forma. Isso gera ansiedade coletiva, busca por soluções rápidas, apego a extremos. Tudo isso são tentativas de aliviar pressão em um campo saturado. O erro comum é tratar a saturação como decadência moral, como perda de valores, como falha humana. Essas leituras personalizam o que é estrutural. A saturação não é culpa, é consequência de uma forma civilizacional ter sido levada ao máximo de sua capacidade. Compreender saturação civilizacional devolve lucidez, mostra que insistir nas mesmas soluções aprofunda o problema, mostra que rupturas não são aberrações, mas respostas, mostra que o novo não surge por vontade, surge quando o campo deixa de sustentar o antigo. A saturação não pede desespero, pede leitura, pede reconhecer onde o limite foi atingido, onde a elasticidade acabou, onde a manutenção se tornou inviável. Só a partir desse reconhecimento é possível atravessar a transição sem reforçar o desgaste. A saturação civilizacional não é o fim da história, é o fim de uma forma específica de organizá-la. E isso, embora desconfortável, é exatamente o que torna o próximo movimento possível. 10.4 Rupturas visíveis. As rupturas visíveis não surgem como surpresa para o campo. Elas surgem como confirmação. Quando uma ruptura se torna evidente, ela já vinha sendo preparada silenciosamente. O visível é sempre tardio. A ruptura aparece quando a estrutura já não consegue se manter oculta. Crises políticas, colapsos econômicos, conflitos sociais, falhas institucionais e quebras culturais são manifestações externas de um campo que perdeu coerência interna. Nada disso começa no dia em que explode. Começa quando ajustes deixam de funcionar, quando compensações se tornam permanentes, quando o esforço necessário para manter a forma ultrapassa o que o sistema pode sustentar. A ruptura visível é o momento em que o disfarce cai. O sistema já não consegue parecer estável. O que antes era administrado nos bastidores se torna público. O que era tratado como exceção se torna regra. O campo deixa de amortecer. A ruptura não cria o problema, ela o expõe. Por isso, rupturas costumam gerar choque coletivo, não porque o problema surgiu de repente, mas porque a consciência coletiva ainda operava sob a ilusão de continuidade. A ruptura força atualização. Ela obriga a reconhecer que algo fundamental mudou. As rupturas visíveis também não são homogêneas.
Elas se manifestam em diferentes áreas ao mesmo tempo: economia, política, cultura, tecnologia e relações sociais entram em crise de forma sincronizada. Isso indica que a ruptura não é setorial, é estrutural. O campo inteiro está se reorganizando. O erro comum é tentar resolver rupturas visíveis, isoladamente. Tratar cada crise como um problema específico. Isso falha porque a origem é comum. Enquanto o campo permanecer saturado, novas rupturas continuarão surgindo. Resolver uma não impede as outras. A ruptura visível também provoca reações defensivas, tentativas de restauração do antigo, apego a soluções já esgotadas, busca por controle intensificado. Essas reações são compreensíveis, mas raramente eficazes. Elas tentam preservar uma forma que o campo já não sustenta, e quanto mais se força essa preservação, mais violenta tende a ser a ruptura seguinte. As rupturas visíveis não indicam apenas destruição, elas indicam liberação, liberação de tensões acumuladas, liberação de formas que já não funcionavam, liberação de possibilidades que estavam bloqueadas. Isso não torna a ruptura confortável, mas a torna necessária. O campo não rompe por capricho, rompe por inviabilidade. Quando a continuidade se torna mais custosa do que a mudança, a ruptura acontece. Sempre compreender as rupturas visíveis como expressão do campo evita pânico e moralização excessiva. Elas não são sinal de fim absoluto, são sinal de transição inadiável. O que se rompe não é o mundo, é uma forma específica de organizá-lo, e enquanto a ruptura dói, ela também revela algo essencial, que o campo já não aceita fingimento, que a realidade exige reorganização, que aquilo que parecia sólido já não é. As rupturas visíveis são um momento em que o campo se torna impossível de ignorar. Elas forçam leitura, forçam escolha, forçam ajuste. Não porque alguém decidiu, mas porque a estrutura invisível que sustentava o presente deixou de ser viável. E a partir desse ponto, nada pode continuar exatamente como antes. 10.5. O que está emergindo. O que está emergindo ainda não tem forma definida. Não aparece como sistema pronto, ideologia clara ou modelo consolidado. Ele surge como tendência, como deslocamento sutil do que antes era central e como enfraquecimento progressivo do que antes parecia inquestionável. O emergente não se anuncia em grandes declarações. Ele se manifesta primeiro como desconforto com o antigo, como incapacidade de continuar operando do mesmo modo, sem custo excessivo. O campo começa a retirar sustentação silenciosamente. Aquilo que antes funcionava passa a exigir explicações demais, justificativas demais, esforço demais. Ao mesmo tempo, novas formas começam a aparecer de maneira fragmentada, experimentos locais, arranjos provisórios, tentativas ainda instáveis de organização. Nada disso parece definitivo, mas tudo isso indica deslocamento do campo. O que está emergindo favorece flexibilidade em vez de rigidez, adaptação em vez de controle total, leitura contextual em vez de regras universais. Isso não é progresso moral, é resposta estrutural a um campo que já não sustenta modelos centralizados e pesados. Outra característica do emergente é a valorização da presença concreta, menos abstração totalizante, mais atenção ao efeito real. O que funciona aqui? Agora, nesse contexto, o campo começa a penalizar soluções genéricas e a favorecer ajustes situados. O emergente também se manifesta como busca por coerência interna, não coerência ideológica, mas coerência entre ritmo de vida, ambiente, corpo e ação. Sistemas que exigem dissociação constante começam a falhar, não por crítica consciente, mas por inviabilidade prática. O corpo não sustenta indefinidamente o que o campo já não suporta. O que está emergindo não elimina conflito, mas muda sua natureza. Menos confronto frontal entre blocos rígidos, mais fragmentação, mais reorganização em múltiplas escalas. Isso torna o processo confuso,
mas também mais plástico. O emergente não é utópico, ele carrega limitações claras. Ainda é instável, ainda é frágil, ainda pode falhar, mas ele indica direção. Não uma direção única, mas um afastamento claro do que saturou. O erro comum é tentar nomear cedo demais o que está emergindo, transformá-lo em bandeira, em identidade, em narrativa fechada, e isso costuma matar o processo, porque o campo ainda está testando, ainda eliminando possibilidades inviáveis. O emergente precisa de espaço, não de definição rígida. Ele precisa de tempo, não de aceleração artificial. O campo atual favorece quem observa antes de fixar, quem ajusta antes de impor, quem lê antes de concluir. O que está emergindo não pede adesão cega, pede atenção lúcida, pede não reforçar estruturas que já se mostram insustentáveis, pede não confundir novidade com solução. O emergente verdadeiro se reconhece menos pelo entusiasmo que gera e mais pelo alívio estrutural que produz, onde algo começa a funcionar com menos esforço, onde a coerência aumenta, onde a tensão diminui sem repressão. Esses são sinais ainda discretos, ainda frágeis, mas reais. O campo está se deslocando, não para um destino final, mas para outra configuração possível. E o que está emergindo agora é apenas o início desse deslocamento, ainda sem nome, ainda sem forma, mas já suficientemente presente para tornar impossível o retorno completo ao que foi. 10.6. O que está colapsando. O que está colapsando não cai de uma vez. Ele perde sustentação aos poucos. Primeiro, deixa de funcionar bem. Depois passa a funcionar apenas com esforço excessivo. Por fim, torna-se inviável. O colapso não começa no evento final. Começa quando a coerência se rompe e a manutenção se torna permanente. O que está colapsando hoje são formas que dependem de controle contínuo para existir. Estruturas que exigem vigilância constante. Narrativas que precisam ser repetidas sem cessar. Instituições que só se mantêm por inércia. Tudo isso indica perda de sustentação do campo. O colapso também se manifesta como perda de confiança estrutural, não apenas desconfiança em pessoas, mas desconfiança no funcionamento do sistema. Quando regras deixam de produzir previsibilidade, quando promessas deixam de organizar expectativas, quando o futuro deixa de ser imaginável dentro das formas existentes, o campo começa a retirar apoio. O que está colapsando não é necessariamente antigo em termos de idade. É antigo em termos de adequação. Mesmo estruturas recentes podem colapsar rapidamente se nasceram incompatíveis com o campo atual. O critério não é tempo, é coerência. Outro sinal claro de colapso é a hipertrofia. Sistemas que crescem demais para compensar perda de eficácia. Mais camadas, mais burocracia, mais tecnologia, mais mediação. Tudo isso são tentativas de manter de pé algo que já perdeu simplicidade funcional. O colapso também aparece como radicalização defensiva. Quando uma forma começa a ruir, ela tende a se tornar mais rígida, menos tolerante, menos adaptável. Isso não a salva, apenas acelera o fim, porque rigidez excessiva reduz ainda mais a elasticidade do campo. O que está colapsando hoje inclui modelos que tratam o humano como recurso infinito, ritmos que ignoram limites corporais, sistemas que exigem dissociação constante entre vida, trabalho, sentido e presença. Essas formas não colapsam por crítica moral, colapsam porque o corpo não sustenta, o campo não coopera. O colapso não é fracasso isolado, é ajuste forçado. O campo retira sustentação do que se tornou caro demais de manter. E quando isso acontece, nenhuma força externa consegue preservar a forma indefinidamente. O erro comum é tentar salvar tudo, preservar todas as estruturas, manter todas as narrativas. Isso não é possível. O colapso é seletivo. Ele atinge o que perdeu função,
O que ainda redistribui tensão de forma eficaz tende a permanecer, mesmo que transformado. O que está colapsando também libera espaço. Quando uma forma cai, ela deixa de ocupar o campo. Isso abre possibilidade para reorganização, mas apenas se não houver tentativa desesperada de restauração. O colapso não pede nostalgia, pede leitura, pede reconhecer o que já não funciona, pede aceitar que insistir custa mais do que mudar. O que está colapsando hoje não é o mundo, são formas específicas de organizar o que chegaram ao limite. E reconhecer esse limite não é derrota, é condição para atravessar a transição sem ampliar o desgaste. O campo não destrói por crueldade, ele abandona o que já não consegue sustentar. E quando abandona, o colapso deixa de ser opção, torna-se processo irreversível. 10.7 Campo e escolha. A escolha não acontece no vazio, ela acontece dentro de um campo que já delimitou o possível. Isso não elimina a escolha, mas a situa. O erro mais comum é imaginar a escolha como ato totalmente livre ou totalmente determinado. Nenhuma das duas leituras é correta. A escolha é real, mas é condicionada. O campo não decide por ninguém, mas define quais opções existem de fato. Escolher fora do campo não é liberdade, é ilusão, porque a ação não se sustenta, ela colapsa rapidamente. Campo e escolha se relacionam por viabilidade. O campo não impede escolhas, ele filtra quais podem se manter no tempo. Muitas escolhas podem ser feitas, poucas podem ser sustentadas. A diferença entre intenção e consequência nasce aí. No presente, essa relação se torna mais evidente. O campo atual é menos tolerante a escolhas incoerentes. A margem de erro diminuiu. A elasticidade reduziu. Escolhas desalinhadas produzem desgaste quase imediato, não como punição, como resposta estrutural. Isso explica a sensação crescente de que tudo pesa, não porque escolher ficou mais difícil, mas porque sustentar escolhas incompatíveis com o campo se tornou caro demais. O campo atual exige escolhas mais situadas, menos abstratas, menos ideológicas, menos baseadas em promessa futura, mais baseadas em efeito presente. O que funciona agora, o que reduz tensão, o que aumenta a coerência local. Escolhas que ignoram essas perguntas tendem a falhar rápido. Campo e escolha também desmontam a fantasia do controle total. Ninguém escolhe o campo em que nasce. Ninguém escolhe o momento histórico em que vive. Mas dentro dessas condições, há escolhas reais. Escolher como responder. Escolher onde investir energia. Escolher o que não reforçar. Essas escolhas não mudam o campo sozinhas, mas alteram o acoplamento individual a ele. E isso importa. No presente, o campo favorece escolhas que não ampliam saturação, que não reforçam estruturas já esgotadas, que não exigem dissociação constante. Isso não é moral, é funcional. Escolher hoje não é sobre estar certo, é sobre estar alinhado ao que pode se sustentar. Muitas escolhas corretas em teoria se tornam inviáveis na prática, não porque sejam erradas, mas porque o campo já não coopera. Reconhecer isso evita desperdício de energia, evita insistência cega, evita heroísmo inútil. Campo e escolha também revelam responsabilidade real, não a responsabilidade de salvar o mundo, mas a de não piorar a saturação, de não reforçar o que já colapsa, de não acelerar artificialmente processos que exigem tempo. Escolher no presente é, sobretudo, escolher onde não insistir, onde recuar, onde deixar cair. Essas escolhas parecem pequenas, mas são decisivas, porque o campo responde mais ao que se sustenta do que ao que se deseja. A escolha não cria o futuro, mas define como se atravessa o presente. E atravessar o presente com leitura correta é a única forma de não ser arrastado cegamente pelo campo. Escolher bem, hoje, não é escolher grandes destinos, é escolher coerência suficiente para permanecer funcional em um campo em transição.
Isso já é muito, e neste momento histórico, é exatamente o que está ao alcance. 10.8. Discernimento em tempos instáveis. Em tempos instáveis, o discernimento não é clareza total, é capacidade de não se perder. Quando o campo está em transição, informações se multiplicam, narrativas competem e sinais se contradizem. Buscar certeza absoluta, nesse contexto, é erro. O discernimento não elimina a ambiguidade, ele aprende a operar dentro dela. O erro mais comum, em tempos instáveis, é confundir intensidade com verdade. O que grita mais alto parece mais real. O que provoca reação imediata parece mais importante. Mas o campo instável amplifica ruído. Nem tudo que se impõe merece adesão. Discernir é saber reduzir volume interno. É não reagir automaticamente a cada estímulo. É criar pequenos espaços de leitura em meio ao excesso. O discernimento também não é neutralidade passiva. Não é se afastar de tudo. É escolher com cuidado onde colocar atenção e energia. Em um campo instável, atenção é recurso escasso. Quem a dispersa perde capacidade de leitura. Quem a concentra demais em um único eixo perde flexibilidade. O discernimento está no meio. Outro erro frequente é buscar atalhos explicativos, teorias totais, culpados únicos, soluções finais. Essas construções oferecem alívio momentâneo, mas não aumentam compreensão. Elas simplificam um campo que é por natureza complexo neste momento. O discernimento aceita complexidade sem tentar resolvê-la prematuramente. Ele observa padrões, não episódios isolados. Observa o que se repete, apesar das mudanças de forma. Observa onde a tensão aumenta, mesmo após soluções. Observa onde o esforço cresce, sem retorno proporcional. Esses são indicadores mais confiáveis do que discursos. Em tempos instáveis, o discernimento também exige cuidado com o próprio corpo. Cansaço extremo distorce leitura. Excesso de estímulo reduz sensibilidade. Pressão contínua empurra para decisões reativas. O corpo é parte da interface de leitura do campo. Ignorá-lo é perder precisão. O discernimento não promete segurança emocional. Ele frequentemente aumenta o desconforto inicial, porque ver claramente implica abandonar ilusões reconfortantes, mas a médio prazo ele reduz desgaste, evita insistência inútil, evita adesão a estruturas que já não se sustentam. O discernimento em tempos instáveis não é sobre prever o que virá, é sobre reconhecer o que já não funciona e, principalmente, reconhecer quando não há informação suficiente para decidir. Saber esperar também é discernimento. Não agir por ansiedade, não escolher por pressão, não confundir urgência fabricada com necessidade real. O campo atual testa constantemente essa capacidade. Quem reage a tudo se esgota. Quem se fecha demais se desconecta. O discernimento mantém abertura sem dispersão, atenção sem rigidez. Em tempos instáveis, discernir é um ato contínuo, não uma conclusão. É ajustar leitura a cada novo sinal, sem dramatizar, sem negar, sem fantasiar. O discernimento não torna o mundo mais simples, mas torna a travessia possível e, em um campo que ainda está se formando, isso é o máximo de lucidez disponível. 10.9. Ler antes que aconteça. Ler antes que aconteça não é prever o futuro, é reconhecer quando o presente já não sustenta o que aparenta. Nada do que acontece surge sem preparação. O campo sempre se move antes do evento. Quem aprende a ler esse movimento deixa de ser surpreendido pelo desfecho. Ler antes que aconteça exige atenção ao que está se tornando difícil. Quando algo exige justificativa constante para continuar existindo, o campo já começou a retirar sustentação. Quando manter uma estrutura consome mais energia do que transformá-la, o limite está próximo. Esses sinais aparecem muito antes do colapso visível. O erro comum
é esperar confirmação explícita, esperar o evento, esperar a crise declarada. Mas quando a crise se torna evidente, a margem de escolha já é mínima. Ler antes que aconteça é operar no tempo do campo, não no tempo da manchete. Isso exige desacelerar a reação e aprofundar a observação. Exige olhar para padrões, não para choques, para tendências, não para exceções. O campo anuncia o que vem pela repetição silenciosa, pelos mesmos problemas, retornando sob novas formas, pelas mesmas soluções, produzindo menos efeito, pela mesma tensão reaparecendo, apesar das tentativas de contenção. Nada disso é dramático isoladamente, mas em conjunto é diagnóstico. Ler antes que aconteça também implica aceitar desconforto antecipado. Quem lê cedo demais costuma parecer pessimista ou exagerado, não porque esteja errado, mas porque o campo ainda não se tornou visível para todos. A leitura precoce não dá prestígio, dá responsabilidade. Responsabilidade de não reforçar o que já está se esgotando, de não investir energia onde a sustentação está sendo retirada, de não confundir normalidade aparente com estabilidade real. Ler antes que aconteça não significa agir imediatamente. Muitas vezes significa não agir, expirar, reduzir envolvimento, preparar transição silenciosa. O campo responde melhor a ajustes graduais do que a reações tardias e bruscas. A leitura antecipada não elimina o evento, mas altera a relação com ele. Quem lê cedo sofre menos choque, menos perda, menos desorientação, porque já vinha se ajustando. O campo não muda de um dia para o outro. Ele muda primeiro como sensação, como desconforto persistente, como perda de sentido em estruturas antissólidas, como aumento de esforço para manter o básico. Esses são os verdadeiros anúncios. Ler antes que aconteça é reconhecer que o futuro não cai do céu. Ele se infiltra no presente lentamente, e quem está atento percebe quando algo já começou a deixar de ser viável, mesmo que ainda esteja de pé. Essa leitura não garante vantagem, garante lucidez. E, em tempos de transição, lucidez é a única forma de não ser arrastado pelo óbvio tardio. O campo sempre avisa, não em palavras, em desgaste, em repetição, em saturação. Aprender a ler esses avisos é aprender a viver um passo antes do evento, não para controlá-lo, mas para não ser surpreendido por algo que já estava em movimento há muito tempo. 10.10 Sobreviver é ler o campo. Sobreviver não é resistir cegamente, é adaptar-se com leitura correta. Em tempos de transição, sobreviver não significa vencer, impor ou dominar. Significa permanecer funcional enquanto o campo muda. Quem não lê o campo reage tarde demais. Quem reage tarde demais paga o custo máximo da transição. Sobreviver é perceber quando insistir se tornou inviável. Quando continuar do mesmo modo já não preserva, apenas desgasta. O campo não pune quem erra. Ele simplesmente deixa de sustentar. E aquilo que não é sustentado colapsa, independentemente da intenção. Ler o campo é reconhecer onde a energia ainda circula, onde o esforço gera retorno, onde a coerência ainda é possível e, sobretudo, onde ela já se perdeu. Sobreviver não é manter tudo, é saber o que deixar cair. O erro fatal, em tempos instáveis, é o apego. Apego a formas, apego a identidades, apego a narrativas que já não organizam a realidade. Esse apego consome energia que seria necessária para atravessar a mudança. O campo não exige heroísmo, exige ajuste, exige reduzir carga, exige abandonar o que se tornou pesado demais para ser carregado. Sobreviver é aceitar que nem tudo pode ser salvo e que tentar salvar tudo acelera a perda. Ler o campo também é reconhecer limites pessoais. O corpo sinaliza antes da mente. Cansaço extremo, confusão persistente e perda de presença indicam desalinhamento. Ignorar esses sinais não é força, é cegueira. O campo cobra sempre, não em punição.
Em custo, sobreviver é minimizar custo estrutural, escolher caminhos que exigem menos compensação contínua, ambientes mais coerentes, ritmos mais sustentáveis, ações que não exigem dissociação permanente. Isso não é conforto, é estratégia de permanência. O campo atual não favorece grandes gestos heróicos, favorece lucidez silenciosa, ajustes discretos, leituras precisas. Quem grita demais se desgasta. Quem reage a tudo se perde. Quem lê antes se move com menos atrito. Sobreviver não é escapar do campo, é mover-se com ele, sem se confundir com ele, sem tentar dominá-lo, sem negar seus sinais. O campo muda, sempre mudou. Civilizações passam, formas colapsam, outras emergem. Sobrevive quem entende que a estabilidade não está na forma, está na capacidade de leitura. Ler o campo é a habilidade mais antiga da vida. Sistemas que não leem desaparecem. Sistemas que leem se ajustam. Não há garantia de conforto, mas há continuidade. Sobreviver, no sentido mais profundo, não é durar biologicamente. É manter coerência suficiente para atravessar a transição sem se fragmentar por dentro. E isso só é possível quando se abandona a ilusão de controle e se assume a única tarefa real disponível: ler o campo, antes, durante e depois. Final. Discernimento não é mistério. O campo é a base invisível do real. Ele precede a forma, orienta a matéria, organiza a história e condiciona a experiência humana. Nada do que existe surge fora dele. Nada do que acontece escapa à sua estrutura. Compreender o campo não é acessar um segredo oculto, é abandonar a ilusão de que a realidade começa no visível. O campo não é crença, não é doutrina, não é revelação espiritual, não é privilégio de iniciados. Ele é condição. Ele se manifesta por efeitos, padrões, tensões, limites e direções. Quem observa com sobriedade percebe. Quem exige mistério se confunde. Discernimento não é mistério, é leitura correta do que está presente. Ao longo deste episódio, o campo foi tratado como realidade concreta, na física, na organização da matéria, na informação, na memória, na experiência humana, na história, no presente em formação. Nada aqui exigiu fé, exigiu atenção. O objetivo nunca foi fascinar, foi alfabetizar, devolver clareza onde havia nebulosidade, rigor onde havia fantasia, leitura onde havia crença. Se algo ficou claro, é isto: o campo não promete salvação, não oferece conforto automático, mas oferece compreensão, e compreender é a base de qualquer escolha lúcida. Agradeço profundamente a todos que acompanharam este episódio até aqui. A escuta atenta, paciente e crítica é o que mantém este projeto vivo. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal Holograma Histórico. Ative o sino de notificações para acompanhar os próximos episódios. Compartilhe este vídeo, especialmente com jovens, adolescentes e pessoas que ainda estão formando sua mente. Eles são os mais expostos à confusão do tempo atual e também os que mais precisam de ferramentas de discernimento. Se desejar apoiar diretamente este trabalho, você pode contribuir pelos canais abaixo. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. Também existem os produtos oficiais do projeto, as t-shirts do Holograma Histórico e os livros do projeto disponíveis na Amazon. Cada apoio ajuda a manter este espaço independente, rigoroso e comprometido com clareza. Nada aqui é sobre crença, tudo é sobre leitura. E ler o campo é, hoje, uma das poucas formas reais de atravessar o tempo sem se perder. Obrigado por estar aqui.